retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 10h04, bom dia. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Salve, salve, internauta, torcedor conectado aqui nos canais Futebol Interior nesse domingão, 7 de maio de 2023, 10 da manhã, mais 5 minutos aqui no Taquaral, em Campinas, sede do portal Futebol Interior, aonde fica também a Rádio FI, aonde você acompanha a nossa equipe nesta manhã de domingo. Seja muito bem-vindo, você que está no canal de áudio, você que está na Rádio Futebol na Canela, você que está acompanhando a gente pelo Rumble, pelo YouTube e também no Facebook Futebol Interior. Vamos juntos com a Série B do Campeonato Brasileiro neste domingão. A bola rola daqui a pouquinho, majestoso. Tem o clássico alvinegro, posso chamar assim, Ponte Preta e Ceará. A veterana contra o Vozão, a Macaca encarando a equipe do Ceará, e você acompanha tudo aqui nos canais Futebol Interior. Hoje teremos 2 jornadas com a equipe FI, com a equipe própria aqui nos canais Futebol Interior. A primeira agora, a segunda logo mais às 18 horas. Para Guarani Esporte, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos no ar para Mistral Norte Sul Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi,
Pizzeria Papagaios Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. Lembrando que a nossa transmissão, você sabe, né? Ela tem sempre prêmio pra você. Vamos te dar aqui aquele corte de barba e cabelo, tá bom? Pra você usar aí durante a semana lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia. Que tal dar aquele tapa no visu, hein? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, 46 no Cambuí, com o telefone 3255-2101. Tem o WhatsApp também, 99262-4672. Abraço pra rapaziada, né, da Alfa Barber Club, o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André. A gente tem o André Luiz, lá na Alfa Barber Club tem o Luiz André. E o Rodrigo, toda a turma acompanhando a gente. Lembrando que o sorteio vai ser no fim de jogo, né, após a partida, quem sabe depois da vitória da Macaca contra o Ceará. E é claro, você tem que ficar ligado para confirmar aí que tá ouvindo e validar o seu prêmio, tá? Ah, Marcelo, como é que eu vou fazer para participar? Pode mandar mensagem no YouTube, no Facebook, no Rumble, dizendo quero concorrer ao prêmio da Alfa Barber Club. Ou então no nosso Zap, que tá aqui, ó. Tá aqui o nosso Zap, beleza? Já coloquei para carregar bonitinho. 19 98989 3526. Estamos no ar com a coordenação dele, do Mala, Carlos Corsato, a direção executiva da Elcio Paiola. A direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a direção comercial do Claudinei Corsi, que já me passou algumas instruções às 5h30 da manhã, nesse domingão. Acorda cedo, o nosso Claudinei Corsi. Vamos juntos e, é claro, a gente conta com o seu carinho, com a sua audiência e a sua companhia nessa nossa jornada esportiva. Aqui tem os trabalhos técnicos do nosso Felipe Marques. A reportagem vai ser do André Luiz. Comentários do Frank Francisco. Vamos juntos nesse domingo, 7 de maio 2023. E agora a gente gira as vozes que vão fazer a nossa jornada esportiva nesse domingão. Vamos que vamos! A Macaca entra em campo, quem sabe, para mais uma vitória nessa Série B. Daqui a pouquinho, majestoso, 11 da manhã. E você acompanha tudo com a gente, trazendo as primeiras da Ponte Preta. Repórter FI é ele, André Luiz. O repórter feliz. Fala, André, bom dia. Muito bom dia a você, Marcelo Corsato, Francisco, nosso MacGyver Felipe Marques. E um bom dia muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória nesta Série B, na última terça-feira jogando no estádio Moisés Lucarelli, aqui em Campinas. Venceu o Pantera, o Botafogo por 2-0, sua primeira vitória nesta Série B. E hoje quer vencer o Vozão, o Ceará Sporting Clube, para se firmar na tábua de classificação da Série B 2023. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o meia Elvis, que teve um trauma no joelho e está fora da partida. Com isso, Cássio Gabriel vai para o jogo ao lado de Filipinho e também do Felipe Amaral e Matheus Jesus. E conta com o retorno dos dois jogadores que foram expulsos e cumpriram automática diante do Botafogo. O meio-campo, Matheus Silva, e o atacante Gé. A esperança de gols esta manhã para a torcida da Macaca, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André. Falamos da Macaca, da Ponte Preta. E agora o adversário, o campeão da Copa do Nordeste. Fala desse Ceará aí, André. É o Vozão, o Ceará Sporting Clube, campeão da Copa do Nordeste 2023. O Vozão na Série B vem de vitória 2-1 diante do ABC, jogando em Natal, no Rio Grande do Norte, no estádio Frasqueirão, na terceira rodada. Na quarta rodada, o Vozão deveria enfrentar o Vitória lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas essa partida foi adiada mediante as finais
da Copa do Nordeste. Quanto ao time, o técnico Eduardo Barroca escalou um time misto para enfrentar a Macaca hoje, devido às baixas que ele teve após aí a vitória na Copa do Nordeste, com desfalque certo de Zé Ricardo, que se recupera de cirurgia, mas quem entra no time é o Eric, o Nicolas e também o Janderson, que formará um ataque do Bozão esta manhã diante da Macaca, Marcelo Corsato. Rapaz, ataque poderoso esse time do Ceará, hein? Nicolas, Janderson, o Eric. A Macaca vai ter problema hoje, mesmo com um time misto. O Vozão tem um excelente elenco e, é claro, um dos candidatos ao acesso nessa Série B do Campeonato Brasileiro. São 10 da manhã, mais 12 minutos. E o comentário aqui nos canais Futebol Interior nos Jogos da Ponte Preta. Você vai sempre de carona com ele, Frank Francisco. Fala, Frank, o FF do FI. Grande abraço, bom dia. E o seu destaque. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nação Ponte Pretana. Bom dia, André. Felipe Marques, o mago dos botões. Marcelão, a expectativa minha pro jogo hoje é que nós tenhamos um jogaço, hein? O Ceará tem uma bela equipe. Também tá precisando se acertar no campeonato, né, Marcelo? Tá no início, a gente sabe, para todo mundo. Mas o Ceará, o Vozão, vinha disputando a Copa do Nordeste, né? É o campeão, tá vindo de ressaca aí. Tomara que a gente consiga aproveitar esse aspecto. E assim, a escalação da Ponte surpreendente, né? Eu acho que por todas as questões hoje, Marcelo, hoje nós, né, boa parte da nação, vai tirar dúvida, né? Vamos ver o Eliel e o Gé jogando junto. Eu acredito que vão perder um pouco daquela questão da velocidade, né? E um detalhe, hein? O Pablo Diego nem no banco de reservas está. Deve ter sentido, né? Deve ter sido vetado pelo DM. Com certeza. É complicado, o futebol mudou muito, né? Antigamente a gente sabia tudo, né? Hoje você fica sabendo na hora que vai começar o jogo. Mas, sigamos em frente. Marcelão, a perspectiva é boa. E eu sou meio louco, o torcedor sabe disso. E eu vou dar meu palpite aqui, hein? 2-0 pra Macaquinha hoje, Marcelo. Muito bem, ô André, já que você tá com a escalação da Ponte aí, passa rapidinho antes do primeiro intervalo o time que vai entrar em campo. Time da Ponte escalado pelo Felipe Moreira, com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Matheus Silva e Arthur, Felipe Amaral, Filipinho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Eliel e Gé, meu caro Marcelo Corsato. Eu vi um vídeo, o Leonardo descendo do ônibus, ele não tá nem no banco? Leonardo está no banco. Quem não está é o Pablo Diego. Pablo Diego. Eu vi o Júnior Tavares também descendo, ele tá no banco aqui, né? Júnior Tavares e o Ramon Carvalho. E hoje a Ponte tá com 2 goleiros no banco de reservas? Está com o Luão e o Pedro Rocha também. É isso aí. Muito Se machucar um, tem outro. Tem Se outro. machucar o outro, tem outro. Isso. Sempre tenha o plano C à sua disposição. É isso. Se machucar o Pedro Rocha, tem eu aqui. Ah, não. Pedro Rocha, pelo amor de Deus. Melhor não. Hein? E o time do Ceará, você já tem aí escalado? Vamos lá. O técnico Eduardo Barroca mandou a campo Richard no gol, bom goleiro, Michel Macedo, Thiago Panussati, Luiz Otávio e Danilo Barcelos. O meio-campo, Richarlison, William Maranhão, Jean Carlos. E o ataque, Eric, Janderson e Nicolas, Marcelo Corsato. Rapaz. Que time, hein? Esse time do Ceará é bom, hein? Time campeão da Copa do Nordeste. Esse time do Ceará é bom. E olha que eles estão falando que estão com time misto. E só cobra canhada no time. O Jean Carlos, pra você ter uma ideia, Frank, é aquele que jogou no Náutico lá e fez muito sucesso no Náutico com o Hélio dos Anjos no comando. Ele é reserva desse time do Ceará, cara. E teve várias vezes pra vir pra cá, né? A Ponte teve interesse nele. Verdade. Ele só tem um gênio muito explosivo. É um jogador que acaba se envolvendo muito polêmica, muita confusão. Que eu falei, Marcelo, espero uma grande partida hoje. O Ceará tem um bom time. E hoje a gente vai ver, porque o Felipe agora tá com 2 semanas de treinamento, em que pese estar cheio de problemas, né? O elenco é curto, gente. E
aí acaba tendo problema. E falando, como o Marcelo disse, que eles estão dizendo que vem com o time misto, olha o banco do Ceará. Bruno, David Ricardo, Kaique, Arthur Rezende, Chay, o Gabriel Lacerda, o Eric Pulga, o Varley, Vitor Gabriel, Luvanor e Castilho. Rapaz, que elenco, hein, Marcelo? Olha, o banco já seria um time misto. Rapaz, vou falar um negócio pra você. O jogo não vai ser fácil não, né, Frank? Não, a Macaca vai precisar... na verdade, hoje, pra mim, é aquela perspectiva que a gente sempre tem de ver até onde o nosso time pode chegar. Vai enfrentar um grande adversário que vem de uma final, vem com um título aí, vem com a faixa, e a gente espera que a Ponte em campo apresente o que tem feito, né, Marcelo? Muita garra, muita luta, muita disposição, e que as coisas venham a dar certo. Porque o Felipe também não é um mau profissional, por mais que o torcedor esteja descontente. Eu vou ser bem sincero, gente, treinador não ganha jogo, ele facilita muito, mas ele não ganha jogo. Quem ganha jogo é o elenco, são os jogadores. E eu sempre fui muito contrário à questão de quando uma equipe está indo mal, a abacaxi estoura na mão do treinador. Sabe, gente? Eu acho que é um conjunto de fatores. E hoje, o conjunto de fatores pode provar para cada um de nós que a Ponte está preparada para essa Série B. Não, deixando claro, né, Marcelo? Não estou querendo dizer aqui que a Ponte não necessite de reforços na janela. Mas, para o início da competição, eu acredito no elenco que está aí. Esse elenco foi campeão da Série A2, tá? A gente, como eu falo, eu acho que temos um elenco muito curto. Mas, para nossa felicidade, os meninos da base que vêm subindo vêm dando conta do recado, né, Marcelo? Hoje, por exemplo, a gente não vai ter o Fábio Sanches, que joga um jogo e fica 10 fora. O próprio Elvis também é outro jogador que não atua, o Pablo Diego, enfim. E acaba sobrando aí pros meninos, né? Vamos aguardar aí, porque a Ponte hoje, por exemplo, tem um ataque que nunca jogou junto, né? Pelo menos eu não lembro. Não. Nem no decorrer de jogos, né? Vai ser a primeira vez. Primeira vez. E um detalhe, Marcelo, o Fábio Sanches foi vetado com desconforto muscular na coxa direita. Você já sentiu um desconforto muscular, meu caro Marcelo Gonçalves? Já. E é ruim, e não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Bom, domingão, 7 de maio de 2023. Daqui a pouquinho eu vou dar uma panorama da Série B, acompanhando aqui o placar ao vivo do futebol interior. Já vou mandar abraço pra você que tá nas nossas redes sociais. Quero saber como é que tá o termômetro aí de confiança do torcedor da Ponte Preta pro jogo de hoje. Tá confiante? Eu tô e acho que a torcida também. Marcelo, desculpa te interromper. Torcedor ponte pretano, nossos amigos, a narração, a transmissão aqui, com certeza é a mais ponte pretana do Rádio Campineiro. Aqui não tem misto. Então aqui é tudo raiz. Então faz o seguinte, ó. Você que acompanha a gente, ama a macaquinha, gosta do trabalho da gente, clica lá, dá um curtir. Se você não gostar, clica também. Vai lá, dá um curtir. O negócio é esse, gente. Desculpem as brincadeiras, mas olha, a sua participação aqui é que faz a nossa transmissão. Então não esquece, Marcelo, porque tem muita gente que entra, vê a live, acompanha a gente e acaba esquecendo de clicar. Então você abriu, tá lá, já clica direto, dá o gostei lá e vamos embora, Marcelo. É isso aí, like, manda ver, a gente gosta muito. 10h19, primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Muito bem, de volta, 10 da manhã, mais 23 minutos, 10h23, você está com os canais Futebol Interior, conosco, Rádio Futebol na Canela, seja muito bem-vindo. Bom, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, acompanhando aqui o Portal Futebol Interior, o placar ao vivo, já tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas, 3 encerram esta rodada. 3 jogos encerrando a rodada. 2 dos times de Campinas que você vai acompanhar hoje, domingão, aqui nos canais Futebol Interior. Bom, vamos lá então, com os jogos que já aconteceram. O Vitória, que campanha do Vitória, meus amigos. 4 jogos, 4 vitórias, não tomou nenhum gol. Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão por 3-0, com autoridade. O Criciúma venceu mais uma, hein? Venceu o Ituano. Deixa eu passar os gols aqui, né? O pessoal do Portal Futebol Interior coloca lá os gols e eu não vou dar moral pra quem fez os gols. Vamos lá. Gols do Vitória. Léo Gomes, o Helder e Trellis. Olha ele aí, hein? O time do Criciúma venceu o Ituano por 2-1. Quinta rodada. Arilson, Éder. Os gols do Criciúma e o Persson. O gol pra equipe do Ituano. Tombense perdeu pro Avaí. Avaí que tá contratando Guto Ferreira, o nosso Gordiola. O Guto, pra mim, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. E se assumir o Avaí com certeza vai ser candidato ao acesso, hein, gente? O gol foi marcado pelo Eduardo. Jogo fora de casa. O Avaí venceu. O Avaí que tinha como técnico o Alex, ex-meia do Palmeiras. Mirassol empatou com o Vila Nova em casa. Caio Dantas, o gol do Vila. O Lucas Ramon, o gol do Mirassol. Sampaio Corrêa venceu o Juventude, hein, por 2-1. Sampaio Corrêa 2, Juventude 1. O Juventude saiu na frente com o Rodrigo Rodrigues e pênalti. Marcinho e Matheus Martins viraram para a Bolívia querida. A Chape empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1. Iron para o time do Eduardo Batista e o Mancha empatou para a Chapecoense. Outro resultado de empate, CRB e ABC. Luiz Gustavo de cabeça anotou 1-0 para o time do ABC. Copete, aquele empatou já no apagar das luzes para a equipe do CRB.
Bom, além de Ponte Preta e Ceará, que se acompanha com a gente aqui nos canais Futebol Interior, logo mais, às 19 horas, a bola rola em Recife para Esporte Guarani, total cobertura dos canais Futebol Interior. A nossa jornada começa a partir das 17 horas e 59 minutos, com toda a nossa equipe. E teremos amanhã, 8 da noite, o Atlético Goianiense pegando a equipe do Londrina. Classificação, bora lá então. O Criciúma é o líder. Ah, Marcelo, mas você falou que o Vitória tem 4 jogos, 4 vitórias. Mas o Criciúma fez 5 jogos, né? Também uma campanha fantástica do Criciúma, hein? 13 pontos ganhos, a equipe carvoeira. O Vila Nova é o terceiro com 10, o Vitória é o segundo com 12, né? Guarani tá na 4ª colocação com 9. O Bugre, se vencer hoje, ele vai pra 2ª colocação, hein? Não, vai ficar em terceiro lugar, né? Ficar em terceiro lugar porque não passa o Vitória, que tem um saldo de 11 gols. A 5ª colocação é do Botafogo, que tem 9. O Atlético tem 8. É o 6º, o Novo Horizontino tem 8, é o 7º. Mirassol tem 7, é o 8º. O Ituano tem 6, é o 9º. A Ponte, se ganhar do Ceará, ela vai ficar por aqui, 8º, 9º colocado, hein? Avaí é o 10º com 6, Chapecoense 11ª com 5, Sampaio Corrêa 12º com 5, Tombense 13º com 4, a Ponte 14ª com 4, Londrina 15º com 4, Juventude 16º com 3. Zona da Degola, o Ceará 3 pontos, é o 17º, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, né? O CRB 2 pontos em 4 jogos, é o 18º, o Sport 1 jogo só, 1 empate, é o 19º, e o ABC em 5 jogos, 1 empate, é o lanterna do Brasileiro da Série B. E tem um detalhe, na primeira rodada do Brasileirão, quando nós fizemos Vitória e Ponte Preta, vitória por 3-0, né? Do Vitória em cima da Ponte. Sim. Eu falei, olha, toma cuidado com o Vitória. Não, o Vitória tá vindo da da Série C. Não, o Vitória tem camisa, tem estrutura, além de ter camisa, tem uma força muito grande no Nordeste, é um dos grandes clubes do Nordeste, ao lado do Esporte Clube do Recife e do Bahia. E realmente vai dar trabalho esse Vitória no Brasileirão da Série B. É isso, muito bem. Portanto, passando a limpo pra você, passando a régua aqui nos jogos da Série B, nos canais Futebol Interior, você acompanha tudo. Tamo junto! YouTube, Facebook, Rumble, Futebol Interior, também no canal de áudio do portal Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. Você que tá acompanhando a gente também pela Rádio Futebol na Canela. Vamos pro segundo intervalo, Felipe? E aí a gente já não fica devendo mais intervalo aqui no nosso pré-jogo. E daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com tudo de Ponte Preta e Ceará pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, 10 da manhã mais 31 minutos, 10h31, seja bem-vindo você que está acompanhando a gente nos canais Futebol Interior. Já já vou acionar aqui o André Luiz para trazer convidado para a gente na nossa jornada esportiva, mas deixa eu abraçar aqui a nossa audiência, aqui no Facebook primeiro, Carlos Roberto Soares, Macaca, amor da minha vida, 3-0, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, bom dia a todos, excelente domingo, Ponte Preta 3-1, rapaziada tá confiante, hein? Deixa eu ver quem mais. O Osmar Dangar, bom dia a todos da Rádio Torcedores. Ótimo domingo e transmissão. Sempre juntos, independente dos resultados. É isso, meu querido. Muito bem. Obrigado. Você que tá mandando mensagem pra gente no Facebook. No YouTube, daqui a pouco eu vou registrar a sua participação, porque agora o André Luiz que vai trabalhar e vai acionar aí o convidado dele nessa nossa jornada esportiva. Vai, André! E o nosso convidado de hoje é o zagueiro Matheus Silva. Cara, o atleta sempre é ruim ficar fora, né? Infelizmente eu tive uma lesão chata, tive uma lesão no joelho, onde não esperava, mas faz parte. E graças a Deus eu pude voltar terça-feira, acho que a gente fez um grande jogo, todo mundo, a equipe suportou bem, a gente precisava da vitória e graças a Deus fizemos um grande jogo. E feliz com a minha volta, feliz de atuar os 90 minutos, feliz de não sentir nada, estou bem, a tendência é só melhorar e seguir crescendo junto com a equipe. Durante seu período fora, quem ganhou espaço no seu setor foi o Edson, jovem formado na base. Você que tem 27 anos, mais experiente, como avalia o crescimento do Edson entre os profissionais e de outros jovens zagueiros que fazem parte do grupo? Cara, o Edson é um grande jogador, acho que a Ponte tem uma pérola aí na Ponte Preta, esse menino vai dar frutos com certeza para a Ponte Preta. É um baita de um zagueiro, tenho certeza que ele vai galgar grandes coisas na carreira dele aí. Voltando ao jogo de terça, qual sua análise sobre a vitória da Ponte, a primeira dessa Série B? Fizemos um grande jogo, acho que dentro de casa o mais importante é vencer, não importa como seja, lógico que a dificuldade vai existir, mas eu acho que a gente tem que estar preparado, seguir evoluindo a competição exige isso, e espero que domingo novamente a gente pode fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com resultado positivo. Nesse domingo a Ponte tem o Ceará pela frente. Nessa quarta eles venceram a Copa do Nordeste contra o Sport, vem de vitória contra o ABC em Natal pela Série B. O que pode projetar para esse duelo, mais um no Majestoso? Cara, vai ser jogo duro, eu acho que na Série B não tem jogo fácil, seja dentro de casa ou fora de casa. E se tratando de uma equipe igual o Ceará, todo mundo sabe, uma equipe gigante, mas a Ponte também é gigante, dentro da nossa casa, no apoio da nossa torcida. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, a gente está evoluindo e a gente tem que evoluir mais. Mas eu acho que os pés no chão e trabalhando duro, a gente vai fazer um grande jogo. Do zagueiro Matheus Silva, o nosso convidado de hoje, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, Matheus Silva é um cara que na zaga da Ponte Preta dá segurança, né, ô Frank? O Matheus, o Fábio Sanches, essa dupla de zaga encaixou bem na Ponte, Marcelo. E ele citou o Edson, né? Eu tenho dito que o Edson tem crescido e evoluído muito. É uma bela dor de cabeça pro Felipe, porque um desses três aí não vai jogar, não vai ser todas as partidas que ele vai ter essa opção de utilizar 3 zagueiros. Um tem que ir pro banco, e eu vou confessar, vai ser um pecado o Edson ir pro banco, mas eu acho que a gente
tá bem servido com esses 3 zagueiros. E acredito ainda, Marcelo, na recuperação do Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira não é mau jogador, não. Ele também tem seus predicados. Passou um mau momento aí, quem sabe numa próxima oportunidade não mostre também o seu valor, né? É isso, agora eu vou aqui pro YouTube, Futebol Interior, já abraçando a nossa audiência na arquibancada virtual aqui no YouTube. O Gustavo Carvalho, bom dia, amigos, ótima transmissão a todos. Ansioso para ver Gé e Eliel, eu também, cara. Hoje nesse ataque, acho um time bem forte na marcação e com muita mobilidade para atacar as linhas do Ceará. Gostei da escalação, vamos apoiar o Felipe Moreira. Ô Gustavo, eu ia até falar isso depois, mas é claro que o trabalho do Hélio dos Anjos não foi ruim, né? A torcida da Ponte Preta tem saudades do Hélio dos Anjos, porque também trouxe de volta a gente para a Série A2, né? Mas ele também ajudou a colocar a Ponte na Série A2, a gente não pode esquecer disso, porque muita caca que ele fez originou no rebaixamento da Ponte da 1 para 2, mas são águas passadas, vamos deixar isso para lá, né? Mas se tem uma coisa que o Felipe Moreira fez que o Hélio dos Anjos não fez, foi descobrir que o sistema defensivo da Ponte Preta era um queijo suíço, cheio de furo, né? Porque ele colocou um volante, um cara mais marcador, que é o Filipinho, e no jogo anterior ele colocou 3 zagueiros. Então ele percebeu que o time precisava dar uma estancada aí no número de gols que tomava, né? Então se tem uma coisa diferente do Hélio dos Anjos que o Felipe Moreira descobriu, foi isso, percebeu, né? Que ele precisa colocar um time mais, como é que eu vou dizer? A gente fala retrancado, aí vai falar assim, o Felipe Moreira é retranqueiro. Um time mais... me fugiu a palavra, mas um time mais cauteloso. Cauteloso, melhor postado em campo, entendeu? Porque com o Hélio dos Anjos parecia um Buma Meu Boi, entendeu? Não sobrecarregar a primeira linha, principalmente o primeiro volante. Porque parecia que a gente tinha um monte de zagueiro ruim, não é o caso, né? A gente tem Fábio Sanches, a gente tem o Edson, que tá sobressaindo. O Thiagão, anteriormente tinha dado uma boa impressão, aí depois desses últimos jogos acabou deixando uma impressão ruim, porque o sistema defensivo não funcionava. Isso, você tem no seu time toda hora a bola estourando em cima da zaga, em cima do sistema defensivo, é claro que vai aparecer falhas, né? Eu também concordo, Marcelo, eu tenho a mesma opinião que você. A reestruturação do meio-campo da Ponte para trás, para mim, só aí o Felipe já deu uma machadada na cabeça da cobra. Eu tô pra te dizer que se o Fábio Sanches está à disposição hoje, ele ia jogar com 3 zagueiros de novo. É verdade. Ele iria jogar ia ficar no banco. Ele ia jogar com 3 zagueiros, porque foi um esquema que ele achou que não, como eu disse anteriormente, não vai sobrecarregar o meio campo, principalmente o primeiro volante, que é o cabeça de área, né? E vai dar uma mobilidade maior aos 2 laterais. É isso mesmo, Frank? Sim, com certeza. O único problema que eu vejo em relação aos 3 zagueiros no futebol brasileiro é que, originariamente, no Brasil, o 3-5-2 dificilmente funciona. Por quê? E até mesmo na Europa, muitos abandonaram esse sistema. Porque Franco Baresi, eu vi um só. Jogava demais. E esse terceiro zagueiro que faz o jogo pelo meio, ele precisa ter um posicionamento irretocável, Marcelo. Quando o seu time é atacado, ele está lá no meio entre a zaga, ele está posicionado cobrindo o zagueiro que sai. Quando o seu time está com a bola e vai para o ataque, ele se torna, vamos dizer assim, um armador vindo de trás. Então tem que ser um cara com muita capacidade. Eu gostei da Ponte na segunda etapa com esse sistema com os 3 zagueiros. Mas o Felipe, eu vou aqui elogiar, né? Quando erra, a gente fala. E tem que elogiar quando acerta. Ele definiu o posicionamento. Ele fez o simples e o básico. Porque você pode jogar com 3 zagueiros, desde que cada um entenda o seu espaço em campo e mantenha a posição. E nisso ele foi muito feliz. É isso. Seguindo aqui com a nossa audiência, Maria Aparecida Dami, bom dia a todos do FI, abraço pra você também, minha querida, aquele abraço. Neto Amaral, bom dia, mande um alô pra torcida organizada Ceará Mor. A maior torcida organizada do Nordeste, parabéns pelo trabalho, rapaziada. Boa, Neto. Viviane Cristina, bom dia, excelente domingo.
a todos. Boa sorte, Ponte Preta. Valeu, Vivi. 1-0 para Macaca. Osmar Dangar, bom dia, bom domingo, amigos do rádio e torcedores. Lá vamos nós para mais uma alegre jornada, independente do resultado. A gente prefere, para nós que somos torcedores da Ponte, uma vitória da Ponte Preta, mas foi o que a gente falou aqui. O adversário hoje é bom. É bom. Para mim, o Ceará vai voltar para a primeira divisão. O time do Ceará, só se acontecer uma coisa muito complicada por lá. O Ceará e o Vitória. 2 fortíssimos candidatos a subir. O Vitória eu quero esperar um pouco mais. Eu também vou esperar um pouco. Porque o Vitória, pra mim, tem muito jogador experiente. Machuca 1, 2 ali, pronto, já era. É como eu falo, sempre no início do campeonato, né? Vitória quero esperar um pouco mais. Deixa eu pegar um gancho. Pega. Quero mandar um abraço pra um cara que jogou aqui na Macaca e a gente gosta muito dele. E com certeza deve estar acompanhando o jogo aí, hein? Narciso, meu centroavante. Narciso. Aquele abraço pra você. Narciso. Que saudade, amigo. Boa. E mandando um abraço aí, um rapaz falou, o quê? Ceará Amor? Ceará Amor. Forte abraço à torcida Ceará Amor. Muito bem, torcida do Vozão é uma torcida apaixonada, né? Aliás, como tem torcida o Ceará, Fortaleza, os clubes do Norte e Nordeste... Falar um negócio pra você, é bonito de você assistir jogo. Eu tenho vontade um dia de ir no Castelão assistir um jogo. Ceará e Fortaleza, cara. Que coisa linda, né? Cobra fumo, hein? Eu prefiro assistir eles jogando contra outro time, tá? O clássico deles eu não quero ir, não. Por exemplo, Remo e Paysandu, outro jogo que eu tenho muita vontade de assistir. São jogos pegados, né? Bom, vamos nos abraços aqui. O HC80. Valeu. Salve, Corsato e companhia aqui 100% na sintonia. Com certeza vai dar Nega Véia 3-1. Dangar Transportes. Bom dia, amigos. Fábio Bruno. Tá bom, Fábio. Obrigado, viu? Abraço pra você. Cauã Alves. Pra cima deles, Vozão. Viviane Cristina. Frank. Será que o Thiago vai ter uma nova chance com esse treinador? Vai, a Viviane tá perguntando. Vivi, com certeza. E o Felipe trabalhou com o Thiago, né? Uma das coisas que eu tenho falei na hora da Macaca, é que o Felipe leva uma vantagem sobre qualquer treinador que chegar aqui. Esse elenco, principalmente os nossos jovens, todos eles passaram com o Felipe. O Felipe conhece todos. E nada melhor do que alguém que conheça você no seu trabalho para extrair o melhor de você. Eu acredito sim, Marcelo, numa grande recuperação do Thiago Oliveira, até porque é muito bom jogador, gente. Uma fase acontece e às vezes na vida a gente não se encaixa por um motivo ou outro num determinado espaço de tempo, que acho que é o que foi que aconteceu com o Thiago Oliveira. Mas ainda vamos ver ele dando a volta por cima, tenho certeza. Confiança, tem que dar confiança. O que foi feito com o Jean Carlos, que infelizmente teve uma contusão séria no joelho e vai ficar fora do campeonato, mas o Jean Carlos, ó o Felipe Moreira aí, o xará do Felipe Moreira falando. Será que a gente consegue pegar, Felipe, o Felipe Moreira falando? Vamos ver, vamos tentar aí. Fala, Felipe Moreira. A gente teve mais sessões de treino para trabalhar esse jogo e com certeza vamos fazer um grande jogo. Tá aí, essa palavra de Felipe Moreira, meu caro Marcelo Corsato. Ele tá falando do tempo de treinamento, né? Do tempo de treinamento do time da Ponte Preta que ele teve. Bom, o Aparecido Alves, bom dia aqui em São Mateus, Zona Leste, na audiência, abraço pra todos. Valeu, Aparecido, obrigado, viu? Você que tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também, a gente fica muito contente com o seu feedback. Se não tá gostando, mete o negativo aí fica por sua conta. Aí não é problema meu, é problema teu. O mais importante é que você está nos acompanhando, está nos ouvindo, né? Cada um faz da vida o que quer. Né? Cada um faz da vida o que quiser, né? Aqui ninguém manda em nada. Se você tá gostando, joinha. Se não tá gostando, mete o negativo lá e seguimos. Ô, André, bom, não temos o Jean Carlos. Não. Vetado pelo departamento médico. E vai pra cirurgia no mínimo 8 meses, dependendo, como ele é jovem, dependendo, né, da evolução dele, do tratamento intensivo, pode ser que volte com uns 5 a 6 meses, né, Frank? Mas o ideal é 8. Eu não sei, né? Vamos aguardar aí, vamos torcer. Deixamos aqui as nossas orações, Jean. Muita força pra você, menino. Você tem garra e você vai vencer. E a gente está aqui na torcida. E que tenha um bom trabalho de cirurgia, né? Seja muito bem feito. É o principal. Que hoje é o que acho que mais existe, né, André, de preocupação nesses tipos de contusões, é você ter um profissional capacitado
para fazer um bom trabalho. Principalmente em especialista em ligamento cruzado. Né? Sim. E o Pablo Diego. O Pablo Diego também foi vetado pelo departamento médico, né? Pelo menos aqui a assessoria de imprensa, nós temos acesso à assessoria de imprensa da Ponte, até agora não soltou nada, mas ele não vem pro jogo, muito menos banco de reservas. Então subentende que ele está vetado. Esse grupo da assessoria de imprensa, eu não tô no grupo. Esse grupo da assessoria de imprensa, vocês conseguem perguntar alguma coisa pra ele? Não. É só a Ponte Preta que coloca, só o Paulo Santana. Tem grupo, aqui no FI a gente tem um grupo assim, que a gente fica conversando bastante durante o dia. Então o Claudinei, que é um cara que pensa na frente, falou, não, aqui só eu vou escrever, só eu vou colocar coisas interessantes, e o Carlos. São duas pessoas centradas, né, André? Aliás, tem uma pessoa do grupo que hoje cedo colocou uma frase do dia para meditação. Você leu a frase, Marcelo? Não, se eu li eu não lembro. Olha, Marcelo, melhor você não falar ela no ar, não. Eu já fiquei curioso aqui, pô. Mas então, cara, aí, por favor, né, vocês que têm aí contato do pessoal da assessoria de imprensa da Ponte Preta lá, tentem descobrir o que aconteceu com o Pablo Diego, né, Aliás, forte abraço a Paulo Santana, também ao Thiago, que é o assessor do Paulo Santana, né? Que ele que fica mais à frente ali. E forte abraço aos dois, assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta. E como esse vestiário da Ponte é bonito, hein, Marcelo Frank? Essa camisa da Ponte é linda demais. E não é porque eu sou Ponte Preta, não, gente. Não. Pra mim, uma das camisas do futebol brasileiro mais bonita é a da Ponte Preta. E detalhe, hein? Sou fãzaço dos uniformes da década de 70, André. É verdade. A listrada e a branca com as listinhas em cima do escudo. Você sabe que eu tive uma camisa quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Com 5 anos de idade, eu tive aquela listrada, aquela que foi a campeã de 69, que não era a faixa transversal. Eram 2 listas aqui. Bonita demais, hein? Então vamos lá, rapidinho pra gente ir pra ficha técnica do jogo. Então não temos o Jean Carlos, já falamos dele, já falamos do Pablo Diego, o Elvis vetado pelo departamento médico. O Elvis pelo departamento médico e Fábio Sanches com desconforto muscular. São 4. Aí o Leonardo tá no banco. Leonardo tá no banco, o Ramon Carvalho voltou, o Júnior Tavares também tá no banco. Então, o Frank. Teve 4 baixas e 3 retornos. O Jean Carlos tá fora do campeonato. O Júnior Tavares, quando tá jogando, não tá jogando bem. Ele vai ser o reserva imediato ou até várias vezes vai atuar de titular, porque o Arthur joga de zagueiro. Na verdade, Marcelo, depois da partida feita no meio da semana pelo Mailton, e olha aqui que eu tô de cadeira para falar, todo mundo sabe que eu desde da entrada do Mailton no time da Ponte, eu aqui não vou fugir da raia, eu não tinha gostado de nenhuma. Critiquei todas as vezes, mas nesse último jogo com o Botafogo, ele não só entrou bem, como entrou querendo jogar. E entrou pelo lado esquerdo. E ao ser entrevistado, ele contou uma particularidade que eu, para ser sincero, desconhecia dele. Ele também gosta de jogar do lado esquerdo, Marcelo. Me lembrou até o Diego Renan. Então, quem sabe a Ponte, a partir do jogo com o Botafogo, em que pese, infelizmente, termos perdido o Jean Carlos provavelmente para todo o campeonato, a gente acabou ganhando mais uma opção, porque o Mailton fez uma partidaça quando entrou. Então, de repente, a gente tem o Arthur hoje na esquerda, o Mailton podendo jogar e o Júnior Tavares. Mas o Júnior Tavares, a gente precisa entender o seguinte, ele é um baita jogador, cara. Só que ele tem um estilo de jogo diferente. O treinador precisa conversar, ver o melhor posicionamento dele. Ele ainda vai ser muito útil para a Ponte. Só que o estilo de jogo dele, Marcelo, é diferente. Ele, por exemplo, ele já hoje não tem assim, aquela aptidão para ficar jogando pela lateral. Ele prefere fazer uma segunda linha, armando, dando uma cobertura. Inclusive, me lembro do jogo dele contra o Brasil de Pelotas, que para mim, do Júnior Tavares na Ponte, foi a partida que eu mais gostei. Só que naquele jogo ele termina o jogo como meio armador. E foi quando a Ponte mais incomodou o Brasil de Pelotas. Ele chutou para gol, ele distribuiu jogada. Então, assim, são coisas que o treinador no dia a dia vai pegando o jeito. Quem sabe, né? A gente que vivia pedindo, por exemplo, uma oportunidade pro Jean Carlos na frente, quem sabe a gente devagar não vai ajeitando da casa. Muito bem, as equipes já daqui a pouco entrando no gramado, são 10 da manhã mais 49 minutos. Deixa eu fazer aqui rapidinho o meu momento Nelson Rubens no jogo. O Ceará tem um lateral direito, o Michel Macedo, ex-jogador do Corinthians, Atlético Mineiro, futebol espanhol, Juventude, Ceará.
enfim, jogou por várias equipes do futebol brasileiro, né? Está hoje no Ceará novamente. E o Michel Macedo, ele é casado com uma daquelas... teve na época, nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, o negócio de chamar as mulheres com nome de frutas, né? E ele é casado com a mulher melancia. Rapaz! A Andressa tá Soares. Mal ele, hein? Tá mal Andressa ele. Soares, e já tem um filho com ela que chama Arthur. Nasceu no dia 22 de julho de 2020. Nome forte, hein? Nome Mas por forte. que é... Abraço, doutor Arthur! Mas por que é mulher melancia? Você não imagina. Nem um pouco. Vamos fazer o seguinte, então? 30 segundos, a ficha técnica do jogo pra você aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida, Associação Atlética Ponte Preta vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Edson. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Matheus Silva. E na ala esquerda, o 15, Arthur, capitão da equipe. O meio campo da Nega Véia começa com 8, Felipe Amaral. Meia dúzia, Filipinho. 20, Matheus Jesus. E 21, Cássio Gabriel. E à frente... a dupla que todo mundo queria no ataque da Macaca. 9 Eliel e 19 Gé. Olha o repeteco da Nega Véia de Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Edson 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipe Amaral 8, Felipinho meia dúzia, Matheus Jesus 20, Cássio Gabriel 21, Eliel 9, Gé 19. No banco, Luan, Pedro Rocha, Mailton, Leonaldi, Dudu, Tiago Oliveira, Pablo Baia, Guipira, Samuel Júnior Tavares, Ramon Carvalho e Tomás. 4 jogos com 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 4 pontos. 12ª colocada, na disciplina são 12 amarelos, 3 vermelhos. A Ponte marcou 4, sofreu 6 gols. Próximo jogo da Ponte, domingo, dia 14 de maio, 3h30 da tarde, com total cobertura dos canais de Futebol Interior. A Macaca vai no Estádio do Café, pegar o Londrina, em Londrina, no Paraná. Futebol Interior. É o Ceará Sporting Clube, escalado e definido pelo técnico Eduardo Barroca. Vai a campo com Richard, o goleiro número 1. 88, Michel Macedo. A zaga central, 3, Thiago Panussá. 13, Luiz Otávio, capitão da equipe. Na ala esquerda, o 23 é Danilo Barcelos. O meio-campo do Bozão começa com meia dúzia, Richardson. 95, William Maranhão. E 10, Jean Carlos. E à frente, 11, Eric. 77, Janderson. E 9, Nicolas. Olha o repeteco do Bozão de Richard 1, Michel Macedo 2, Thiago Panussá 3, Luiz Otávio 13, Danilo Barcelos 23, Richardson meia dúzia, William Maranhão 95, Jean Carlos 10, Eric 11, Janderson 77, Nicolas 9, no banco, Bruno, David Ricardo, Kaique, Arthur Rezende, Chay, Gabriel Lacerda, Eric Pulga,
Varley, Vitor Gabriel, Lubanor e Castilho. O Ceará, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas, 3 pontos no campeonato, 15º colocado, 13 cartões amarelos, 1 vermelho, marcou 2, sofreu 4, seu artilheiro é Vitor Gabriel. Próximo jogo, sábado, 13 de maio, às 18h15, contra o Tombense, no estádio Presidente Vargas, na lindíssima Fortaleza. Arbitragem. Apita o jogo, Rafael Rodrigo Klein. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Lúcio Biersdorf Flor. Assistente 2, Maurício Coelho Silva Pena, o trio do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. As equipes já no gramado, no estádio Moisés Lucarelli, torcedor da Ponte Preta tá chegando nessa manhã bonita, ensolarada de domingo. Expectativa de quanto, hein, André? Olha, a expectativa na terça-feira tivemos um pouco mais de 3.000, quase 3.300 torcedores. A expectativa hoje, apesar de um domingo de manhã, né? O pessoal ali antes do almoço, é um domingo ainda normal. Não é domingo de Dia das Mães, que será no próximo. Então a expectativa de 5.000 a 5.500 torcedores esta manhã e tarde aqui no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Ceará, Marcelo Corsato. Muito bem, Hugo Moreno tá acompanhando a gente, mandou zap no 989893526. Ele diz que tá torcendo para Ponte Preta de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado pela audiência, viu, Hugo? Obrigado, rapaz, pelo carinho da companhia, seja bem-vindo. Bom, a execução do hino nacional brasileiro no estádio Moisés Lucarelli. Capitão da Ponte é o Arthur hoje e o capitão do Ceará é o Luiz Otávio. A Ponte toda de branca, com o uniforme que tem a faixa preta no peito. Camisa bonita, uniforme bonito esse da Macaca, hein? Camisa do goleiro, hoje o uniforme do goleiro Kaique, todo amarelo, ele parece uma gema de ovo. O time do Ceará com uniforme preto e branco, listrado, né? Calção, meias pretas, camisa nas cores preta e branca. E o goleiro, o Richard, com o seu uniforme todo azul. Tá quase tudo pronto lá, André. É o uniforme da Ponte, esse lindo da uniforme 1, a camisa branca com a faixa transversal preta. E o uniforme do Ceará é muito semelhante. Esse uniforme número 1 do Ceará, o listrado, como você bem disse, ele é muito semelhante ao do Santos Futebol Clube, né? O uniforme 2 do Santos. É isso. Meu comentarista Frank Francisco, tudo pronto, a bola vai rolar. Mais uma jornada da Ponte Preta nessa trilogia da Série B 2023, quinta rodada. E aí, já com as equipes definidas, sua expectativa? Marcelo, continuo confiante. Acredito num grande jogo no Majestoso hoje. O Ceará, a gente vê uma boa equipe. A Ponte, para mim, está bem montada. Hoje a gente tira a dúvida se Eliel e Jé pode jogar junto. Eu, particularmente, acredito que pode dar certo, né? O meu único senão é que a gente vai sentir falta do Pablo Diego, em que pese, de repente, não está jogando tudo que já jogou na Ponte, mas hoje é um dos jogadores de destaque desse ataque da Ponte. E estava voltando a jogar bem, né? Mas eu me lembro que no último jogo ele teve uma pancada feia, né, André, não foi? Ele teve uma pancada e a partir dali não rendeu tanto como estava rendendo até então. Pode ser que tenha sido realmente algo mais sério, esperamos que não. E até porque, analisando o banco, Marcelão, hoje de opção ofensiva com velocidade, só Guipira, hein? Não tem outro. Guipira, esperança de gols para o torcedor. Aí você quebra tudo, Não faz isso, André. Apesar de que ele entrou bem no último jogo, hein? Não, ele tem jogado bem. Eu brinco, mas é bom o torcedor da Ponte. O problema dele é que não sabe concluir, né? É o bom torcedor ele é beirada, da Ponte, né? O torcedor da Ponte precisa apoiar. Esse menino também vai dar retorno, ele é muito jovem. E o Pouso Alegre estava interessado nele, por enquanto não virou nada, porque você fala, a janela tá fechada para a Série C e D, não. Né? Verdade. Tá fechada para a Série A e B. Então ele poderia ir para a Série C, mas acabou não acontecendo isso daí, né? Enfim.
sei lá, vamos manter no elenco aí, é aquilo, né? Dar confiança e aguardar para ver que bicho vai pegar aí com o Guipira. Bom, eu vejo lá o Danilo Barcelos, ex-jogador da Macaca, aqui. Tem saudade de Danilo Barcelos, ô Frank? Tenho. Pra mim, o Danilo Barcelos, um dos melhores momentos da sua carreira foi aqui na Ponte Preta. Ele se identificou muito com o clube também, né? Se a nossa situação financeira fosse outra e me fosse dada a oportunidade, por exemplo, de escolher Júnior Tavares ou Danilo Barcelos, eu preferiria Danilo Barcelos. Pensa num caboclo de sorte, a TV mostra agora o Eduardo Barroca, né? Ele assumiu o time do Ceará, perdeu o jogo pro Sport, ganhou nos pênaltis e foi campeão. Olha que aproveitamento, hein? 0% e campeão, Um jogo, uma derrota e título. Uma derrota e campeão. É legal ver o Leonaldo de novo no banco de reservas. O Leonaldo, pra mim, é um dos melhores jogadores desse elenco da Ponte Preta. Nenê Santana, que saudades. Nenê Santana, Felipe Moreira. Juninho, Nenê e Oderley. Rapaz, eu me lembro que tem um jogador que às vezes a gente não cita. Tem até tem amizade com ele aí no Facebook. O Rudinei. Rudinei, verdade. Rudinei também jogava muito. E como tinha essas duas feras aí, quantos jogos o Rudinei não jogou de cabeça de área? E no gol só tinha um tal de Carlos Roberto Galo. Você lembra dele? Concurso na Ponte Preta, quando se fala de goleiro. Lembrando sempre, antes que briguem comigo, o Ciasca eu não vi jogar. Meu pai comentou pra mim. Meu pai fala que ele era melhor que o Carlos. Meu pai fala que o grande goleiro da Ponte Preta falava, né? Era o Ciasca, né? Papai já se foi. Como dos que eu acompanhei, pra mim, concurso, Carlos Roberto Galo. Fera. Eu não sei se é o meu relógio que tá adiantado ou se é o do árbitro que tá atrasado, cara. Pra mim já é 11h01 aqui. Agora são 11 horas e 1 minuto, horário oficial de Brasília. Tá conferindo com o seu, Marcelo. Então, e ele vai dar 1 minuto de silêncio ainda, todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Que deve ser TV. Não, apesar que a TV não é porque a TV é fechada. Então, sei lá. Deixa eu mandar abraço pra Ângela Maria, 2-0 Macaquinha, Edilson Roberto, força Macaca, precisamos dos 3 pontos hoje. Entrando agora no Majestoso e um sol de arrebentar o cérebro. Esse é o problema dos jogos às 11 horas da manhã. Edilson, boa sorte pra nossa Macaquinha aí, companheiro. Edson Cláudio, bom dia, pra cima Ponte, Ângela Maria. Carlos Lemos, Matozinho tá mandando bom dia, excelente domingo pra todos. Vai começar o jogo, posse de bola do Vozão, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coça. Bom jogo pra você, pra mim, pra todos nós aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola do time do Vozão, bola com o zagueiro aqui pelo lado direito, Michel Macedo. Sobrou pra Ponte, Cássio Gabriel dominou, vai pintar o gol da Ponte, a batida pro gol, pra fora. Bobeou, a zaga do Ceará saiu jogando mal ali. Cássio Gabriel roubou, deu pro Eliel, bateu dentro da grande área, prensado. A bola se perdeu, foi embora. Será que o Michelzinho tava pensando na esposa, André? E no primeiro ataque do jogo, o primeiro da Macaca. Ele estava lembrando fruta, melancia. Deu de presente, Cássio Gabriel bateu na carteira, olha a Macaca. Escanteio, a bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, voltou, sobrou. Vem a bicicleta do Matheus Jesus nas mãos do Richardson. Do Richard, sai do gol para fazer a defesa e agora tome contra-ataque do Ceará, bola enfiada no comando, Giancarlo tava lá, sai o goleiro da Ponte. Rapaz, com 1 minuto de jogo, já 3 ataques, 2 pra Ponte, 1 pro Ceará, hein, André? É verdade, no lance anterior a bicicleta, que bem postado, o goleiro Richard fez a defesa, mas a Macaca desce, olha Eliel. Pela esquerda dominou 2 jogadores na marcação, olhou pra dentro da grande área, cruzou rasteirinho na boca do gol, Luiz Otávio. Chega, mete o pé na bola, o capitão do Ceará tira dali, ela cai de capitão para capitão da Ponte, bola com o Arthur, deu pro Matheus Jesus, soltou na esquerda pro Eliel, chega a zaga, mete o pé na bola, tira Michel Macedo. Michel Macedo tirou lateral, posse de bola pro time da Ponte, comecinho de jogo, Matheus Jesus pegou essa bola, já bateu, tocou pro Arthur, devolveu, tocou pro Matheus Jesus, lado esquerdo, enfia, toca a bola pra o Gé, Gé deu a bola pra Arthur, enfiou na frente, boa bola, lado esquerdo pro Gé, vai pra área, Gé, Eliel, tá aqui no comando dentro da grande área, tá o Cássio Gabriel, bola pro Felipe Amaral, dominou, fez o corte, fez a finta, tocou pro Gé, bateu pro gol, pegou o goleiro, Richard, pega o goleiro, faz a defesa, André.
No chute forte do Gelli, se livrou do zagueiro e bateu de perna direita. Bem postado no meio do gol. Richard fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 majestoso. Informação para a construtora Patriani. O Dangar Transportes está dizendo, passou o horário do jogo sim, 2 minutos. Neuci Lucato, quase. Boa, gente querida, vamos ganhar 3-0 para a Ponte. E agora o árbitro vai pegar uma falta em cima do jogador do Ceará, o número 11, Eric, está caído aqui no campo de defesa pela direita. O Gé, o Gé, quando ele tá em alguma jogada, me dá um medo, André. Ele não perde a viagem, né? É uma no cabo, outra na ferradura. Dessa vez ele pisou no pé esquerdo do jogador Eric, que tá doendo até em mim aqui. Falta para o Ceará, lado direito, defensivo, continua 0-0 majestoso. Informação para Iga Atacado. O Gé tem que lembrar que tem VAR. E ele não pegou realmente, o cara tirou o pé, mas ele foi com o pé acima da bola, né, cara? O Gé, de repente, ele me lembra alguns jogadores do passado. O pavio dele é muito curto, maluco. Que coisa de doido. Ô Gé, dá uma segurada, querido. Dá uma segurada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. É isso, 3 minutos e 40 passados do primeiro tempo, Campeonato Brasileiro para você, Série B, quinta rodada, majestoso. Vem pro campo de ataque o time do Ceará, bola pelo lado esquerdo com o Janderson, base do Corinthians. Base do Corinthians, o Janderson tava no Grêmio. A Ponte recupera a posse de bola com o Luiz Felipe. Soltou atrás, mete o pé na bola, tira dali o Edson. A bola cai aqui no comando, cai no peito do Panussá. Ele solta a bola pelo lado esquerdo pro Luiz Otávio. Recua, toca a bola pro Richard. Goleirão do Ceará dentro da grande área. Perna direita, despacha a bola pro campo de ataque. Era pro Janderson. A bola se perde, vai embora. Cara, tô gostando da movimentação. Tá chegando torcedor ainda no estádio Moisés do Carelli. Torcedor chegando ainda no estádio Moisés do Carelli. Acredito entre 5 mil torcedores também. Viu, André? Por volta, uns 5.500 por aí. Lembrando que a Ponte chegou a vender ingresso para a torcida do Ceará, mas aí tem aquela recomendação, o Ceará tá punido, não pode receber torcedor em seus jogos. 8 jogos. Isso, numa treta que teve no jogo contra o Cuiabá, e aí a Ponte então teve que cancelar a venda pro torcedor do Ceará. E devolver o dinheiro para quem comprou. Entendo que se o torcedor do Ceará pudesse comparecer no estádio hoje, pelo menos uns 1.500 torcedores estariam aí. Com certeza. É uma pena, né? Tem algumas punições que... Bom... Vamos lá, né, Marcelo? Prejuízo para nós, né? Prejuízo para nós também. Tem muito nordestinos, né? Tem uma colônia nordestina, os nossos irmãos nordestinos, muito grande em Campinas e toda a região metropolitana, principalmente do estado do Ceará. É Vero, vem o time do Ceará, bola pra dentro da grande área, Nicolas dominou, chega Edson pra tirar dali. Na verdade era o Matheus Silva, mas não tava valendo mais nada, rapaz, eu achei estranho isso aí, hein. O Nicolas dominou dentro da grande área, mas tava livre. Tava livre, mas não tava muito impedido não, tava impedido, mas não tava muito impedido e foi no meio da zaga ali. Tava impedido, o lance foi impugnado, André. Já marcava o assistente 1, Lúcio Biersdorf, Flora do Rio Grande do Sul. Lance favorável a Macaca, continua 0-0 majestoso. Manda abraço pra Vivi Vicente aqui no Facebook. Cheguei, meninos, bom dia. O Francisco Carlos, pra cima, Vozão. Maria Alice tá mandando bom dia. Álvaro Volney, vamos Ponte. Torcendo aqui de Ribeirão Preto. Ô, Álvaro, obrigado pelo carinho, rapaz. Meu xará Marcelão. Meu xará e seu xará. Marcelo Francisco. Olha isso, que legal, hein? Bom dia, amigos do rádio. Nação Ponte Pretana, abraço à cidade de São Carlos. 2-0 pra Ponte Preta. Ontem teve o derby lá, São Carlos e São Carlense. Na Bezinha do Campeonato Paulista. Posse de bola pro time da Ponte, bola enfiada. Lado esquerdo pro Gé. Fez a finta, invadiu a grande área. Não tem ninguém dentro da grande área. Chegava lá o Cássio Gabriel, dentro da grande área, ele cruzou, a zaga chegou e tirou, escanteio pra Ponte, André. E no cruzamento do Gelli, entrou na diagonal pela grande área, acabou batendo a bola no pé esquerdo do Thiago Panussá e foi embora. Linha de fundo, lado esquerdo, favorece a Macaca, Cássio Gabriel na bola. A Macaca desce, que era o primeiro gol do jogo. O centroavante da Ponte hoje, por incrível que pareça, é o Cássio Gabriel, cara. O Gé e o Eliel jogando aqui pelo lado esquerdo. Vai pra bola, Cassinho, escanteio ao lado esquerdo, 7 minutos cravados. Primeiro tempo de jogo, 0-0, Cássio. Chuveirou na boca do gol, Nicolas.
Nicolás mete a cabeça na bola, tira dali. Ela vai voltar no campo de defesa. Luiz Felipe recua a bola azul e branca pro goleiro Kaique, todo de amarelo, perna esquerda, fora da grande área. Despacha a bola pro campo de ataque, vai brigar o Gé, sobe com ele o Luiz Otávio. Hoje o duelo de dois grandões, mas o árbitro tá pegando impedimento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Moderador aqui no YouTube tá trabalhando, já excluiu uma mensagem de alguém aqui, o nosso moderador, eu não cheguei a ver a mensagem. Alguém falou borracha lá. O José Maduro, Frank, sem o chapéu, já ganhamos o jogo, sem dúvidas. O chapéu tá ali, ó. Mostra o chapéu aí, Frank. O chapéu tá ali, ó. Ponte Preta, posse de bola com o Felipe Amaral, tocou a bola pro Matheus Jesus, tentou aquela tacada de sinuca na frente pro Eliel, chegou por ali o Jean Carlos na recomposição, recupera, toca a bola pra Eric pelo lado direito, toca a bola pra Jean Carlos, sai da ponta, vem pro meio, soltou a bola no meio ali pro número 95, que é o William Maranhão, tabela, toca a bola o time do Ceará, bola pela direita, Michel Macedo cruzou rasteirinho na boca do gol, zaga da Ponte. Chega, afasta, tira o perigo dali, o jogador da Ponte, o Edson na sequência, Richardson. No carrinho, vai ter que tomar cartão, hein, meu querido? Tem que tomar cartão, hein, meu querido? E o árbitro não vai dar cartão, não. Falou, não vai ter cartão, não. Chegou ali o Matheus Silva pra conversar. Eu daria cartão pro Richardson, bonzinho o seu Klein, hein? Ah, rapaz. Olha, o cara chegou, mas chegou levantando tudo. Foi o Eliel, né? Ele levantou até poeira da gama, o Richardson, camisa número meia dúzia do Ceará, merecia amarelo, pegou o pé esquerdo no ar do zagueiro Edson. O árbitro foi lá e marcou apenas a falta. Agora o jogador da Ponte está sendo atendido, jogo paralisado. Informação para Store Colchões. Bruno tá junto com a gente, José Maduro, Dangar Transportes está aqui, Cauã Alves, Jean Oliveira, Jean, aí não, né, mas respeito, mas não concordo, hein. Como que você fala um negócio desse no começo do campeonato? Ótima transmissão, abraço, tá bom, obrigado pela audiência, viu? Eu respeito, mas não concordo. E o Richardson olhou pro juiz e falou, não mereço cartão não, mas merecia cartão sim, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O Aparecido Alves está dizendo que o juiz não gosta de dar cartão. Nessa aí eu achei que ele ficou devendo. Ronaldo Neto tá com a gente. Hoje eu tô com 2 lives abertas aqui, viu? Eu já sou meio doido, rapaz. Vou ficar mais doido ainda. Entraram de novo em cima do Eliel, hein? Olha lá, de novo. Agora foi o Michel Macedo. Os caras estão revezando na pancada ali. Michel Macedo pegou Eliel na passagem, que está se contorcendo em dores no gramado. E o árbitro foi lá, o senhor Rafael Rodrigo Klein, e apenas marcou a falta. Eliel tá dando trabalho, hein? Esse menino é muito bom de bola, viu? Eliel é muito bom de bola. Claro que tudo na vida pode mudar, né? Ele pode dar jogador? Pode. Ele pode ir pra seleção brasileira? Pode. Pode não ir? Pode também. Pode fazer carreira no exterior? Pode. Mas tem potencial o menino Eliel, tem que cuidar desse rapaz aí. Bola com o Arthur, tocou a bola para Matheus Jesus, dominou, devolve, toca a bola para Arthur. Eliel já descambou lá pela esquerda, soltou bola pro Cassinho, pau nele, falta. Marcelo, vai ficar difícil esse critério do juiz aí, hein? O Ceará tá travando muito o jogo, né? Tá travando muito o jogo. Posse de bola pra Ponte. Mamãe, rapaz, Edson recebeu a bola, Matheus Silva do Edson. Jogada perigosa, conseguiu tocar a bola pro Arthur. Arthur virou o jogo bonito, hein? De lateral pra lateral, boa bola, boa. Vai, Matheus, pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, na boca do gol. Passe errado. Entrava o Matheus Jesus no comando e também por ali o Gé no segundo pau, no cruzamento pela direita. A bola se perdeu, foi embora, tiro de meta pro goleiro Richard fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. A Ponte não ataca pela direita, de jeito nenhum, muito difícil. O Danilo Barcelos pegou pela primeira vez na bola agora. A Ponte recupera, Felipe tocou pro Matheus Jesus, bateu pro gol! Ela passa, vai embora.
time do Ceará tá dando bola pra Ponte aí. O Natal tá longe, mas o Ceará tá dando bola pra Ponte, hein, ô André? É verdade, o Ceará não está bem no meio-campo. A Ponte desce muito, e principalmente pelo setor esquerdo, como você disse. Dessa vez, Matheus Jesus chutou forte de perna esquerda, a bola por sobre a meta de Richard. Tiro de meta para o Ceará, continua 0-0, majestoso. Informação para Shimozono Mega Sorte. O Francisco Bruno falou agora há pouco que ele estava em Fortaleza, mas aí ele lembrou que ele torce pro Ceará e ele escreveu embaixo: estou ligado aqui no Ceará. Vamos. E agora choque, 2 jogadores caídos no gramado. Um é o Eric, o outro me parece o Eliel, hein? Caiu sozinho o Eliel, hein? Rapaz, não gostei. Aqui foi o Arthur que pegou o Eric, né? Foi falta, realmente. Foi falta. E depois o Eliel caiu ali, como diz o Frank, sozinho, André. Vamos ver, aguardar aí o que está acontecendo com o Eliel. Caiu sozinho, veio ao solo. Nesse momento vai ser autorizada a retirada dele pela maca. Vamos ver se vai ter condições de continuar em campo o Eliel. Continua 0-0 no majestoso, jogo paralisado. Informação para Ovos, Satoshi. E tem bola na rede, Campeonato Brasileiro Série A, é gol do Coelho, é gol do América pra cima do Cuiabá. Jogo que tá acontecendo, começou às 11 horas. Deixa eu ver quem fez o gol. Aloysio Boi Bandido, acompanhando aqui no placar ao vivo, Portal Futebol Interior. 1 pro América, 0 pro Cuiabá. Mano do céu. Não vai dar para Eliel. Não vai dar, vai ser substituído. Daqui a pouco Leonaldo, camisa 5, primeira alteração do Felipe Moreira. Tá indo embora Eliel, machucado, para a entrada do 5. O jogador Leonaldo. Confirmando a você, Leonaldo está no jogo 9. Eliel foi embora. Primeira alteração processada pelo técnico Felipe Moreira na Macaca. Sai chorando, Eliel. Com a mão ali na coxa esquerda. Quando ele caiu, antes de cair, ele já fez o sinal de troca ali, né? Contusão muscular, gente, que fase, cara. E o Leonaldo tá no jogo. Eu quero a opinião do meu comentarista, porque agora vamos ter um atacante só, que é o Gé. Pera aí, você fala já. Vem Ceará, campo de ataque, bola com o Janderson. Carrinho ali do Matheus Silva. Pra cima do Janderson, apto para, marca falta. Falta pro time do Ceará no campo de ataque pela esquerda, André. Lado esquerdo favorece a equipe do Ceará. Chega por ali, a falta foi cometida pelo Matheus Silva em cima do 95, o jogador William Maranhão. É lado esquerdo, lance que vai levar perigo à meta do goleiro Kaique França. Chegou atrasado no ponto ali o Matheus, e aí acertou o William Maranhão. Vai rapidinho, Frank, Leonaldo. Ele vai mudar um pouquinho, né? Vai liberar o Cássio Gabriel provavelmente para encostar no Gé. Matheus Jesus armando a jogada para os dois. E vai provavelmente fazer uma linha de 3 na meia cancha, Marcelo. É o que eu falei, né? A opção hoje pro ataque seria só o Guipira, né? Vamos torcer pra dar certo. Que pena o Eliel. Mas o Ceará tá batendo muito. Falta pro Ceará, Giancarlo jogou na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou dentro da grande área, ficou viva por ali, tira Matheus Jesus, conseguiu tirar, sobrou pro Cássio Gabriel, agora não tem velocidade a ponte, Cassinho tocou a bola pro Gé vai passar livre, leve e solto aqui, pela esquerda o Luiz Felipe, o Gé cortou da ponta pro meio, pode até bater pro gol, demorou pra bater, Gé. E aí chegou o jogador do Ceará, derrubou o atacante da ponte. Falta, olha, e é a meia distância e nada de cartão, hein? Nada, foi o Michel Macedo que fez a falta, empurrou o jogador da Ponte, e aí ele se chocou com o Pano Sá, tá parado o jogo, falta pra Ponte, André. Um empurrou, outro veio e deu uma machadada. A falta, na verdade, foi do Pano Sá, que acabou derrubando o Gé. Meia-lua da grande área, frontal a meta do goleiro Richard, lance que vai levar perigo à meta do goleiro do Ceará. Informação para Pizzeria Papagaio. Achei que poderia ter batido o Gé quando ele dominou a bola, né? No começo do jogo também, aquela primeira jogada do Cássio Gabriel lá, se ele bate, ao invés de tentar rolar para Eliel, também teria sido melhor. Marcelo, minha única crítica à arbitragem, principalmente no futebol brasileiro, é que a coisa não é levada a sério. Cartão não tem hora para dar cartão. Se a primeira jogada ele tivesse dado o cartão pro rapaz que bateu no Eliel, o jogo já estava calmo. Quando vai conduzindo assim, você vai ver, daqui a pouco o zagueiro da Ponte vai dar uma cacetada, aí vem cartão. É ruim esse tipo de situação. E tira o talento de campo, né? Estamos sem o Eliel. E pelo choro, vai demorar, hein? Barreira formada, vai pra bola, Cássio Gabriel autorizado, jogou direto pro gol, desvio, pegou Richard. Matheus Jesus estava na bola também, mas foi o Cássio Gabriel, o Cassinho que bateu. Você viu, né, André?
Realmente, o Cassinho que bateu e quase bem postado, o Richard fez a defesa. Continua 0-0 majestoso. Informação para Café Canecão. E o Ceará agora quase que deu a bola de presente pra Ponte, é que o Cassinho se perdeu com a bola e tudo. Posse de bola, ele tá sentindo a coxa também ali, o Michel Macedo. Não sei se vai dar pro jogador do Ceará. Abraço pro José Adão. Bom dia, assistindo aqui em Balneário de Jurerê, Internacional em Floripa. Vai Ponte, boa, rapaz, tá bem, hein, ô José Adão. Abraço pra você, meu companheiro. Obrigado. Ceará deu a bola pra Ponte de novo. Felipe Amaral solta essa bola, toca pra Leonaldi. Vai pra cima, tocou a bola pro Cássio Gabriel, desvio. E aí enganou o Cássio Gabriel, que tava indo lá pela esquerda. A bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte. Cássio tem pressa, bateu essa bola, tocou pro Arthur. Deu a bola pro Matheus Jesus, um petardo pro Cássio Gabriel. Ele dominou com a cabeça, mas a bola saiu dele. Aí voltou, sobrou pro Eric. Eric dá um tapa na bola, tapa errado. Melhor pra Ponte, recupera Arthur. Só que perdeu o Richardson. Chega, mete o pé na bola, joga na frente, ninguém do Ceará. Só jogador da Ponte Preta, quem vai pra bola ali, o número 3, o Edson. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 18 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada. Majestoso, o placar tá assim, confere comigo. Ponte Preta, 0. Ceará também 0. E aí, Corsato, o que você tem no placar ao vivo, Corsato? O América vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse sou eu, com você aqui nos canais Futebol Interior. Eu falei que não ia dar pro Michel, né? Eu falei que não ia dar pro maridão da melancia, ô André. O maridão da melancia tá indo embora. Foi embora o 88 Michel Macedo para a entrada do 17 Varley. Primeira alteração processada pelo Barroca no Ceará. Informação para bebidas, Poti. Qual o número do Varley? O Varley é o 17. É o titular do time. Esse Varley aí era do Botafogo, né? Atacante. E no Botafogo ele começou a jogar de lateral. E no Ceará ele tá sendo usado de lateral. Você que tá nas redes sociais, no Rumble, no YouTube, no Facebook, obrigado. Eu tenho aqui acesso ao YouTube e ao Facebook. Vai mandando mensagem pra gente, dá um joinha, compartilha a nossa transmissão nas duas redes sociais, tá? A gente gosta muito da sua participação. Você que tá no canal de áudio também, pode mandar zap pra gente, 98989-3526. Ponte saiu jogando errado, perdeu. Os dois times estão entregando bolas, hein, no campo de defesa. Tanto Ponte como Ceará, mas recupera o time da Ponte pela direita, bola com o Luiz Felipe, fez a finta, enganou a marcação do Danilo Barcelos, a bola fica viva por ali, voltou, sobrou pro Felipe Amaral, o Nicolas bate na bola, mas o árbitro fala que ele bateu a bola com a mão, não pode, então falta pra Ponte Preta no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Claudinei Corte acabou de mandar. Faça igual o Claudinei Corte está fazendo pra gente, mandando mensagem pra todos da equipe, né, o André? Amado mestre, aquele abraço. Pra mim, ele já mandou aqui algumas ideias também, né? Algumas considerações. E ele acabou de mandar o link para eu clicar no YouTube lá. Então ele tá compartilhando a transmissão. Está compartilhando. E você sabe que o amado mestre é o mais amado de todos os mestres. Ele, Claudinei Corsi. Tá certo, tá certo. Mande mensagem, a gente gosta muito da sua participação aqui na arquibancada virtual. Lembrando que o Ney vai estar na transmissão do jogo do Guarani, logo mais a partir das 18 horas contra o Sport. A Ponte recupera, Matheus Jesus bateu pro gol, pra fora. Ele dominou, abriu a porta da esperança, não tinha ninguém na frente dele. Ele bateu pro gol, pegou mal na bola. E aí o Leonaldi reclamou, passava ali, o Gé também reclamou. Mas eu acho que ele fez o certo, bateu pro gol, tem que arriscar. Quem não arrisca não petisca, hein, André? E como fez? O detalhe é que o Matheus Jesus bateu a carteira do Eric, que dormiu no ponto, e de perna esquerda, mandou um petardo à meia altura à direita da meta de Richard, que apenas observou o tiro de meta. Ceará continua 0-0, majestoso. Agora o Arthur foi na bola e o árbitro marcou uma falta em cima do Varley, cara. Só se o replay me desmentir. E ele vai dar cartão pro Arthur. Que cartão pro Arthur, brincadeira. Parei, hein? Deixa eu ver o lance. Pera aí, deixa eu ver o lance. Arthur na bola. Pegou. Retiro tudo que eu falei. Ele pegou. O árbitro tá certo, eu estou errado.
Mas acidente de trabalho, hein, Marcelo? Porque ele foi na bola e o jogador acabou chegando antes. Eu achei que... É critério, né? Eu achei que agora o cartão, assim, foi um pouco acima do tom, mas foi falta, né, André? Foi sim. Amarelo, primeiro do jogo para Arthur, camisa 15, o capitão da Macaca. Informação para Ridier. Tá lá o amarelo, primeiro do jogo, com 22 minutos. 22 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Metade do primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta e Ceará. Ceará e Ponte Preta, daqui a pouquinho eu vou chamar meu comentarista para analisar o jogo por enquanto, hein? O nosso goleiro, o Kaique, todo de amarelo, tá lá atento. A barreira da Ponte Preta só tem um. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. Ninguém se pegando dentro da grande área por enquanto. Lembrando que já tivemos duas alterações. Uma no Ceará, uma na Ponte Preta. Agora sim, parece que começou um pega-pega. Mas aquele pega-pega light, por enquanto, hein? Não é que nem aquelas casas distintas. Não. Jean Carlos vai pra bola, chuveirão na boca do gol, afasta, a zaga da Ponte Preta tira. Caiu, deu rebote, sobrou pra Ponte. Bola com o Cassinho. Na velocidade, pegou, soltou essa bola aqui do lado esquerdo. Opa, falta! Ó, se ele não der cartão pro jogador do Ceará agora, eu paro de narrar o jogo, hein? E deu. Deu sim, falta no Filipinho. Amarelo é o segundo no jogo, vamos ver para quem. Varley. Aliás, a falta foi no Felipe Amaral. Varley, 17, amarelado, é o segundo na partida, primeiro para jogadores do Ceará. Informação para Pane Alimentos. Liga o microfone, narrador. Muito bem, segundo cartão do jogo, o primeiro pro time do Ceará, para ele, Varley, número 17, que entrou agora há pouco na vaga do Michel Macedo. Falta pra Macaca, vamos Ponte pro primeiro, já era do jogo. Vamos Macaquinha, vamos Macaca, 23 minutos e 40 passados do primeiro tempo. A torcida ansiosa, quem sabe o primeiro gol da Ponte no jogo. Falta pelo lado esquerdo pra bola, Cássio Gabriel, apenas um na barreira do Ceará. Cássio Gabriel pra bola, chuveirão na boca do gol, Richard. Dá um murro na bola, tira dali, mas é aquilo, né? Chocaram-se contra o goleiro ali e o árbitro marcou a falta. Perigo de gol, né? É o chamado e famoso perigo de gol. O árbitro, o senhor Rafael Klein, acabou marcando a falta de ataque da Ponte em cima do goleiro Richard do Ceará. Jogo paralisado, 0-0 majestoso. Informação para Jump Esportes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. E agora ele deu outro cartão, hein? Outro cartão, chegada ali do número 3 da Macaca, o Edson. É o Edson, levou amarelo em cima. A falta cometida no jogador Janderson da equipe do Ceará. É mais um amarelo no jogo, terceiro na partida, segundo para jogadores da Ponte. Informação para Restaurante do Dadá. Frank, esse eu achei que merecia cartão amarelo. Eu tenho um posicionamento diferente, Marcelo. Ele foi para jogada e para com o corpo. Ele nem mexe as pernas, pode ver que ele está parado. O jogador é experiente, o que ele fez? Se jogou em cima do Edson. Quer dizer, são jogadas absurdas. Os caras bateram até agora, já perdemos o Eliel. E agora ele vai me dar um cartão numa jogada dessa que é assim, nítido. O zagueiro vai, para a jogada, não se mexe. O atacante se joga em cima dele e toma cartão. É brincadeira. Falta pro time do Ceará, bola pra dentro da grande área, passa, vai embora sem perigo, cobrança do Jean Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Curiosidade que não vai levar nada a lugar nenhum, mas os dois times são patrocinados pela mesma casa de apostas, a Estrela Bet. A Ângela Maria amarelou a zaga da Ponte. Aparecido Alves agora é colocar correria pra cima desse lateral que já tá amarelado. Mas nossa zaga também ali com o Edson e o Arthur, né? Cartões amarelos. O Lucas de Souza, o nosso família. Salve, salve família. Lucas que vai arrebentar, vai rasgar a lata logo mais, como diz o Arthur Eugênio, às 18 horas, no jogo do Guarani contra o Sport. Boa, Lucão! Abraço pra você. Ontem ele tava na Bucólica Valinhos. Valinhos, Marcelo, meu amor. Forte abraço, Lucas de Souza. Você sabe que você imitar direitinho a vinheta dele, né? Então vai. Lucas de Souza. Ai. Pai do céu.
E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 27 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada, no majestoso placar, Futebol Interior aponta 0 Ponte, 0 para o Ceará, placar ao vivo informa, em Minas, pela Série A, o América bate o Cuiabá, pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior na mesa de som, Felipe Marques, comigo, Frank Francisco, André Luiz e toda a equipe capitaneada por Carlos Corsato e Claudio Nicorsi, no comando de Arthur Eugênio Elcio Paiola. Ah, tem corte de cabelo, hein? Manda aqui no Facebook, no YouTube, ou então pelo nosso WhatsApp, que você quer concorrer a corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. No fim de jogo a gente faz o sorteio. Ponte saiu jogando, errado. Matheus Jesus saiu com bola e tudo, lateral, posse de bola, lado direito, favorece o Vozão. E aí, Frank, 28 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Fala do jogo, Frank. Marcelo, um jogo gostoso, agradável de assistir. Pena que o árbitro já consegue logo de cara estragar a partida. Eu sou extremamente crítico à arbitragem, né? Eu não gosto de árbitro que não tem critério para apitar. Os caras bateram à vontade, agora ele tá dando cartão também à vontade. Isso aí estraga a partida. Mas, Marcelo, nós estamos com 28 minutos de uma boa partida até aqui. A Ponte é um pouco superior ao Ceará, chegou muito mais vezes. O Ceará chegou em bola parada, né? E a Ponte chegou sim com muito perigo. Uma pena a saída do menino Eliel, mudou um pouco a construção do jogo. E vamos lá, Marcelo. Lateral pra Ponte, bola jogada na frente pro Gé, ganhou da marcação, invadiu a grande área, lado esquerdo, bateu pro gol. Torto. Jogadores do Ceará vão pra cima da arbitragem, querendo falta do Gé pra cima do jogador do Ceará. Panussá é o mais bravo lá, hein, o André? Tá reclamando o Panussá, não sei o quê, porque hoje já nem encostou nele. O detalhe é que eu já ganhou na corrida do zagueiro, chutou forte, porém sem direção de perna esquerda, tiro de meta para o Ceará, 0-0 majestoso, informação para a consultora Patriani. Carlos Bossa, vamos ganhar Ponte, Vivi Vicente, o bagulho é doido, Marcelo, o bagulho é doido, Vivi, beijão pra você, querida. Edson Roberto, a substituição do Leonaldo pelo Eliel trouxe o Ceará para cima da Ponte. Errou o Felipe ou Frank? Não, de forma alguma. O problema é que você não tem... Se você coloca o Guipira, a característica é diferente do Eliel. O Léo vai fortalecer a meia cancha, ajudar o sistema de marcação e vai dar liberdade ao Cássio Gabriel. Só que eu gostaria de ver o Cassinho caindo lá do lado direito e não aqui do lado esquerdo. Mas o time tá bem, Marcelo. A Ponte ela é superior ao Ceará. O Ceará só vem de bola parada, né? A Ponte domina o jogo. Sistema do meio campo para trás, a Ponte está dominando. Aparecido Alves com a saída do Eliel, o Gé ficou muito isolado, a Vivi, bora nega véia. Bom dia, quero participar do sorteio. Sorteio de corte de barba e cabelo. E agora o Janderson ficou pé da vida com o Jean Carlos ali, a bola se perde e vai embora. É lateral pra Ponte. Lateral pra Ponte Preta e agora vai ter a famosa parada para hidratação. Com 30 minutos do primeiro tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. O Gé indo aqui pra dar aquela hidratada, né? E os jogadores do Ceará estão se pegando lá, hein? Então, discutindo relação lá, o Nicolas... E o Janderson, me avisa aqui o comentarista Frank Francisco, André. Realmente, né? Eles estão ali discutiram ali com o Matheus Jesus e com o Gé, né, Frank? E agora que chegaram aqui para se hidratarem. Eles estão querendo repetir a atitude do Gé e do Matheus Jesus, né? Só faltou chegar tete a tete. Mas é que eu falo, você vê que falta de critério no Brasil, né? Porque essa discussão o juiz também podia ter intervido, como aconteceu com a gente lá. E era fim de jogo. E passou tudo batido. Deixa eu mandar abraço aqui pra rapaziada das redes sociais. O Oswaldo Teodoro vai Ponte. Eu não gosto de fumaça, né? Vou fazer duas aqui. Uma é que o Lucas
Souza gostou da vinheta do André, então agora o André está escalado nos jogos do Guarani, só para fazer a vinheta. Já pensou ao lado de amado mestre Claudinei Corsi fazendo a vinheta de Lucas de Souza? Só não vai ter cachê. Olha, vai ter gente que vai ter um ataque cardíaco fulminante. E a gente vai sair na frente, Ney, se você estiver acompanhando, Carlos, porque vai ser a primeira transmissão com uma vinheta mundial, ao vivo. Isso, mundial com vinheta ao vivo. O Felipe não vai precisar apertar o botão mais pra sair lá. Solta, tem a vinheta do Lucas de Souza ou é difícil aí, Felipe? Não tem problema, a hora que você achar, beleza, solta aí pra gente ouvir. Lucas de Souza. O Felipe não vai precisar fazer esse trabalho mais, porque você, André, vai fazer. Lucas de Souza. E outra aqui é o Felipe Gabriel. Hospitalouco. Ele pergunta, cadê o Pedro Lido? Cabeça de caixa d'água. No Moisés Lucarelli. Cabeça de caixa d'água. Futebol interior. Ai, gente do céu. Ô Pedro, não fui eu que falei isso, tá, querido? Aliás, amado mestre está muito feliz com as sábias mensagens do nosso grupo do FI de André Luiz e Pedro Lino. Oswaldo, o Lucas é do bem, cara. O Lucas é do bem. Vai por mim. O Lucas é do bem. Não que os outros sejam do mal, mas o Lucas é do bem, tá secando não, viu? Alfa Barber Clube com a gente, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Clube, Rua dos Alecrins 46, no Cambuí. Fone 3255-2101 ou 992624672. Tem pra você de presente sorteio de corte de barba e cabelo. Já recomeçou o jogo, parou, já estamos com o jogo em andamento e o árbitro já pegou uma falta do Felipe Amaral aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada, Estádio Moisés Lucarelli, passados 33:50, quase 34 minutos do primeiro tempo. O placar FI aponta, te contei não. Ponte Preta e Ceará empatam 0-0 pelo Campeonato Brasileiro Série A. No placar ao vivo, o América segue vencendo o Cuiabá por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Mais uma mensagem retirada para análise aqui no nosso YouTube. O nosso moderador tá ligado hoje, hein? Tá trabalhando, hein, Marcelo? Tá ligado o nosso moderador. 34 minutos e meio passados do primeiro tempo. Vem o time do Ceará, campo de ataque pela esquerda. Falta em cima do Janderson. Tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. O Oswaldo Teodoro diz que quer ganhar mais uma vez o corte de barba e cabelo lá do salão, porque os caras são massa. Boa, bola pra ponte, campo de ataque aqui pro Gé, falta. O Pano Sá pegou o Gé, hein? E de novo o Pano Sá e já merece amarelo, hein, meu caro Frank Francisco. Galera, mas quem fez a falta foi o Gé, pô. O Gé segurou ele pela camisa, cara. A gente aqui torce, narra o jogo com a camisa da Ponte, mas aqui não tá, ninguém tá pra enganar ninguém, né, cara? Sem dúvida. Foi falta do Gé no Panussá, né? Sim. O Gé é aquele centroavante chato do zagueiro marcar, cara. Ele leva o cara à loucura. 35 minutos e meio passados desse primeiro tempo. Aqui vem Ponte Preta pela direita. Bola enfiada na frente pro Leonardo e chega a zaga do Ceará pra tirar dali. Cai com Danilo Barcelos. Soltou essa bola, trabalhou, tocou pra Janderson. Janderson domina pro time do Ceará aqui pelo lado esquerdo. Pensa, solta a bola na frente. Chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta, sobra, fica brigada. Danilo Barcelos tocou pro Janderson. Chegou a Ponte, mordeu, ganhou, tocou essa bola pro Gé. Aqui no campo de ataque pela direita. 1, 2, 3 na marcação. Falta. Mais uma falta agora, foi falta em cima do Gé, hein? E vai todo o time da Ponte pra cima do árbitro da partida. Esse árbitro aí tem ele tem umas ideias meias estranhas, né? E ele toma, acredito que 1 litro de maracujina antes de cada partida, porque ele é muito calmo, ele não se abala em nada. Os jogadores da Ponte fizeram uma roda, parecia um sarau ao redor dele, impressionando pro cartão, cometida a falta pelo jogador da equipe do
do Ceará é o jogador número 70 ou não é 70. Não, foi o Janderson que fez a falta, né? Foi o Janderson que fez a falta, foi 77. Que acabou fazendo a falta e ele nem aí com a cor da chita, cara. Ele tá mais tranquilo, não deu amarelo, falta pra Ponte, vem aí para a cobrança o camisa 21, Cássio Gabriel na bola. O que a arbitragem brasileira não tem é critério e esse é mais um que não tem critério. Falta pro time da Ponte, falta pra Ponte, todo mundo se pegando dentro da grande área, parecendo casa de swing. Vai pra bola Cássio Gabriel, pela direita, autorizado, chuveirão da boca do gol, sobe a zaga do Ceará pra tirar dali. A bola volta, sobra aqui pela direita pra Luiz Felipe, voltou, recuou, tocou a bola pro goleiro da Ponte, o Kaique sai do gol com a perna esquerda, domina, a perna direita despacha a bola no campo de ataque, subiu por ali o Gé com ele, o Luiz Otávio e o árbitro marcou ali impedimento. Tá parado o jogo, impedimento, posse de bola pro time do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O jogo tá parado, lateral, posse de bola pra Ponte aqui no campo de defesa. Ângela Maria, tá na hora do gol da Ponte. O Carlos Lemos Matozinho já botou um gol aqui, mas não, por enquanto 0-0, viu? O Marcelo Venâncio, bom dia amigos, bom dia meu xará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Kaique Mourão tá mandando aqui, ó. Mande alô pro Kaique Paredão, Marabá Futsal. Paredão, Kaique. Ó, um abraço pra você, meu querido. Olha a Ponte. Felipe Amaral dominou, virou o jogo, tocou na esquerda. É pro Gé, pedalou pra lá, pra cá. 2 na marcação, chega o Eric. Ele encosta, toca a bola um pouco mais atrás. É pro Arthur, vem o capitão da Ponte. Encosta o Jean Carlos pra cima dele. Ele para, pensa, tem que refugar. Vai pra trás um pouquinho, tocou a bola. É pro Felipe Amaral, vai pra cima da marcação dele. O Janderson ganhou. Tocou, bola na frente pro Nicolas, chega Arthur, dá um bico na bola, tira dali, ela cai no círculo central do gramado para Luiz Felipe, domina, solta a bola um pouco mais atrás para Matheus Silva deu para Edson aqui na quarta zaga, time do Ceará sobe a linha de marcação, a bola vem pela direita pro Cássio Gabriel, vai para cima na marcação dele, o Richardson, a bola não saiu pertinho aqui do técnico do Vozão, a bola voltou, sobrou, brigou, Matheus Jesus, chega Richardson, dá um tapa na bola, toca atrás pro Pano Sá tocou a bola para o William Maranhão, ali com o Matheus Jesus, a bola recuada pro Luiz Otávio, fica com ela no círculo na meia-lua da grande área pro time do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Marcelo Venâncio disse que não conseguiu ir no estádio, mas tá junto torcendo com a Ponte. Valeu, valeu, meu querido. Posse de bola pro time do Ceará, segura aí, Ponte. Bola com o Janderson, habilidoso, fez a finta pra lá, pra cá, Luiz Felipe. Não desistiu. Ganha a bola pro time da Ponte. Vamos, Macaca, vamos, Ponte. No contragolpe. Bola pra Cássio Gabriel. Quase 40 minutos passados deste primeiro tempo. Pela meia esquerda dominou Luiz Felipe. Passou pela direita. Ele toca a bola. É pro Felipe Amaral. O Filipinho tá pedindo aqui um pouco mais atrás. Ele preferiu na direita. Bola pro Leonardo. Cruzou na boca do gol. Sobe o Erley. Na verdade, o Varley meteu a cabeça na bola. Tirou dali. Manda a bola pra lateral. Lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. A Ponte Preta tentou na bola aérea. É lateral, Ponte. Lado esquerdo. Bola pra Arthur. Dominou. Trabalha essa bola, o Filipinho pro time da Ponte, Jean Carlos tá na marcação, ele tocou pro Arthur, devolveu, tocou a bola pro Felipe Amaral, recua, toca a bola um pouco mais atrás pra Edson. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O internauta tá dizendo... Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Ridger, não posso deixar o teaser da Ridger sem ser mencionado aqui na nossa transmissão. Tem um internauta aqui dizendo com relação ao Filipinho que tá sumido do jogo. É bom isso, porque é sinal que o Ceará não tá dando muito trabalho. Olha a Ponte pela esquerda, Arthur dominou, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra pra Ponte, Leonaldi bateu pro gol. Isso, palma, Richard, voltou, Leonaldi deu pro Gé, trabalhou, chega a zaga, tira. Chega, a zaga tirou, o Leonaldi mandou um petardo e o Richard defendeu, hein, André?
que paulada do Leonaldi. Tinha tudo para sair o primeiro gol da Ponte. Ele mandou uma cacetada no reflexo. O Richard fez a defesa, evitando o primeiro gol da Macaca no jogo. E quem está nos assistindo é ele, Marcos Soligo, Marcelo Corsato. Alô, Soligo! Aquele abraço. Motorista de André Luiz nas jornadas esportivas. As malas do Morumbi, o protagonista. Soligo, meu querido. E agora o árbitro parou o jogo, tá marcando falta, posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2023 no Majestoso. Placar FI aponta, Ponte Preta e Ceará 0-0. E agora a Ponte deu a bola errada, na sequência Nicolas Giancarlos pegou, falta! Falta pro Ceará, vai pintar cartão seguindo no giro, placar ao vivo, futebol interior. O Tanabi pela Bezinha vai vencendo o Tupã pelo placar de 2-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a Macaca e pra consertar a caca lá, o Felipe Amaral teve que tomar cartão, hein, André? Tomou amarelo, mais um, quarto da partida, terceiro para jogadores da Ponte. Amaral, camisa 8, amarelado. Informação para Iga Atacado. Fazer falta não é bom não, porque tem o Jean Carlos que bate bem na bola. Pra bola, agora eu sequei ele. Jean Carlos, que no jogo de hoje você continue assim, jogou nas mãos do goleiro da Ponte, o Kaique sai do gol pra fazer a defesa. A Ponte tem posse de bola enfiada na frente, Leonaldi tá lá na direita, rapaz, bola pra ele, chega a zaga, Danilo Barcelos tira, ela cai aqui no campo de defesa pra Matheus Jesus, habilidade, hein, no peito, na grama, tocou, a bola pro Luiz Felipe, devolveu pro Matheus Jesus, passa metade do gramado pra lá, pra cá, tocou, bola pro Cassinho, Danilo Barcelos. Richardson chegou, fez a falta, tá parado o jogo, falta pra Ponte Preta e a Ponte pede cartão. E ele tá dando cartão pro jogador da Ponte. E ele deu cartão pro camisa número 4, Matheus Silva. Agora tá todo mundo amarelado. É a zaga inteira da Ponte. É o quinto na partida, o quarto para jogadores da Ponte. Matheus Silva por reclamação, amarelado. Informação para Store Colchões. O Matheus Silva foi reclamar do cartão, tomou cartão foi ele e o Richardson não tomou não, hein, ô Frank? Depois, quando eu critico a arbitragem, o torcedor fala que eu fico bravo. Gente, é ridículo. Do sistema defensivo da Ponte, só o goleiro e o nosso lateral não tomou cartão. E toda jogada do Ceará, ele tomou maracujina. Tô com o André. Só que essa maracujina tava estragada, velho. Do Ceará ele não vê nada, Marcelo. E tá ruim pra nós porque falta pra quase todo mundo na zaga. Bola pra dentro da grande área, Matheus de cabeça, tão pedindo toque de mão ali, hein? A zaga do Ceará afasta, tira dali. Vai sobrar aqui no campo defensivo, pela direita domina Eric pro time do Ceará, pôs no peito do jogador da Ponte, domina por ali, Cássio Gabriel. Dominou, tocou na frente, a bola voltou, sobrou de novo pro Cássio Gabriel. Pra lá, pra cá, William Maranhão na marcação dele. Ele solta a bola, toca pra Gé. Chegou pra cima dele Danilo Barcelos, o árbitro não deu nada. Não deu a falta e o jogo não parou depois daquela reclamação de toque de mão. Posse de bola pro time do Ceará, Janderson deu o bote, Leonaldi, boa Leonaldi, ganhou, tocou pro Cassinho, Cassinho devolveu, tocou a bola pro Gé. Gé, vai pra dentro da grande área, meu filho, toca essa bola, tem ninguém na grande área, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Ceará na marcação. Ele conseguiu descolar ainda o cruzamento, a bola bateu na zaga, voltou pro Cassinho, toca pro Leonaldi, deu a bola pra Luiz Felipe, soltou a bola pro Felipe Amaral, o Filipinho tá pedindo, ele devolveu, tocou pro Matheus Jesus pela meia à direita, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pro Luiz Felipe, bom a bola, na frente, na direita, pro Leonaldi, tocou, Matheus Jesus vai pintar o gol, bateu, pra fora do gol! Pra fora do gol! Toque bonito da Ponte Preta, do Leonaldi pro Cassinho de primeira, pro Matheus Jesus, bateu pro gol, teve desvio, foi embora. Escanteio pra Ponte, André. E na triangulação rápida pelo setor direito, o Cássio Gabriel serviu o Matheus Jesus que chutou, a bola resvalou no pé do zagueiro, Richard já estava batido, linha de fundo, escanteio lado esquerdo para Macaca, Cássio Gabriel na bola. Cássio Gabriel vai pra bola, autorizado o pé na direita, chuveirou na boca do gol, Richard. Dá um murro na bola, tira dali. Ela vai sobrar lá do direito para o time da Ponte. Passamos de 46, mais 6 de acréscimo. Vamos até 51, André. Confirmando a você, mais 6. Vamos até 51 nesta primeira etapa. Informação para Ovo Satoshi.
E a Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de ataque. Briga Matheus Silva com o Richard. O árbitro marcou a falta do Matheus, que ficou pé da vida, mas o árbitro deu a falta. A posse de bola é pro time do Ceará no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. 46:50 passados deste primeiro tempo. Daqui a pouquinho o intervalo FI com todas as informações também do placar ao vivo. E é claro, as atrações pra você, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Jogo brigado, jogo difícil pra Ponte Preta, segue 0-0. Eric pegou essa bola, tocou na frente pro Nicolas, chega na boa na bola. Edson recupera pro time da Ponte, dá um bico da bola, joga no comando. Matheus Jesus vai correr com o Luiz Otávio. Faz a pressão, Matheus. Faz a pressão, Matheus. Faz a pressão, Matheus. Luiz Otávio, na boa, categoria, enganou a marcação, fez a finta, despacha essa bola pro campo de ataque. Aí chegou o Matheus pra cima do Nicolas, ele vai marcar a falta. E o Matheus tem que tomar cuidado. Aliás, a zaga da Ponte tem que tomar cuidado, porque tá todo mundo amarelado, com exceção do Luiz Felipe e do goleiro Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E o Edilson Roberto, esse número 6 do Ceará, já deveria ter recebido 2 amarelos. Esse árbitro já mostrou que bom, ele fala aqui. Carlos Lemos Matozinho, zagueiro vai levar vermelho. Matheus, eu tô preocupado, viu, Carlão? E agora ele continua caído ali numa jogada com o Nicolas. Troca o Matheus. Daqui a pouco o André vai falar quem que é a opção no banco de reservas pra zaga. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Rosenaldo tá perguntando se a Ponte é o time mais velho nas divisões principais hoje. Cara, eu acho que mas, viu? O Rio Grande voltou, parou, parece que voltou agora, mas a diferença é muito pequena entre os dois, né? O Rio Grande, na verdade, é o time mais velho do Brasil. Nas divisões do Campeonato Brasileiro, sim. Ininterruptamente, a Ponte Preta, pra mim, é o mais velho. Mas, como o André falou, o Rio Grande, ele é mais velho, mas ele parou atividades, a Ponte nunca, né? Mas... melhor não deixar essa história pra lá, porque eu vou falar um negócio pra você, viu? Hoje em dia tudo dá processo. Posse de bola pro time da Ponte. O jogo tá pegado, gente. 49. Olha. Lembrando que já nos acréscimos tivemos a parada aí pra atendimento do Matheus, né? Então, o árbitro pode ser que dê mais um acréscimo. Zagueiros como opções aí no banco de reservas, meu caro André. O Thiago Oliveira, ou a outra opção seria a entrada do Júnior Tavares na esquerda e trazer o Arthur para a zaga. Cara, o Gé, eu vou falar um negócio pra você. O árbitro tinha marcado a falta dele. Aí a bola pingou, ele deu um bico na bola pra fora, toma um cartão de graça. Velho, não dá, cara. Ô, Gé, se liga, Gé. O Gé precisa ser estudado, cara. O Gé precisa ser estudado. Cartão amarelo pro Gé. Mais um sexto da partida, quinto para jogadores da Ponte, Gé amarelado e informação para Bebidas Poti. 5 cartões pra Ponte, 1 pro Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Muito bem, tem um internauta falando aqui, coloca o Arthur na zaga e o Mailton na esquerda. Uma opção também, né, Frank? Uma opção também. Sim, mas dá pra segurar, gente. É só o pessoal ter cabeça. A arbitragem, ela tá irritando todo o time da Ponte. É questão de bater um papo, conversar, ter tranquilidade. E a Ponte definir um pouquinho melhor, Marcelo, a jogada final aqui na área. A Ponte tá bem melhor que o Ceará no jogo. Mas é o Ceará que vem pro campo de ataque, bola enfiada dentro da grande área pro Janderson, dominou, Edson tá na marcação, ele tenta o cruzamento, trava a zaga da Ponte. A Ponte queria tiro de meta, mas o árbitro tá confirmando o escanteio. Finalzinho do primeiro tempo. Eita, nós, hein? Escanteio pro time do Ceará e eles têm o Jean Carlos lá, hein, ô André? Último toque do Edson, a bola foi pela linha de fundo. O Jean Carlos não veio para a cobrança, mas sim foi pro meio. Ele veio para a cobrança, sim. O camisa 10 da equipe do Ceará. Vai pra bola, lado direito, escanteio, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, voltou Janderson, bateu pro gol, ficou viva, Pano Sá brigou, a zaga da Ponte tira, foi empurrado ali, o jogador da Ponte vem o chute pro gol do Janderson. Pra pegar o goleiro tava valendo tudo isso, viu?
Tava valendo tudo isso, o árbitro não deu falta não, teve um empurrão dentro da grande área lá, mas o nosso goleiro pegou, hein, André? Ufa! É verdade, no bate-rebate, o chute, bela defesa do Kaique França no meio do gol e mais um minuto. Vamos até 52 nesta primeira etapa. O Oswaldo Teodoro tá dizendo, se o time do Ceará é vozão, a Ponte é vozona. A Ponte é a veterana, viu? Conhecida como a veterana. Isso, veterana, perfeito. A Nega Véia, Nega Véia. time do Povão de Campinas. Boa, Oswaldo, obrigado. Mande a sua mensagem pra gente no YouTube, mais um de acréscimo, portanto vamos até 52. 52, é lateral pra Ponte, quem sabe no finalzinho do primeiro tempo, bola na rede pra Ponte, mas eu acho que não vai dar não. Luiz Felipe tocou a bola pra Matheus Jesus, recua, toca essa bola pro Matheus Silva. Matheus Silva deixa atrás pro goleiro Kaique França, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, ponto final no primeiro tempo. Ninguém foi pra rede. 0 para Ponte Preta, 0 para o Ceará. 0 para Macaca, 0 para o Ceará. Quinta rodada, Campeonato Brasileiro, Série B no Majestoso. Placar igual. Agora, jogadores descansam. E a gente traz para você o nosso Intervalo FI. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Intervalo do jogo. Intervalo de jogo. Ponte Preta 0. 0 também pro Ceará, saída dos jogadores do gramado do Majestoso, André. Saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Zucarelli. Jogadores da Ponte se dirigindo ao vestiário número 1. Os jogadores do Ceará também ao vestiário número 2. O gol de fundo chamado gol da linha do trem. Eu confirmo a você o placar. Intervalo, Moisés Zucarelli, Ponte 0, Ceará também 0, Marcelo Corsato. Manchete do comentário daqui a pouquinho no nosso intervalo do comentarista Frank Francisco. 0-0, Frank. Marcelo, que bela partida agradável do time da Ponte, que belo jogo. Nota 0. Me fala o nome da criatura que tá com apito. Rafael Rodrigo Klein. Amigo, vai fazer outra coisa na vida, pelo amor de Deus, como você é ruim de apito, hein, velho? 5 cartões no jogo pra Ponte, 1 pro time do Ceará, 6 no total. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Intervalo FI, a gente vai daqui a pouco trazer todas as informações do placar ao vivo, já pra você, e é claro, o seu recado, o seu alô nas nossas arquibancadas virtuais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo no Majestoso. A Ponte Preta vai empatando com o Ceará pelo placar de 0-0. Já já o comentário do nosso Frank Francisco. Deixa eu passar aqui pelo Campeonato Paulista da segunda divisão, alguns jogos acontecendo também nesta manhã de domingo. O Tanabi vai vencendo o Tupã pelo placar de 3-0. O Taquaritinga vai empatando com a Catanduvense 0-0. O América de Rio Preto ganha do Batatais pelo placar de 1-0. A Francana empata com o Internacional de Bebedouro pelo placar de 0-0. Mojimirim vai perdendo para o União São João pelo placar de 2-0. Joninha e Toninho, os gols, clássico regional, hein? Duas equipes que já fizeram sucesso na Série A do Campeonato Paulista, na A1, né? O Independente vai perdendo em casa pro 15 de Jaú. Duas equipes tradicionais também, né? Independente, 15 de Jaú. O Paulista vai ganhando do Colorado Caieiras pelo placar de 2-1, né? No placar ao vivo aqui, a Ariane fez os gols do Paulista e o gol do Colorado Caieiras ainda não está registrado. O Ecos vai perdendo pro Nacional pelo placar de 1-0. Portanto, jogos do Campeonato Paulista da segunda divisão, da Bzinha. Campeonato Brasileiro Série A, intervalo de jogo, o América Mineiro vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0. Lembrando que logo mais à noite, às 18 horas, tem a transmissão do outro jogo da Série B neste domingo. O Sport pegando o Guarani com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Muito bem, só para registrar aqui, ainda na Bzinha, Campeonato Paulista da segunda divisão é sub-23 para quem não acompanha, né? E o ano que vem aqui no estado de São Paulo vai ser criada a quinta divisão. Então são 36 times que estão na disputa dessa competição, 2 vão ascender para a Série A3 na próxima temporada. Só que, como vai ser criada a quinta divisão, então vamos ter rebaixamento, né? Vão cair nada mais, nada menos do que 20 times para a quinta divisão na próxima temporada. Então, os times que ficarem na primeira fase já estarão na quinta divisão na próxima temporada, e os times que não se classificarem da segunda para a terceira fase também estarão na quinta divisão na próxima temporada, né? Então, serão 20 times rebaixados da Bzinha, que hoje é a quarta, para a quinta divisão do futebol de São Paulo. E só para registrar aqui, ontem o Atlético de Mogi jogou contra o Mantiqueira e perdeu por 2-0. E o Atlético de Mogi desde 2017 não ganha um jogo oficial. São mais de 60 partidas que o Atlético de Mogi não vence. Ou perde ou empata. Nesse campeonato da Bzinha, 3 jogos, 3 derrotas. O novo Ibis do futebol brasileiro, o Atlético Mogi. O pessoal do Ibis vai ficar bravo lá, hein? 6 anos que o Atlético de Mogi não vence uma partida. Eu vou pro intervalo, na volta o Frank Francisco vai comentar o que foi esse primeiro tempo, e eu tô preocupado com o número de cartões pro time da Ponte Preta, hein? 0 Ponte Preta, 0 Ceará, Campeonato Brasileiro Série B, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Frank Francisco. Torcedor Ponte Pretano, vamos analisar essa partida aqui juntos. Você que acompanhou aí. A Ponte faz uma boa partida, gente. A meu ver, a Ponte foi um pouco superior ao Ceará. Eu acho que até mais, né? As chegadas do Ceará foram originadas de jogadas faltosas, bola parada, né? Não conseguiu chegar com bola rolando. O sistema defensivo da Ponte está muito, muito, muito bem posicionado. A meia cancha da Ponte, a postura do meio campo, a Ponte marca muito bem o Ceará. A Ponte começou muito legal o jogo. Para mim, a primeira jogada, o Cassinho, ao invés de rolar pro Eliel, ele deveria ter batido pro gol aquele lance. Acho que a possibilidade seria maior. E aí começam a vir os problemas que a gente fala que horinha ruim para essas coisas acontecer, né? Eliel começou o jogo muito bem. A gente até que enfim ia ver Eliel e Gé junto. E aí o Eliel acaba sofrendo a contusão. Na contusão do Eliel, até o internauta comentou com o Marcelo, para o Marcelo perguntar para mim aqui, né? Ele entrou com o Leonaldi. Mudou o estilo de jogo da Ponte, que a Ponte não tinha mais 2 jogadores ofensivos. Hoje a gente está vivendo agora das jogadas em cima do Gé. Mas o Léo entrou e entrou muito bem. Ele passou a ser uma opção abrindo pelo lado direito, fazendo cruzamento. Eu gostei, não ficou ruim. A Ponte ficou bem posicionada. Falta um pouco de tranquilidade para o time da Ponte na hora de finalizar essa jogada. O Gé fica mais tranquilo. Para mim, se tivesse que dar uma nota pro jogo até aqui, uma nota 8, um belo jogo, boa movimentação. Para Macaca também daria uma boa nota. Eu acho que a Ponte hoje está fazendo uma partida nota 8 até aqui. Eu gostei bastante. Tem alguns probleminhas ofensivos? Tem. Mas aí a gente vai entrar na questão de opções ofensivas, né? Hoje, por exemplo, se a gente olhar para o banco tem agora, o Dudu, né? Tem só o Dudu e o Guipira. E você tem o Paulo Baia, que também pode fazer a beirada. Ele pode fazer a beirada. Eu, Marcelo, o que me preocupa é a quantidade de cartões que o time tá. Tô com você. Se você olhar para nossa defesa, só o Luiz Felipe e o Kaique não tem cartão. Então você tem o Matheus com cartão, o Edson com cartão, o Arthur com cartão e o Felipe Amaral com cartão. Dependendo, eu não mexeria agora, Marcelo, mas lá para os 25 do segundo tempo, 20, 25... eu tiraria o Felipe Amaral, que já tem amarelo, e tentaria, não sei como tá treinando, tá?
mas eu vou falar do que a gente viu jogando, né, Marcelo? Eu hoje promoveria a estreia do Paulo Baia, mas para jogar pela beirada lá na frente. Passa o banco de reservas da Ponte pra gente, André, por favor. Luan, Pedro Rocha, Mailton, Dudu, Thiago Oliveira, Paulo Baia, Guipira, Samuel, Júnior Tavares, Ramon Carvalho e Tomás. Bom, só pra dizer que não vai ter alteração porque tá todo mundo voltando, tá? Sim. Na Ponte Preta não vai ter alteração, não sei no Ceará. Mas na Ponte não vai ter alteração. E aí, eu tô com você, Frank, com o internauta aqui. O pessoal tá falando dos cartões. Eu, dos 6 cartões que a Ponte tomou, eu daria cartão pro Arthur, que o Frank acho que não daria, né? O Gé, porque deu aquele bico na bola. E teve e o Felipe Amaral, que parou contra golpe. Agora achei que o do Edson e do Matheus Silva... Desnecessário, tá? Portanto, assim, tá meio que na média. Agora, o problema é que ele deu 6 pra Ponte, só 1 pro Ceará. E o Ceará teve lances pra cartão amarelo. Sim, a maior parte deles. A minha reclamação é essa. Tanto que a gente perdeu logo o Leão no começo do jogo. Marcelo, deixa eu só fazer Vai ter alteração na Ponte, eu falei que não ia ter, hein? Vai entrar o 22. Júnior Tavares daqui a pouco na Ponte. Vamos aguardar no lugar de quem, mas... Ele vai tirar um zagueiro, eu acho, né? Vai tirar o Matheus Silva, certeza. Mas eu... não, o Matheus Silva tá aí. Matheus Silva tá lá. Pode ser o Edson. Eu não vi o Edson subindo. Ele deve ter tirado o Edson, certeza. E trazer o Arthur pra zaga. Vamos aguardar aí. O Filipinho tá lá, o Cassinho tá lá, o Matheus Jesus... É aquilo, né? O Arthur vai virar zagueiro. Ele vai tirar o Edson, que já tinha cartão. Acho até que entendo que a alteração não é ruim, né? Mas eu colocaria um dos meninos da frente lá. Eu também, eu não teria feito essa substituição dessa forma aí não, hein? Tomara que dê certo, mas não gostei. Marcelo, e só fazendo um adendo aqui, o torcedor comentou que o Filipinho estava sumido. Mas eu quero lembrar uma coisa, o Felipe, ele tá fazendo uma partida de marcação hoje fantástica, né? O jogador que ele tá marcando não apareceu no jogo, gente. O Felipe não teve um erro de passe. Ele tá fazendo uma partida extremamente segura. Esse menino tá crescendo demais, Marcelão. E o Júnior Tavares vai entrando ali. Mudou. Espero que a torcida da Ponte tenha paciência com o Júnior Tavares e que ele se ligue mais no jogo. Vai! Foi embora o camisa número 3, Edson, para a entrada do Júnior Tavares, camisa 22 na Ponte. É a segunda alteração processada pelo técnico Felipe Moreira. E no Ceará, uma mudança, mais uma, segunda, do Eduardo Barroca. Foi embora o 77, o Janderson, para a entrada do 16, Eric Pulga. Informação para Plone Alimentos. Bom, o Gé vai dar o primeiro tapa na bola neste segundo tempo. A Ponte vai defender agora nesse segundo tempo o gol do portão principal, atacando consequentemente onde a gente gosta de atacar, pro gol de fundo, o gol da linha do trem. O árbitro da partida olha ali, confere se tem 11 em campo no Ceará, se tem 11 em campo na Ponte Preta, arruma o cronômetro do pulso direito, agora do pulso esquerdo. Apita o árbitro! Tem bola rolando de novo, emoção na ponta da chuteira aqui nos canais Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, como eu gosto de narrar jogo aqui no FI, como eu gosto de estar com você, nação Ponte Pretana. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, comecinho de jogo, comecinho de segundo tempo, 30 segundos desse segundo tempo, a Ponte tem a posse de bola, Júnior Tavares. Olha, o que tem de gente falando Júnior Tavares, não, aqui nas redes sociais, e ele já pegou a bola e já saiu com bola e tudo, hein? Meu pai. E o Eric Pulgar, ele era um jogador do Ferroviário, né? E ele é titular desse time. Por incrível que pareça, o Janderson é reserva do time, né? É bom jogador, o Eric Pulgar. É jogador da equipe do Ceará. Vamos que vamos, meu povo. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Eric Pulga, né? Eu falei Pulgar, é Pulga, Eric Pulga. Mas por que ele é Pulga? Porque ele é pequenininho. Posse de bola pro time do Ceará pela direita. Vem ali o Varley, parou, pensou, dominou, refugou, tocou bola pro time do Ceará. Quem trabalha por ali é o jogador Eric com a 11. Tocou pro Varley, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Na verdade é um peixinho ali, né? O agora zagueiro Arthur pra tirar dali, porque o Nicolas tava lá só esperando pra dar o bote, hein, André? E no cruzamento que veio pelo setor direito, Arthur meteu a cabeça na bola pela linha de fundo, é escanteio. Lado direito, camisa 10, Jean Carlos na bola. Jean Carlos vai pra bola, escanteio, comecinho desse segundo tempo. Escanteio lado direito, favorece o time do Ceará. Jean Carlos, ele tem as meias arriadas, bate na bola com a perna esquerda, arruma o cabelo, dentro da grande área se pegando por ali. O Luiz Otávio com o Filipinho. Luiz Otávio e Filipinho. O Panussá também tá lá, vai pra bola, autoriza o árbitro. Vamos, gente, que demora pra bola. Jean Carlos, chuveirou na boca do gol. Matheus Jesus deu um toque de cabeça no primeiro pau. Ela caiu aqui do lado esquerdo, domina o Pulga pra cima da marcação ali do Leonaldi, ele bateu contra a marcação do Leonaldi, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece o Vozão, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Cara, tem uma aqui, velho, do Aparecido Alves. Ele diz: tira o Edson que tem cartão e puxa o Arthur pra zaga que já tem cartão. Qual é a lógica? Ih, saiu jogando errado o Arthur, a bola repicou no atacante do Ceará, sai do gol. Kaique pra fazer a defesa, o Eric tava lá, quase bobeou o Arthur, hein, André? Quase arrojado. O Kaique França foi nos pés do jogador do Ceará, evitando aquele que poderia ser o primeiro gol do jogo, o primeiro da equipe cearense. Continua 0-0 majestoso. Informação para Shimozono Mega Sorte e Loterias. E olha o goleirão do Ceará se complicando, quase deu pro Gé. E o Gé colocou a mão nele, o árbitro vai marcar a falta, mas também não era pra tudo isso também, né? O Gé colocou a mão no goleiro Richard, que caiu lá quando ele tava dominando a bola. E aí o árbitro marcou a falta. Ele empurrou. O Gé, cara. O Gé tá pedindo, né? O Gé é um cara, olha... O Gé é um pavio aceso, cara. Mala. O Gé é uma bomba pronta a explodir, cara. O Gé, a gente não tem um minuto de sossego com o Gé. Ele é bom jogador, ele é um cara definidor, mas pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, Ceará propõe jogo, a Ponte faz a pressão, Luiz Otávio saiu jogando bem pra cima do Leonaldi, aqui no campo de defesa, o que tem de gente nas redes sociais cornetando as alterações do Felipe Moreira, a alteração do Felipe Moreira, e agora o William Maranhão deixou o tapa no rosto ali do jogador da Ponte, hein? Deixou um tapa no rosto ali, vai tomar cartão, William Maranhão, tá parado o jogo, André. Mais um no jogo. Mais um para jogadores do Ceará, é o segundo para jogadores do Ceará no jogo. 95, William Maranhão amarelado. Informação para Ovos Satoshi. Falta para cima do Felipe Amaral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bom, nesse momento, com esse empate, a Ponte vai ainda à 13ª colocação. Tô vendo aqui no placar ao vivo, com 5 pontos no campeonato. O Ceará vai para a 16ª com 4 pontos. Sai ali da zona da degola o time do Ceará. 5 minutos passados, segundo tempo, a torcida da Ponte canta e vibra no estádio Moisés do Carelli. Bom público essa manhã, tarde, no estádio majestoso. É a 5ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2023. A Ponte vem com o Tavares, trabalhou, tocou pro Filipinho. Boa bola pro Gé, chega pra cima dele a marcação do Luiz Otávio. Panussá chegou, ajudou, tirou, toca a bola pra Richardson. Richardson trabalhou, tocou essa bola aí, rapaz. Pelo lado direito pro Eric. Eric dominou, tocou a bola pro Pulga. Pulga dominou, invadiu a grande área. 2 da Ponte pra cima dele. Ele tentou o passe aqui pro Nicolas na esquerda. Sorte que a Ponte travou. Sai jogando a macaca com o Júnior Tavares. Tocou a bola pela esquerda. É pro Cássio Gabriel. O Gé se movimenta. O Matheus Jesus também. Cássio demorou pra tocar. Era na esquerda pro Gé. A zaga tirou, afastou, sobrou bola pro time da Ponte Preta. Bola com o Felipe Amaral. O Leonaldo pediu na direita, ele preferiu tocar na esquerda pro Júnior Tavares. Cruzou na boca do gol. Ninguém da Ponte. Luiz Otávio tirou, ela caiu com o Leonaldo na direita. Toca a bola pra Luiz Felipe. Olhou pra dentro da grande área, tocou pro Cassinho. Pro Matheus Jesus, bateu pro gol. Espalma, pega o goleiro.
Cara, quando se juntam Gé, Cassinho, Matheus Jesus e Leonaldi, sai coisa boa, hein, André? E como sai? O detalhe é que na triangulação o Cássio serviu o Matheus Jesus, que de perna esquerda soltou o pé na bola, rebateu o Richard e o Gé chegou um pouco atrasado. Na segunda, o goleiro fez a defesa, continua 0-0 majestoso. Informação para Pizzeria Papagaio. Encerrada aqui a nossa enquete no YouTube. Ponte Preta, o internauta entende que vence o jogo 60%. Empate 34% e... empate não. Vitória do Ceará 34%, empate 6% na nossa enquete aqui no YouTube. Posse de bola pro time do Ceará, Jean Carlos, a Ponte faz a pressão. Filipinho, o árbitro marcou a falta do Filipinho. Filipinho tá marcando o Jean Carlos, hein? Filipinho tá marcando o Jean Carlos. Você que tá no YouTube, dá um like na nossa transmissão, compartilha, dá um joinha. Você que não se inscreveu ainda, tá acompanhando a gente no YouTube, Futebol Interior, se inscreva no nosso canal. No fim de jogo vai ter sorteio pra você de corte de barba e cabelo da Alfa Barba Clube. A Ponte faz a pressão, quase roubou a bola do Maranhão, que tocou pro Danilo Barcelos, devolveu a bola pro Maranhão, círculo central do gramado, passa a metade, o Jé tá na marcação, ele toca a bola para Jean Carlos, encosta pra cima dele o Felipe Amaral, ele toca a bola ali atrás, círculo central do gramado, campo de defesa pra Panussá, Panussá tocou pro Varley, deu a bola pra Richardson, já passou livre, leve e solto, parado o Richardson, ele preferiu tocar pro Jean Carlos, dominou, tocou pro Nicolas, boa bola pro Eric, tem o Eric e o Eric pulga agora, pela direita pro Varley, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, de lateral pra lateral, Danilo Barcelos, e aí o Leonardo chegou, fez a falta, o árbitro não viu, hein? Saiu até a caneleira do Danilo Barcelos. Agora foi falta, pertinho do árbitro, e ele não viu, hein, André? Lateral pra Ponte. Ele acabou não prestando atenção, mas... Saiu a chuteira lá. Saiu a chuteira, foi falta assim, o Leonardo acabou pisando no pé direito do jogador do Ceará. O árbitro vai lá, lance paralisado, continua 0-0 majestoso. Informação para Café Canecão. Saiu até a chuteira do Danilo Barcelos. Foi falta, né? Foi falta em cima do jogador do Ceará. O árbitro não viu, lateral melhor pra Ponte Preta, lateral no campo de defesa. Bola pro Arthur. Ih, rapaz, o time do Ceará tá todo aqui em cima. Aí o Filipinho vira o jogo, toca na esquerda pra Júnior Tavares. Vamos, Júnior Tavares. Vamos colocar confiança da sua parte no torcedor da Ponte. Bola pra Cacique, deu pra Júnior Tavares. Pela esquerda, olhou pra dentro da grande área pro Matheus Jesus. Toca de cabeça. Muito forte, a bola se perde, vai embora. É tiro de meta pra nós, hein? Não, é escanteio pra nós. O time do Ceará tá pedindo tiro de meta. O árbitro vai dar escanteio pra Ponte. André. Último toque do jogador do Ceará, bola pela linha de fundo, lado direito. Escanteio favorece a Macaca. Cássio Gabriel, 21 na bola. Continua 0-0 majestoso. Tem internauta dizendo que o Elvis faz muita falta nesse time. Também concordo com você. Foi o Felipe Gabriel que falou. Quem sabe o já era pra Ponte. Pra bola Cassinho. Cássio Gabriel pela direita, perna direita. Cruzou na boca do gol. Luiz Otávio subiu. Armário esse Luiz Otávio. É bom zagueiro. A bola voltou pro Luiz Felipe, que recua pro goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. A Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Júnior Tavares, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Felipe Amaral, deu na direita para Luiz Felipe, hoje atacando pouco Luiz Felipe, bola para Leonaldi, perigosa, ele conseguiu evitar a saída, devolveu, tocou a bola para Luiz Felipe, sai da ponta, vem pro meio, o Pulga tá na marcação dele, ele toca a bola pela direita para Leonaldi, devolveu, tocou a bola para Luiz Felipe, Pulga insiste, continua na marcação, falta! Apelou, perdeu, hein? E a torcida fica pé da vida. Com o árbitro da partida que parece o Luiz Carlos Júnior, narrador do Sport TV. E ele marcou a falta, mas não deu cartão. Cara, se um carrinho desse não é pra cartão, eu não sei o que é pra cartão, viu? Realmente. Tá de falta... brincadeira o senhor árbitro, hein, André? Merecia amarelo e o árbitro em cima do lance não marcou nada. É falta, lado direito, Cássio Gabriel na bola, continua 0-0 majestoso. Vamos, Macaca, passados 10 minutos desse segundo tempo. Noite, ó. Manhã de domingo, tarde já de domingo, né? Passamos do meio-dia, tarde de domingo. Muito bom ter você junto com a gente por aqui, YouTube, Facebook e também no Rumble. Futebol Interior, você que tá no canal de áudio, você que tá no Futebol na Canela também, obrigado. Falta pra Ponte, vai pra bola, Cássio Gabriel autorizado, perna direita, chuveirou na boca do gol, Luiz Otávio tirou, e aí Júnior Tavares chegou, fez a falta. Tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time do Ceará no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos que vamos, aqui nos canais Futebol Interior, posse de bola pro time do Ceará, chegou o pé alto ali do Leonardo, o árbitro não deu, posse de bola pra Ponte, saída de bola, bateu no Danilo Barcelos, vai pra bola Luiz Felipe, rapidinho, tocou a bola pro Felipe Amaral, vira o jogo, bola boa, bola pra Júnior Tavares, 11 minutos e meio, quase 12, Júnior Tavares olhou pra dentro da grande área, cruzou, a bola voltou, sobrou a meia altura, briga com ele, William Maranhão, Richardson pegou, bobeou, bola pra Ponte, Felipe Amaral tocou pra Leonardo, dominou, perna direita para, pensa, toca pra quem vem de trás, o Felipe Amaral, dominou pra trás, passa por todo mundo no carrinho, o Filipinho recuperou, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora. Cara, eu sou fã do futebol desse Filipinho, cara. Eu sou fã do Filipinho. Joga muito, Marcelo, joga muito. Ele tá sempre atento, sempre ligado, né, André? Sempre ligado no jogo, dessa vez esse perna esquerda, chutou forte. A bola por sobre a meta do Richard foi embora. Tiro de meta para o Ceará, continua 0-0 majestoso. Informação para bebidas, Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Eu quero a sua participação aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, manda mensagem pra gente no Rumble também. Fique à vontade, use e abuse, que bom, que gostoso estar com você aqui nos canais Futebol Interior. Bola recuada pro goleiro que tava pertinho do gol ali, rapaz. Ele deu um tapa na bola, ele espirrou, mas ele pegou o Richard com a perna, conseguiu dominar, tocou pro Panussá. Vem o zagueirão da equipe do Ceará, pensa, toca a bola aqui na intermediária defensiva, bola pra Jean Carlos. A Ponte Preta fazendo a marcação pela intermediária, bola pelo lado esquerdo pra Danilo Barcelos. Soltou a bola na frente pra William Maranhão, dá o bote. Felipe Amaral ganha com falta. O jogador do Ceará fez a falta, depois na sequência, falta, posse de bola pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Tamo junto, eu e você e eu aqui nos canais Futebol Interior. Tavares vai fazer o cruzamento pro Jeff fazer o gol. Que bom, espero que sim, que isso aconteça. Viu, Aparecido? A Ângela Maria Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louca por você. Esse é o grito de guerra do torcedor da Ponte Preta. E olha, tá bonito o majestoso nessa manhã de domingo, hein? Filipinho dominou, vai pra cima da marcação do Richard, ganhou, tocou a bola pro Felipe Amaral, domina a perna direita de trivela. Boa bola pro Leonardo. Catou cavaco, dominou, toca a bola pro Matheus Jesus, muito forte na sequência, fez a falta. Quer ver? Quer apostar que ele vai dar cartão pro Matheus Jesus? Matheus Jesus em cima do William Maranhão. Não deu cartão, só marcou a falta. Marcou a falta, campo de defesa pro time do Ceará, André. Falta favorecendo a equipe do Ceará, já cobrada, continua 0-0 majestoso. Informação para Ridier. Vamos ganhar hoje, amigo Corsato. É o Sérgio Soares aqui no Facebook Futebol Interior, de Assis Almeida. Bora, campeão do Nordeste. E o campeão do Nordeste vem. Giancarlo dominou, vai bater pro gol cruzado. Meu pai, passa por todo mundo. Cara, se o Nicolas tá 2 passos à frente, essa bola ia sobrar fácil pra ele, hein, André? É verdade, no chute cruzado do Jean Carlos, a bola passou na frente do Nicolas, que não alcançou, foi embora. Tiro de meta para o Macaca, continua 0-0, Macaca e Vozão no Majestoso. Que bom ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Vem o time da Ponte Preta de novo, campo de ataque pelo lado esquerdo, bola com o Júnior Tavares, tocou pro Cassinho, alongou o passe, aí Richard chegou, Filipinho ganhou de novo, na bola, tocou pro Leonardo, cruzou na boca do gol, segundo pau pra pegar o goleiro. Richard, bate do São Paulo, saiu, fez a defesa o goleiro do Ceará, André. E no bom cruzamento pelo setor direito do Leonardo, ele visava no segundo pau, já fez a defesa o Richard, já repôs, continua 0-0 majestoso. Informação para Iga Atacado. Vamos que vamos, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridier Comunicação Integrada, acesse ridier.com. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ceará saiu jogando errado, bobeou, Cássio Gabriel tocou, passe longo pro Matheus Jesus, dá pra ele, ainda ganhou na boa, na raça, toca a bola pro Felipe Amaral, daí bateu pro gol, jogou lá na linha do trem. Jogou lá na linha do trem essa bola aí, o Felipe Amaral. André. Pegou muito embaixo na bola o Felipe Amaral, bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ceará, mais uma mudança da ponte. Vem aí o 16, que é o Paulo Baia, para a saída do 21, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel tá indo embora, 16, Paulo Baia tá no jogo. Terceira alteração processada pelo Felipe Moreira na Macaca. Informação para Café Canecão. Paulo, vai estrear o Paulo Baia, né? Tá estreando. Está estreando o Paulo Baia. É, rapaz, contratado junto ao Primavera, ele tirou o Cássio Gabriel. Ó, eu não teria tirado o Cássio Gabriel. E você, Frank? Marcelo, na verdade, pelo que ele propõe a fazer, ele não quer mexer na movimentação tática da equipe, ele tinha duas opções, Matheus Jesus ou Cássio Gabriel. E aí eu também concordo com ele nessa questão, nesse pensamento, Marcelo. O Matheus Jesus pode decidir o jogo numa bola. Já não é o caso do Cássio Gabriel, que vinha fazendo, Marcelo, entendo eu, uma boa partida novamente. Toda vez que entra pra jogar, vai bem, né? É, vamos lá. Então é a terceira alteração da Ponte, mas como a do intervalo não conta como parada, a Ponte tem mais uma parada ainda. Jean Carlos dominou, levantou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, Matheus, pra tirar dali. Tem que ficar ligado que esse Jean Carlos, ele é bom de bola, hein, André? É verdade, no cruzamento do Jean Carlos, último toque, bateu o Silva, a bola pela linha de fundo, lado esquerdo, favorece ao Ceará, que vem para a cobrança. Aí o time cearense, lado esquerdo, é escanteio. Olha o Bozão. Jean Carlos vai pra bola, Nicolas dentro da grande área, por lá também o Luiz Otávio. O Pano Sata por lá, 10, Jean Carlos no costado. É escanteio lado esquerdo pro time do Vozão, 18 minutos do segundo tempo. Bola pra dentro da grande área, Kaique dá um murro, tira. Ela caiu pro time da Ponte Preta, Paulo Baia quase conseguiu o contragolpe. Sobrou pro time do Ceará, William Maranhão toca a bola um pouco mais à frente pro Eric Pulga. Devolveu, tocou a bola um pouco mais atrás agora pro lateral, que é o Varley. Varley domina, solta a bola atrás pro Richardson, faz a pressão, Baia. Faz a pressão, Baia. Ele tem que recuar pro Richardson, pro Richard, do Richardson pro Richard, e aí ele isola. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 18 minutos e 40, 18 minutos e 40, 18 e 40 passado o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B. É a quinta rodada da Bezona no Majestoso. Placar ao vivo, placar futebol interior aponta pra você, 0 Ponte, 0 também pro time do Ceará. Aqui no placar ao vivo, eu vejo que no Campeonato Brasileiro Série A, o América segue vencendo o Cuiabá por 1-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Olha a Ponte, campo de ataque, bola para Matheus Jesus. Era falta, mas ele deu impedimento. Ele deu impedimento do Matheus Jesus no passe do Matheus Silva. Meu pai, hein? Eu quero ver esse lance aí com uma outra câmera, hein? Pra ver se estava impedido ou não. Tava um pouquinho, né, André? Tava sim, mas ele deveria, mesmo assim, ó, no lance... Acabou pegando ali o William Maranhão. Matheus Jesus merecia amarelo. O árbitro mandou seguir. Continua 0-0, Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. 20 minutos passados o segundo tempo de jogo. O jogo é difícil, complicado. Viviane pergunta se o time tá parecendo cansado. Será que é o calor? É sim, né? Os dois, aliás. O jogo não tá a 80, nem a 100 por hora. Tá a 60, 65, né, ô Frank? Diminuiu bastante o ritmo da segunda etapa pra primeira, né? Mas, Marcelo... Mas é um bom jogo, né? Sim, uma boa partida. Agora, realmente, a Ponte... Tá faltando aquela questão ofensiva. Vamos torcer para essa entrada do Paulo Baia fornecer a rapidez, a velocidade, jogada de lado, para abrir um pouco essa defesa do Ceará, hein, Marcelo? É isso, e você continua participando, mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Por enquanto a gente não criou o Superchat, mas eu acho que se a nossa produção criar vai fazer sucesso, rapaz. Mandar abraços aqui mais uma vez, ó, Viviane Cristina, Felipe Gabriel, Ângela Maria, Maria Alice
Palmeirão Santos, tá mandando boa tarde. Já tem algumas mensagens que foram analisadas e excluídas. Enfim, rapaziada participando aqui no YouTube Futebol Interior, curta, compartilhe a nossa transmissão, dá um joinha, se inscreva no nosso canal YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior. Tô aqui, ó, ligado nas duas, com 2 aparelhos de celular. Com um olho no gato, outro no peixe. Posse de bola pra ponte, Luiz Felipe dominou, soltou na frente, era pro Leonaldi. Leonaldi tá curtindo uma de ponta direita, a bola bateu no Pulga. Foi embora, lateral pra ponte. Luiz Felipe tocou a bola no peito do Felipe Amaral, deu a bola pra Filipinho. Filipinho dominou, perna esquerda, boa, bola pro Baia, vai bater pro gol. Não, Baia. Assim não, meu filho. Tiro de meta pro Ceará, André. O detalhe é que o Paulo Baia pegou muito embaixo na bola de perna direita. Mandou por sobre a meta do Richard, de tiro de meta para o Ceará. Continua 0-0 majestoso. Informação para Bebidas Poti. A nossa gerência, né, o nosso departamento de finanças vai ter que dar um cachê maior pro moderador hoje nas redes sociais, porque o menino tá trabalhando, hein? O menino tá trabalhando hoje. É posse de bola pro time do Ceará aqui no campo de defesa. A ponte faz a pressão. Será que dá pra ganhar do Richard essa bola, Matheus? Sem falta, Matheus. Sem falta. Quem marcou a falta, gente? Eu achei que o Matheus Jesus foi na bola. Ele marcou a falta, André. Mas ele acabou puxando com o braço direito ali, falta. O braço do jogador Danilo Barcelos. Falta já cobrada, desce o Ceará, continua 0-0 majestoso. Carlos Lemos Matozinho, Ponte jogando hoje contra o Ceará e o árbitro. O Dangar Transportes, a diretoria da Ponte tá perdendo o Guto Ferreira pro Avaí. A Ponte não tem condição de pagar o salário do Guto Ferreira, cara. Infelizmente. Vem Ceará, campo de ataque pelo lado direito, cruzamento rasteiro na boca do gol. Arthur tirou, a bola voltou, sobrou para Varley. Domina, solta a bola um pouco mais atrás. Meia direita, campo de ataque pro time do Ceará. A bola com o Richardson. Toca a bola para o William Maranhão. Domina, jogador da equipe do Ceará. Devolveu, tocou a bola pro Richardson. Boa bola na direita pro Varley. Dominou, cruzou na boca do gol. Nas mãos do goleiro. Nas mãos do goleiro. Kaique para fazer a defesa. Cochilou lá o sistema defensivo da Ponte, hein, André? E como cochilou? Detalhe que o cruzamento do Varley visava a entrada do jogador o Janderson, a bola acabou saindo pela linha de fundo, foi embora, aliás, o goleiro defendeu, o Kaique França já repôs, 0-0 majestoso. E a Ponte vem com o Luiz Felipe, toca essa bola para Matheus Jesus, dominou, parou, pensou, tocou, olhou pela meia direita, a bola aqui pro jogador que é o Filipinho, já na meia esquerda, toca a bola na ponta esquerda para Júnior Tavares, sai da ponta, vem pro meio, o Baia tá lá na ponta, ele dominou, tocou a bola pro Filipinho, o Giancarlo tá na marcação dele, ele recua, toca a bola pro capitão Arthur, aqui no campo de defesa, só o Matheus Silva no campo de defesa da Ponte, o Arthur já foi pro campo de ataque, bola pro Filipinho que recua, toca a bola pro goleiro Kaique. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Já, porque a Ponte vem campo de ataque, bola pro Gé dentro da grande área, bateu pro gol! Pra fora do gol! Pra fora do gol, Gé. Agora você foi fominha, hein, Gé? Agora você foi fominha, hein, Gé? Porque o Leonaldi tava livre. O Leonaldi tava livre dentro da grande área. Ele queimou pro gol, a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta. Tiro de meta, quase o gol da Ponte, André. E o Gé poderia ter tocado pro Leonaldi. Se toca é gol. Nesse momento, 2 alterações do Ceará. Tá entrando o 99 no lugar do 95. O 99... No lugar do 95, o 99 é o Castilho no lugar do jogador William Maranhão. E vamos ver aí a outra alteração na equipe do Vozão. Tá indo embora o 11 para a entrada do 14. Tá indo embora o Eric para a entrada do Chay. Mais uma alteração processada pelo Eduardo Barroca no Ceará. Informação para restaurante do Dadá. Muito bem, 2 jogadores experientes, vamos pro giro agora e atenção, torcedor, hora de girar pra você, tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 25 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada no Majestoso. Ponte e Ceará empatam 0-0 no placar ao vivo, jogo da Série A, o América vai vencendo no Horto o Cuiabá por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, conosco Rádio Futebol na Canela. Seja bem-vindo, YouTube, Facebook, Rumble, Futebol Interior. Bom, Frank, o treinador deles, o Barroca, que quase foi treinador da Ponte Preta, chegou a estar no estádio Moisés Lucarelli e por pouco não acertou há 1, 2 temporadas atrás. Ele coloca 2 jogadores mais de meio
campo. Esse Castilho é ex-jogador do Atlético Mineiro, jogou pelo Juventude, tem uma bola parada muito boa, mas é um meia. E o Chay também, é um cara meio campo, habilidoso. E ele tira o Eric, que é um atacante, né? E tira também o William Maranhão, que é um volante. E aí, Frank? O Barroca tá tentando restabelecer equilíbrio no jogo, né? A Ponte, como eu falei, Marcelo, além de defensivamente, a meia cancha da Ponte domina o jogo, né? Um perigo a lateral esquerda com o Júnior Tavares, ali me assusta um pouco. E vem cruzamento, bola do Chay pra dentro da grande área, passa pelo Nicolas que nem foi. E aí o Luiz Felipe meteu um chapéu, hein? Toma esse chapéu do Frank aí. Toma esse chapéu do Frank aí, Danilo Barcelos. Luiz Felipe campo de ataque, bola pela direita pro Leonaldi. Dominou pra dentro da grande área, cruzamento, passa por todo mundo, um chute pro gol. Ia pintar um golaço do Matheus Jesus. O cruzamento do Leonardo passou na cabeça do Gé. E aí, entrada da grande área, Matheus Jesus pegou de primeira. Só que faltou giz no taco, a bola se perdeu, foi embora, André. A bola acabou espanando, né? No cruzamento do Leonardo, ele pegou do lado de dentro do pé esquerdo, mandou longe da meta do goleiro Richard. Tiro de meta para o Ceará, continua 0-0 majestoso. Informação para a Construtora Patriani. Olha, se sai esse gol, ia ser um golaço do Matheus Jesus, a torcida ia ter que pagar o ingresso de novo. Mas é que ele pegou meio de calcanhar, né, o Frank? Não, belíssima jogada. O Léo entrou, como você falou, ele tem usado o lado direito aqui. Aparece diversas vezes como ponta. E até que, enfim, belos cruzamentos nós estamos vendo, né? A galera normalmente erra. E já vai acabar saindo gol numa jogada dessa, Marcelo. O Oswaldo Teodoro, eu também tô com a macaca, estamos com a macaca. Ponte Preta e Ceará, jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. À tarde tem mais uma transmissão, comecinho da noite, Guarani Esporte Guarani, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Família, Lucas de Souza dá o recado, rasga a lata, aqui nos canais Futebol Interior. Vinheta, por favor. Lucas de Souza. Posse de bola pro time do Ceará pelo lado esquerdo, Chay na bola, ganhou o Luiz Felipe, pro time da Ponte, tocou pro Matheus Jesus, dá o bote, Luiz Otávio, a bola volta para Luiz Felipe, tentou na frente pro Gé, chegou, meteu a cabeça na bola por ali, o jogador do Ceará, que era o Danilo Barcelos, pro Gé, caiu pertinho aqui do técnico do Ceará, a bola se perde, vai embora, o árbitro tá dando lateral pra eles, né? Eu achei que era pra nós. Lateral para o Ceará. Lateral pro Ceará, o microfone do Frank tá baixo, o Felipe Gabriel tá dizendo, será, Felipe? Um abraço pra você, meu querido. Obrigado. E agora? Agora melhorou, hein? É que às vezes a gente pega e fala mais longe, aí fica mais baixo mesmo. Posse de bola pro time do Ceará. Pulga, sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Castilho. A zaga na ponte deu o bote, voltou, sobrou. Nossa senhora. Quase passou, o Matheus tirou. A bola volta pro Ceará. Richardson dominou, tocou a bola pro Guilherme Castilho. De costas para a marcação que no campo de ataque deu pro Varley. Varley tocou pro Richardson. Deixa essa bola pro Luiz Otávio. Vem o zagueirão, campo de ataque. Vira, toca na esquerda pro Danilo Barcelos. Invadiu a grande área. Cruzou na boca do gol. Espalma o goleiro. Ele cruzou forte, procurava o Nicolas. Kaique na boa, ganhou pra Ponte, que puxa o contragolpe, bola pro Luiz Felipe, falta. Renda. Eric Pulga fez a falta, tá parado o jogo, público e renda no majestoso. Público pagante, 4.887, 4.887. Público não pagante, 666. Público total, 5.553, renda de R$ 73.375. Até aqui. Ponte 0, Ceará também 0, Marcelo Corsato. Por favor, repita a renda só. A renda é 73.375, é o seu salário no mês, é fácil de decorar. É sim. R$ 73.375 para 4.887 pagantes, 666 não pagantes. Passamos de 5 mil então, André. E eu acertei de novo, falei Isso. de 5 a 5,5, deu 5,5. Deu 5,553. E agora vamos ter a parada técnica Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Joseph Almeida aqui no YouTube, é doante provavelmente, né? Tá falando do time da Ponte aqui, mas tá valendo, obrigado pela sua participação. O Guilherme pergunta do Tencate, acho a Ponte chegou a sondar
não oficialmente, mas o Tencate, só que o Criciúma é líder do campeonato, né? Então vai ser difícil tirar o homem de lá, apesar de que o salário dele lá me parece não ser dos melhores, mas eu não sei não, tô achando que os caras vão aumentar o salário do Tencate lá, hein, o Frank? Com certeza, mas a torcedor Ponte Pretano, quero pedir a você aí, ó, um voto de confiança. A Ponte está peitando nada mais, nada menos que o campeão do Nordeste. Sim. O Ceará tá jogando uma bela partida, é um baita de um time e a Ponte é melhor em campo. A fatalidade é que nós hoje estamos sem atacantes, opções ofensivas agudas, jogadores que a gente está acostumado. Perdemos o Eliel logo no começo do jogo, Marcelo. E a única alteração que eu vou questionar aqui do Felipe é a entrada do Júnior Tavares. A gente perdeu muito. Ele podia ter entrado com o Mailton, entendeu? Mas até aí eu não posso criticá-lo. A Ponte está bem postada, está bem colocada em campo. Falta dar aquela chegada, aquela caprichada na frente. Porque ficou só o Gé sozinho, né, Marcelo? Ó, tô vendo ali o 7 e o 23, hein? Da Ponte. O 7 eu sei que é o Dudu. 23 me parece o Ramon. Sei não se ele não vai mexer mais 2 vezes aí, hein? Vamos aguardar, mas parece que na beira do gramado tem jogador da Ponte, já te confirmo. Os caras do Ceará estão pilhados também, viu? Agora estavam discutindo ali o Barcelos com o Richardson. Os 2 jogadores ali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 32 minutos e meio passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B. O placar do Majestoso segue como começou. Ponte Preta e Ceará e Ponte Preta empatam 0-0. No Campeonato Brasileiro da Série A, o América vence o Cuiabá por 1-0, gol do Boi Bandido no primeiro tempo. 1 pro América, 0 pro Cuiabá. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Recomeça o jogo no Majestoso. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Filipinho. Recebeu do Júnior Tavares, lado esquerdo pra lá, pra cá, 2 na marcação. Enfiou na frente pro Júnior Tavares. Passe errado, Richard. Chega, mete o pé na bola, tira dali, alivia pro time do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Josafá, meu querido, obrigado. Tá mandando um abraço pros caminhoneiros. É o Joseph que tá mandando um abraço pro Josafá, que é caminhoneiro. Boa! Varlem Santos, é isso, rapaz. O que vira hoje são apostas, né? Pode ver que a maioria dos clubes brasileiros, hoje 2 aqui, patrocinados pela mesma casa, que é a Estrela Bet, com patrocínio de casa de apostas. É posse de bola pro time da Ponte Preta, bola pelo lado direito por enquanto, nada de alteração na Ponte. Pela direita, bola com o Luiz Felipe. Luiz Felipe dominou, tocou a bola pro Felipe Amaral, domina pela meia direita, toca a bola pra Filipinho. Nicolas encosta na marcação, ele recua, toca a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva, linha divisória do gramado pelo lado direito, toca a bola pra Leonaldi. Já encostou nele, ele tocou pro Matheus Jesus, deixou passar. A zaga afasta, tira, caiu com o Castilho, tocou pro Richardson. Pro Castilho, chegou a zaga da Ponte, tirou a bola, voltou. Espichada aqui no campo de ataque, Danilo Barcelos antes do Gé. Tira com a perna esquerda, ela cai com o Chay, experiente. Jogador da equipe do Vozão, ele que jogava futebol de 7, depois começou a atuar no futebol de campo pela Portuguesa Carioca, foi contratado pelo Botafogo, foi pro Cruzeiro, agora está no Ceará. A bola pela direita, trabalha o time do Ceará, bola pelo lado direito, campo de defesa com o Varley. Varley deu a bola para Panussá, Panussá dominou, tocou pro Guilherme Castilho, levanta no campo de ataque, sobe, Júnior Tavares tira, a Ponte volta, recupera a posse de bola, perdeu na sequência o Paulo Baia, bola pro time do Ceará, bola com o Richardson, dominou o Pulga, tocou a bola pelo lado direito, é pro Jean Carlos, perna esquerda, domina, vira o jogo de trivela, ele é habilidoso, o Jean Carlos, tocou pro Danilo Barcelos, deu a bola pra Chay, Chay dominou, faz o jogo de corpo pra cima na marcação do Leonaldi, pensa, toca a bola pra Guilherme Castilho, pela meia direita, campo de ataque, tocou a bola pra Richardson, Richardson toca pra Panussá, Panussá domina, círculo central do gramado, vai trabalhando, campo de ataque pro time do Ceará, pro Varley, Varley pela direita, toca a bola pra Jean Carlos dominou, encosta na marcação, Filipinho, ele toca a bola um pouco mais atrás, é pro Guilherme Castilho, deu pro Panussá, Panussá devolveu, tocou pro seu companheiro
de zaga no campo de ataque. Todo o time do Ceará, com exceção do goleiro, no campo de ataque. Posse de bola para Chay. Chay dominou, tocou a bola para Castilho. O Ceará vai tocando bola. 35:50, quase 36 do segundo tempo. Por enquanto, nada de gols. Segue 0 Ponte, 0 Ceará. Domina o Ceará, bola com Varley. Varley dominou, tocou a bola para Richardson. A Ponte marca de longe. Richardson dominou, trabalhou, tocou a bola para Jean Carlos. Jean Carlos domina para o time do Ceará. Sai da ponta, vem pro meio, toca a bola, trabalha pro Pulga. Dá o bote, isso, Júnior Tavares. Ganhou pra Ponte, tocou pro Filipinho. Gé dominou. Um tanque, o Gé. 1, 2, 3, 4 do Ceará na marcação. Tá sozinho, chegou o Pulga, ele fez a falta. E o Gé já tem cartão, hein? E o Gé já tem cartão, falta, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Ceará. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Aleluia, aqui no YouTube já passamos de 100 pessoas ao mesmo tempo acompanhando a gente. Obrigado. Compartilha a nossa transmissão, dá um like. Futebol Interior no YouTube, no Facebook estamos chegando a 100. Já chegamos a 98, estamos agora nesse momento com 90. Mas obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Agora o árbitro pegou uma falta em cima do jogador da Ponte Preta aqui no campo de defesa. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E a Ponte Preta vai fazer a última alteração aí, André. A última alteração processada pelo Felipe Moreira. Foi embora o Felipe Amaral com a 8 para a entrada do Dudu com a 7. Dudu 7 tá no jogo. Olha o Dudu. Olha o Dudu. Invadiu a grande área, vai pintar o gol da Ponte, cruzou na boca do gol. Não, Dudu. Assim você mata o papai, Dudu. Recebeu um lançamento preciso. Falhou o Danilo Barcelos. Ele estava cara a cara, frente a frente, com o gol. Na hora de cruzar, cruzou errado. Ah, Dudu, assim você mata o papai, Dudu. Era pra ele ter chutado, né? Na cara do goleiro Richard, era só chutar na diagonal, a bola entrar no ângulo, ele não cruzou e não chutou. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Ceará, confirmando aí que o Dudu entrou no lugar do Felipe Amaral. Camisa número 8 da Macaca. Perdeu uma grande chance a Ponte Preta. Dudu. 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 E tem gente falando aqui com relação a técnico e tal. Não, o técnico da Ponte é o Felipe Moreira. É que o internauta tá comentando aqui e eu tô dando voz, publicidade ao internauta, né? Porque aqui, você, internauta, é mais importante do que a gente que tá aqui transmitindo o jogo. Porque você é parte integrante da nossa equipe. Não ganha cachê, claro, mas é parte integrante. Olha o Ceará, segura aí, Ponte. Cruzamento do Varley na boca do gol. Passa por todo mundo, Chay, vai correr na bola. Luiz Felipe também faz a proteção. A bola se perde, vai embora. Lateral pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. A Ângela Maria tá com a gente aqui, obrigado pela audiência. A bola da Ponte também não entra, que coisa. A Vivi Vicente fala, misericórdia, Dudu. Misericórdia, Dudu. Tenha dó de nós, Dudu. Mas ele tem entrado bem, né, Marcelo? Vamos torcer que dê certo. É o que eu falo. A gente precisa de algumas opções, né, de jogadores, mas não vai ser agora. Então vamos apoiar a galera que tá aí. Marcelo, dá só um pitaquinho aqui. O torcedor pode ficar bravo comigo, mas eu teria tirado o Matheus Jesus, tá? Me parece já bem cansado. Eu não teria tirado o Felipe Amaral, não. Mas enfim, vamos lá. A Ponte Preta não pode mexer mais, né? Já tivemos as 3 paradas na Ponte. Leonaldi na primeira parada, na primeira alteração lá no primeiro tempo. Paulo Baia, a segunda, Dudu, a terceira, o Júnior Tavares entrou no intervalo. Vai! Também a última processada pelo Barroca na equipe do Ceará. Foi embora o camisa número 10, Jean Carlos, para a entrada do 90, que é o Luvanor. 90, Luvanor, tá no jogo. 10, Jean Carlos, foi embora. Informação para restaurante do Dadá. Ele tira o Jean Carlos, coloca o Luvanor, que é atacante. Vai jogar ali com 2 atacantes, porque o Nicolas também é atacante de área. Posse de bola pro time do Ceará. O Gé, cara. O Gé, eu vou falar, se ele não for expulso no jogo de hoje, nós estamos no lucro, cara. Ele chegou por trás ali no Panuçá, pra quê?
Panussá já tinha tocado a bola. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 40 minutos e 50, quase 41 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, aqui nos canais Futebol Interior. Confere comigo no placar tudo como começou. Ponte Preta, Ceará, Ponte Preta. Tudo igual, 0-0, e tá tudo igual também no Campeonato Brasileiro Série A. O Cuiabá empata com o América. Agora América 1, Cuiabá também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. E agora um choque ali, numa jogada que foi alongada no campo de ataque, dentro da grande área. O Kaique saiu com a proteção do Arthur. O Eric Pulga não conseguiu pisar no freio e acertou o Kaique. Tá parado o jogo, André. No detalhe que o Pulga não conseguiu frear a tempo, como você disse, acabou se chocando feio ali com o Kaique Franz, que está sendo atendido. Nesse momento o jogo paralisado, continua 0-0, majestoso. Informação para ovos, Satoshi. E agora não pode mexer mais o técnico da Ponte Preta, hein? Ô Marcelo, aliás, é uma característica interessante do Felipe, né? Ele nunca troca os 5. Desde que ele assumiu o time, não lembro de uma partida onde ele tenha usado as 5 alterações. É sempre as 4. Mas Marcelo, volto a dizer, uma boa partida da Ponte. Pena que nós não temos opções nominais de jogadores diferentes para entrar no jogo. O Paulo Baia, a primeira partida não dá para cobrar, mas não encaixou até agora. Tô mal, hein? Não encaixou nenhuma até agora. Mas é aquela história, primeiro jogo tá entrando agora, vamos ver, né? Vamos aguardar, as coisas vão caminhar e o torcedor precisa ter paciência, Marcelo. A Ponte não vai contratar treinador agora. E o Felipe, para mim, tá indo muito bem. O time da Ponte tá muito bem em campo. Faltam jogadores qualificados, aí é outra coisa. Mas o time está muito bem armado, fazendo uma partida muito segura. Ou alguém aí em sã consciência pode dizer que nós estamos passando sufoco, Marcelo? É isso. E essa história do Felipe aí, é claro que mas vocês acham tudo para criticar o Felipe. Ó, o jogo 11 horas da manhã, um calor infernal, você morrer com uma alteração no banco de reservas, eu sou totalmente contra, mas eu não sou o técnico, né? Ó, tem um monte de gente pedindo pra você colocar o chapéu. A Vivi, a Ângela Maria, o Carlos Bossa, tá todo mundo pedindo pra você colocar o chapéu. O chapéu é pra hora do gol, então vamos lá, todo chapéu! Álvaro Vonei, não está sendo um jogo bom da Ponte, não. Discordo do comentarista, tá dizendo o Álvaro. Olha a Ponte, Dudu, Ratamoto dominou, cruzou na boca do gol, falhou a zaga, sobrou pro Gé, dominou, não conseguiu domínio. Richardson tirou, o jogo ficou parado um tempão, vamos ter uma enormidade de acréscimo, eu acho, hein? Para atendimento do Kaique, que se recuperou. Posse de bola pro time do Ceará. Nicolas resolveu tocar essa bola um pouco mais atrás pro Richardson. Toca a bola para Guilherme Castilho. Deu a bola pro Chay. Chegou na boa, Matheus Jesus. Ganhou pra Ponte. Carrapeta. Categoria calcanhar. Tocou. Bola pro Leonaldo. Boa bola pro Dudu. Fez a finta. Não, Dudu! Fez uma jogadaça. Depois fez uma caca. Cagada. Ele tocou bem. Já passou da bola, Marcelo. A jogada dele foi inteligente. Ele ia meter o Gé na cara do gol, velho. Rapaz, se ele presta um pouquinho de atenção, ou então o Gé, a Ponte ia ficar na cara do gol. Ó, e a gente não pode esquecer, o time do Ceará, pra mim, é um dos candidatos ao acesso e é campeão da Copa do Nordeste. Posse de bola pra Ponte, bola enfiada na frente pro Júnior Tavares, tomou a frente da marcação, dominou, ganhou, cruzou na boca do gol, bate na zaga, volta, sobra pra Ponte. Vamos, Baia, pelo menos o escanteio. Baia saiu com bola e tudo, não saiu não, Júnior Tavares dominou pra Ponte, cruzou na boca do gol, desvio, a bola vai embora. Não saiu pela última linha, saiu atrás ali do pau da bandeira. Lateral pra Ponte, pertinho da bandeira de escanteio. É aquele lateral barra escanteio, hein, André? Lateral barra escanteio para Macaca, vem para a cobrança aí o Júnior Tavares da bola, continua 0-0, majestoso. Quem sabe no finalzinho a Ponte vai pra rede, vai pra bola Júnior Tavares, jogou dentro da grande área, sobe, a zaga tira, deu rebote, Leonaldo bateu pro gol, caiu pro Dudu, subiu a zaga, tirou, sobe, a zaga tira dali. Eu achei que foi falta no Leonaldo. Eu também tô contigo, hein? Antes dele cruzar, né? Mas o árbitro deu escanteio pra Ponte, André. Mais um escanteio para Macaca, lado direito, mais 7. Vamos até
52 nesta segunda etapa. No primeiro tempo foram 7 de acréscimos também. Paulo Baia vai pra bola, escanteio lado direito, chuveirou na boca do gol, afasta a zaga, tira, caiu dentro da grande área pro Gé, fez a falta, Gé. Fez a falta, ia sobrar pro Paulo Baia, a bola, ele fez a falta, o árbitro para, marca a falta, campo de defesa. Favorece o time do Ceará, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Matheus Jesus dominou, tocou pro Dudu, bateu pro gol no cantinho, pegou o goleiro. Pode falar tudo o tal de Dudu, hein, ô André, mas ele tenta, né? Ele tenta, mas dessa vez o chute fraco de perna direita, a bola bem postado no canto baixo direito, o Richard fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 majestoso, informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui vem ponte, campo de ataque, Dudu pela esquerda, cruzou na boca do gol, Richard sobrou com o Gé, tocou errado pro Matheus Jesus, era sobra, Leonaldi, bate Leonaldi, bateu pro gol, desviou, foi embora. Ele tá dando tiro de meta, o jogador do Ceará caiu ali, pôs a mão no rosto e ele deu tiro de meta. Vou emprestar meu óculos pra esse juiz aí, pelo amor de Deus, hein, André? Ele deve estar no mínimo aí com algum problema oftalmológico, porque a bola resvalou, o jogador do Ceará foi embora, ele deu apenas tiro de meta, agora prejudicando a Macaca, continua 0-0 majestoso. André, não resvalou não, quase arranca o nariz do cara, Pô, meu, e ainda tem uma bandeira aqui do outro lado ainda. Vou emprestar meu óculos pra vocês, cara, pode apitar de óculos sim. Vai ver se eu tô na esquina. Estão perguntando de onde saiu o Dudu. Dudu era do Botafogo, aqui na live já responderam. Osmar Dangá, trocando uma ideia aqui com o Carlos Lemos Matozinho, a Ângela Maria, o Orleis Oliveira que perguntou. Tem gente falando assim, agora sim a Ponte vai ganhar o jogo porque o Frank colocou o chapéu. Obrigado, viu? No YouTube a gente segue com mais de 100. No Facebook não chegamos a 100. Mas obrigado a todo mundo que tá junto com a gente também no canal de áudio Futebol Interior. Você que tá no Rumble também, Futebol Interior. Lembrando que vamos divulgar daqui a pouquinho o nome do ganhador do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Posse de bola pro time do Ceará, bola aqui no campo ofensivo pro Chay, ele perigoso. Luiz Felipe bateu na bola, queria lateral pra Ponte, ele deu lateral pro pro Vozão. Lateral pro time do Ceará, André. Lateral para o Ceará, vem para a cobrança aí o 23 da bola, o jogador Danilo Barcelos. O Nivaldo Teixeira tá dizendo, sou o Vozão até o talo. E eu sou o Macaca até o talo. Vem o time do Ceará, bola com o Guilherme Castilho, tentou fazer a finta, na verdade era o Luvanor que tava lá melhor pra Ponte. Dudu ganhou, falta. O Pano Sá faz a falta e ainda vai pagar geral pra cima do Dudu. Tá de sacanagem você, hein, Pano Sá. Falta aí, cartão pra ele, André. Não entendi o que o Pano Sá quis fazer. Ele faz a falta e ainda quer reclamar. É linha divisória de meio campo, lado esquerdo, Macaca desce. Finalzinho de jogo majestoso, 0-0, Ponte Será. Vem Ponte pela direita, Paulo Baia, cruzou na boca do gol, não chega o Gé. Não chega o Gé na bola, tava lá com o Pano Sá, se enroscou. Quase o gol da Ponte, por pouco, hein, André? E no cruzamento do Paulo Baia, a bola passou por toda a extensão da grande área, o Gé chegou 1 milésimos de segundo atrasado. Quase a Macaca abre o placar no majestoso. Marcelão. Eu. O Pano Sá e o Gé estão marcando um churrasco ali, velho. E tá difícil de fechar o acordo, hein? O Gé é chato, hein? O Gé é um cara chato, hein, pra jogar bola contra, hein? Pelo amor de Deus, eu não queria ser zagueiro pra marcar o Gé, não, cara. O Marcelo, o Gé e o Pano Sá estão se pegando na área. Mas só os dois, aí é meio que no particular, né? Posse de bola pro time do Ceará, Canais Futebol Interior com você. Tamo junto também no Futebol na Canela. Obrigado, rapaziada do Futebol da Canela. E lembrando que se o jogo terminar empatado ou com vitória da Ponte, a gente vai eleger o melhor em campo. Já tem gente votando de novo no Filipinho. E ele tá correndo lá, tá na marcação aqui no campo de ataque. Luvanor saiu com bola e tudo. Filipinho de novo, hein? Filipinho, que raça, que garra do Filipinho. Você que tá acompanhando a gente, curta a nossa
nossa transmissão, dá um like. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Pode ser pelo Facebook, pode ser no YouTube. Dá um like na transmissão, compartilha a nossa transmissão. A gente gosta muito da sua participação. Matheus Jesus bobeou, perdeu. Richardson ganhou na cavadinha, tocou bola aqui do lado esquerdo. Eric Pulga, segura ele, vai pra cima na marcação do Matheus. Foi nada, hein? Foi nada, não dá pra passar no meio do zagueiro da Ponte, né, Pulga? A bola se perde, vai embora, tiro de meta. É pro time da Ponte Preta. À noite, às 18 horas, tem mais futebol pra você aqui nos canais Futebol Interior, tem esporte. Vice-campeão da Copa do Nordeste pegando o Guarani. A bola rola às 7 da noite no Brincão de Ouro. Brincão de Ouro da Princesa. Lucas de Souza dá o recado, rasga a lata. Aqui nos canais Futebol Interior, daqui a pouquinho, o nosso fim de jogo. Já o nosso fim de jogo, 50 minutos, 51 agora passados do segundo tempo. Olha a Ponte pela esquerda, Dudu dominou, vai pra cima na marcação, tocou bola pro Matheus Jesus, vai bater pro gol, travou a zaga, voltou, sobrou pra Ponte, a batida pro gol, desvio, fica fácil pro goleiro. Matheus Jesus derrubou 2 de uma vez ali, foi bater pro gol, derrubou 2 jogadores do Ceará. Bola pro Ceará, foi mascado o chute do Matheus Jesus, hein, André? Foi sim, o chute do Matheus Jesus, a bola agora já faz um striker. Você já fez strike, Marcelo? Já ele joguei. Ele fez um boliche. Strike no boliche, cara. Já joguei gostoso o boliche, pena que é muito caro pra mim. Olha a Ponte, vamos, Macaca, quem sabe o já era no finalzinho. Júnior Tavares tocou pro Dudu Ratamoto. Entrou bem no jogo, Dudu, hein? Tá fazendo uma fumaça. Sim. Pra lá, pra cá, toca a bola pra Júnior Tavares. 2 na marcação, soltou a bola pro Filipinho. Bate, Filipinho, cruzou dentro da grande área. Luiz Otávio subiu de cabeça. A bola voltou, sobrou, caiu na intermediária pro Leonardo, brigou com o Nicolas. O Nicolas, a bola pro Arthur, deu a bola pro Júnior Tavares, enfiou na frente pro Gé, dominou a entrada da grande área pra trás, solta a bola, pro Dudu, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, pra ninguém, Danilo Barcelos mete a cabeça da bola, tira, aí sobrou o lado esquerdo pro Júnior Tavares, não há tempo pra mais nada. Apita Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Ponto final no espetáculo. Tudo como começou no majestoso do Moisés Lucarelli nesse domingão, 7 de maio de 2023, 0 para Ponte Preta, 0 também para o Ceará, não deu para Ponte, não deu para o Ceará, o jogo termina empatado, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, tá começando o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Tá começando por aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior para Mistral, Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prune, Alimentos Ridger, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Vai, André. Leonaldi falando. Obrigado. Eles acabaram de vir de um título essa semana, mas a gente tentou impor nosso jogo desde o início, tá marcando em cima, fechando espaço na hora que abaixava a linha e faltou o gol pra gente, caprichar mais na finalização e agora vamos treinar essa semana para buscar o resultado positivo em Londrina. Muito obrigado. Tá aí essa palavra de Leonaldi, meu caro Marcelo Corsato. E o torcedor da Ponte até que aplaude o time na saída de campo, né? O torcedor gostou da atuação da Ponte. Mesmo porque o time foi aguerrido, foi lutador até o último segundo de jogo. Lógico, o empate não é aquilo que a torcida da Ponte esperava, mas pelo menos sai com um ponto que pode fazer aí muita falta se não viesse hoje lá na frente na competição. É isso, a Ponte Preta empatou com a equipe do Ceará pelo placar de 0-0 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá virou o jogo lá pra cima do América, hein? Cuiabá virou o jogo na Série A pra cima do América. Marlon contra e Ronald Lopes. Os gols da equipe do Cuiabá. Guilherme Castilho falando pelo Ceará, André. Castilho, vamos ouvi-lo. Cara, difícil. Mesmo que a gente esteja cansado, sabe que jogou um jogo difícil na quarta-feira. Mas onde a gente foi, a gente tem que pontuar. A gente veio para buscar os 3 pontos. Infelizmente, a gente não conseguiu. Agora é levantar a cabeça, não tem tempo para lamentar. A gente já tem um jogo na quarta e a gente precisa vencer. Muito obrigado. Tá aí esse Castilho.
dando entrevista, falando sobre o jogo, Marcelo Corsato. Moral, tá dizendo que veio pra ganhar o jogo, os 3 pontos, e que o empate, mas não tem nada para lamentar, Francisco. O pensamento da equipe, Marcelo, como você mesmo falou, o Ceará com certeza é uma das equipes que são candidatas ao retorno. Ele só se esqueceu de dizer que a Ponte engoliu o Ceará. A Ponte jogou mais. O Ceará só chegou em bola parada. E na segunda etapa, acho que 2 jogadas só também de falha nossa, né? Coletiva. A Ponte, pra mim, hoje, bela partida do time, Marcelo. Faltam alguns ajustes de ataque, mas o Felipe Moreira começa a dar a cara dele, a encaixar esse time, hein? Gostei. É isso. Bom, a Ponte com esse empate vai para a 13ª colocação, 5 pontos, e o Ceará para a 16ª com 4 pontos. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar o primeiro intervalo aqui do nosso fim de jogo. Lembrando que você pode votar no Melhor da Ponte em campo, lá no YouTube, no Facebook, pode mandar aqui no Zap, e já também vamos sortear, vamos divulgar o nome do ganhador do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube pra você nesse domingão de Série B, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Tamo junto e misturado aqui nos canais Futebol Interior. Quinta rodada Campeonato Brasileiro Série B deu um empate no Majestoso para 5.553 torcedores. O corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Ô, Frank. Marcelo, uma frase já batida, mas muito verdadeira, né? Se houvesse justiça no futebol, hoje era uma partida para a Ponte ter saído vitoriosa.
A Ponte buscou, a Ponte lutou, a Ponte forçou a barra, chegou com jogadas, arremates. Falta alguma coisinha no nosso setor ofensivo. Hoje sentimos muito a falta do Pablo Diego. O Dudu entrou um pouquinho tarde, talvez tivesse entrado um pouquinho mais cedo. A gente poderia ter tido uma opção melhor, Marcelo. A mudança do Paulo Baia saindo da esquerda para a direita, o futebol dele apareceu um pouco mais. Então isso é um detalhe para o Felipe observar, né? Se o Paulo Baia tivesse terminado o jogo jogando lá pelo lado esquerdo, eu iria dizer que não teria gostado. Mas a vinda dele pro lado direito deu uma movimentação diferente, deu uma cara diferente pro time. E o Dudu entrou bem tanto na direita como quando foi pra esquerda, hein? Começa a cavar o espacinho dele aí para passar a ser uma opção ofensiva nesse elenco. Gostei muito da partida, Marcelo. Acho que a Ponte começa a construir uma estrutura defensiva muito sólida. A Ponte não deu chances ao Ceará. Estamos muito bem posicionados. E esse Filipinho é um monstro, Marcelo. Ele entrega com muita facilidade. Ele era meio armador, né? Ele jogava com a 10. Então ele tem essa habilidade para o passe. Marca demais, é um leão. E dificilmente perde jogada. E tá tendo muito equilíbrio, que era uma coisa que me assustava um pouco no início. Eu achava que ele entrava muito afoito. Mas olha, entrou como luva nesse time da Ponte. E eu quero ver como vão fazer com o Filipinho. Ele tem que ser titular, hein? E aí, Marcelo, quem que sai pra ele entrar, meu amigo? Ele já é titular. Hoje ficou de fora o Leonaldi. Eu também acho que ele tá jogando muito. Se o Felipe Moreira tirar o Filipinho do time, ele erra. Eu também acho. Ele erra. Assim como o Edson, né? Também. Também. Enfim, só que é aquilo, né? O jogador joga um jogo, fica 3, 4, 5 fora. Vamos fazer o seguinte, ó. O Pedro Lino tá lá, né? Não tem problema, Pedrão, meu querido. Se não der certo de um jeito, de outro jeito dá certo. A gente vai acompanhar a entrevista do mesmo jeito, né, André? Com certeza vamos acompanhar a entrevista do mesmo jeito, porque eu já estou de olho aqui na assessoria de imprensa da Ponte. Daqui a pouco o Felipe Moreira, o técnico da Macaca, vem para a coletiva. Manda abraço para Arthur Eugênio, tá acompanhando a nossa transmissão. Um abraço, se espirrar saúde, Arthur Eugênio. Vamos pagar o outro intervalo aqui do fim de jogo, aí a gente fica à vontade para saber do Felipe Moreira as considerações do jogo, para trazer as notas do jogo, ficha técnica do jogo, destaques finais do André, passar no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, enfim, e eleger o melhor da Ponte Preta no jogo, e você nas redes sociais vai votando. E na volta do intervalo, vou divulgar quem leva pra casa corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, são 1h18, aguardando a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Felipe Moreira. Já já vamos eleger o melhor em campo da Ponte Preta com o voto do internauta aqui. Felipe Silva, meu querido, ele fala, Ponte tem 5 pontos aonde? No Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Aí ele escreve aqui, alguém aí não sabe contar. Vamos lá então, vamos explicar, desenhar para ele. 5 jogos. A Ponte tem 2 derrotas, certo? Então não pontua, né? Tem uma vitória. Quanto que vale uma vitória, André? 3 pontos. Tá, são 2 empates. Empate vale quantos pontos? 1 ponto. Tá bom, então se são 2 empates, são 2 pontos. 3 mais 2? 5. Tá, beleza. Querido Felipe Silva, querido Felipe Silva, presta atenção, Felipe Silva, presta atenção. Olha, quem tá faturando corte de barba e cabelo, o sortudo foi o Nelson Letrinta Júnior. Claro que vale para quem mora na região metropolitana de Campinas, né, ô Letrinta? Se você é da região metropolitana de Campinas, confirma aí o prêmio, tá? Que é a produção valida o prêmio, entre em contato, explica direitinho pra você. Procedimento, se possível, manda no zap 98989-3526. 98989-3526 pra validar o prêmio, tá? Esse corte de barba e cabelo pra dar aquele tapa no visual lá da Alfa Barber Clube. Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Rua dos Alecrins 46, no centro do Cambuí, em Campinas. Telefone 32552101, WhatsApp 992624672. Abraços pro Gustavo, Leandro, o André, o Luiz André, o Rodrigo, toda a turma lá da Alfa Barber Clube. Vamos fazer o seguinte, aguardo aqui do nosso treinador, o Felipe Moreira, para falar aí desse empate da Ponte Preta na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos eleger então o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos para as redes sociais, YouTube, Facebook. Você pode também mandar aqui no nosso zap. Deixa eu mandar um abraço. Durante o jogo ele mandou mensagem de áudio, eu não consegui ouvir, que pena. Batata disse que estava sem internet, mas acompanhou a gente no finalzinho. Batata, um prazer sempre estar junto com você, o filhão aí, o Henrique, o Batatinha, todo o pessoal aí de Rio Preto acompanhando a gente. Vamos lá então, já já eu peço a opinião aqui dos companheiros sobre o craque do jogo, mas vamos aqui nas redes sociais, Facebook e YouTube. Facebook e YouTube dos canais Futebol Interior pro craque do jogo. Tem aí no Facebook ou você tá no YouTube, Frank? Marcelo, eu acho que eu tô no Facebook, hein? Meu celular tá chique, mas... Não, você tá no YouTube. Que maravilha. Pode ser. Vamos lá, vai lá. Vai mandando abraço aí que eu vou anotando aqui os votos do YouTube. Então tá bom, olha lá. O Edilson Roberto, ele tá votando no Filipinho como melhor em campo, Marcelo. E a galera gosta de ter um pega aqui também, hein? Tem, o bicho pegou aí, cara. Rapaz, o Akira Miyamoto... Saiu até site brasileirinhas aí no site, no YouTube. Ó, Filipinho pro Akira Miyamoto... Deixa eu ver quem mais aqui.
Matheus Jesus, o Nelson Letrinta. Botou no Matheus Jesus. O Nelson foi que ganhou o corte da Alpha Barber Club. Confirma o prêmio aí, Nelson. Matheus Jesus, né? Matheus Jesus. Tá. E o Carlos Eduardo... o Carlos Lemos Matozinho, aqui, ó. Não, Matozinho. Desculpa, Marcelo. Gé Leão. Então, tô entendendo, ele votou no Gé, né? No Gé. É o Gé. Deixa eu ver aqui. Quem mais, Marcelo? Filipinho, Gustavo Carvalho. Mais um voto pro Filipinho. O Fábio Alves de Almeida, votando no Matheus Jesus. Marcelo, o que eu tenho por aqui até agora é essa galera aí. Se alguém mais votar, não, beleza. Eu te passo. Tá registrado. O Osmar Dangar vota no Filipinho. Já tinha colocado o voto dele aqui, não, né? Osmar Dangar votou no Filipinho aqui no nosso Facebook. Obrigado. O Wilson Antônio. O Wilson Antônio também vai no Filipinho. Valeu, Wilson. Obrigado. Marcelo, a Vivi acabou de votar no Filipinho aqui, a Vivi. Tem um que tá votando aqui no Dudu. Cara, eu não vou discordar do seu voto não, porque o Dudu não entrou mal, não. Só aquela primeira bola que se ele tivesse caprichado e a Ponte ia ganhar o jogo. É o José Acácio que mandou essa mensagem aqui. Deixa eu registrar algumas mensagens. Seguinte, vamos fechar aqui a votação do internauta. 2 votos pro Filipinho, tá? A maioria votou no Filipinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos pro Filipinho. Tivemos também menção aqui pro Matheus Jesus, pro Gé e pro Dudu. Só o Filipinho jogou de verdade, o Ronaldo Queiroz. Alguns jogadores simplesmente não quiseram jogar. Tipo Gé, Matheus Jesus, fizeram corpo mole. Acho que não, mas é a sua opinião a respeito. Quem mais aqui? É o Ronaldo Queiroz, né? Muito bem, pessoal do Facebook. No YouTube... agradecendo aqui o Anderson Grigoleto, meu querido Grigo, votou no Matheus Jesus. Valeu, Vivi, obrigado, Vivi, Gustavo Carvalho, Carlos Lemos Matozinho, Fábio Bruno, todo mundo acompanhando a gente, o Marcos também, o Akira, hoje deixamos de ganhar 3 pontos, mas faz parte, ainda estamos com interino, que adora volante. Vamos continuar e orar e apoiar. Piores, Baia e Tavares, tá dizendo o Grigo. Valeu, Grigo. Bom, o Frank, vota então, dá a sua opinião, qual o melhor em campo da Ponte. Já tem 2 votos do povo, o Filipinho. Marcelo, normalmente você tem acompanhado, eu sempre tenho votado diferente da galera, porque normalmente a galera já elege o melhor mesmo. Hoje nós tivemos jogadores aqui na Ponte que eu achei a participação muito boa e muito segura. Mas hoje não tem como ser diferente, não. É Filipinho. Voto do Frank Francisco pro nosso volante Filipinho. Tá matando a pau o Filipinho, hein? Vai, o André. Na sua opinião, quem foi o melhor da Ponte no jogo? Filipinho, camisa número meia dúzia. Filipinho. Cara, vai ser unanimidade, que eu também vou votar no Filipinho. Tá jogando muita bola esse menino. Olha, assim, vou repetir aqui. Tem um ouvinte que tá até me criticando aqui, falando a vocês tem que falar a verdade. Os narradores, a Ponte simplesmente se omitiu hoje. Um time cheio de volante, o técnico gosta de volante, foi o Akira que falou. Cara, mas tem uma coisa que o Felipe Moreira acertou nesse time, foi o sistema defensivo. E, gente, vamos ser sinceros. Eu respeito a opinião do torcedor, mas a gente não pode ser infantil. Pelo amor de Deus. A gente reclama que ele tá armando o time defensivo. Ele acertou o sistema defensivo da Ponte. A Ponte tá muito segura e sólida. E vem cá, quem que nós temos de opção ofensiva pra gente cobrar o Felipe de um time, vai lá, taticamente ofensivo, gente? Não é porque você entra com volantes que você tá sendo defensivo. Eu discordo plenamente, eu gostei da partida, faltou sorte. Felipe Moreira tá falando, solta Felipe Marques. Felipe Moreira, entrevista coletiva. Boa tarde, Felipe. Gabriel Tim, Jovem Pan. Por que a escolha do Leonardo ali para substituir o Eliel? E qual é a situação do Pablo Diego? Preocupa para você? Primeiro do Pablo, quando a gente voltou de um jogo desgastante, né, da Chape. A gente teve um jogo em sequência com o Botafogo, ele foi muito bem. Foi o cara que mais teve sprints em alta intensidade do nosso time. E ele sentiu um desconforto na coxa. Então está entregue ao departamento médico, a gente vai esperar a evolução desse jogador. E a escolha do Naldo,
foi para não mudar muito a formatação que a gente tinha escolhido. A gente teve uma semana aberta, mas infelizmente a gente perdeu alguns atletas importantes nessa semana. Então a gente veio reformulando a equipe durante a semana. E quando você coloca o Naldi pelo lado direito, eu adianto o Cassinho, eu transformo o Cassinho no lugar do Eliel, que vai muito bem, que cria as oportunidades de gol, e o Léo com muita força, tanto para chegar como para defender. Tanto que teve 3 situações de gol que o Léo poderia ter definido um pouquinho melhor no primeiro tempo. Caiu no pé dele, teve uma finalização, e o time ficou muito bem equilibrado, tanto que a gente fez uma grande partida, as melhores chances de gol foram nossas, a gente teve o controle do jogo a todo momento e sofremos muito pouco com o Ceará, que é o campeão do Nordeste hoje. Felipe, boa tarde. Lali Oliveira, Rádio Clube de Americana. Tá certo que as duas equipes hoje não desempenharam um bom futebol, mas dá para dizer que a arbitragem prejudicou o espetáculo com muitas faltas? Ao todo foram 44. Eu acho que desempenhou um bom futebol, sim. Um jogo 11 horas da manhã, o calor que estava, uma equipe que vem de título, com grandes jogadores. Você pegar a folha do Ceará, ela é imensa, né? Para uma Série B. Eu acho que foi uma partida muito bem estudada, muito bem elaborada. A gente conseguiu equilibrar o jogo de uma maneira fantástica, sem sofrer, né? Não tivemos nenhuma, eu não lembro agora de uma finalização frontal ao nosso gol. Você pega os números, a gente teve 21 finalizações contra 5 do Ceará. Então acho que foi um grande jogo e a gente sai feliz pela performance. Eu sempre falei isso para vocês, é uma coisa que eu privo muito a performance. A gente vem evoluindo muito, mas triste pelo resultado, que a gente poderia ter sido diferente aqui hoje. Tudo bem, Felipe? Antônio Lupe, Rádio CBN. O Gel Artilheiro da Ponte é o principal goleador da Macaca na temporada 2023. Fez uma Série A2 fantástica, só que a gente percebe que na Série B ele está encontrando uma realidade, uma diferença muito grande em relação à competição estadual. Como é que você vê o trabalho do Gé? Hoje criou tal, mas ainda com algumas dificuldades, acho que uma marcação mais forte em cima dele do Luiz Otávio. Ele está tendo dificuldades para entender o que é uma Série B? Se você pegar o time hoje, pode até me ajudar, mas o Eliel, que ainda não jogou uma Série B, o Gé não jogou uma Série B, o Filipinho não jogou uma Série B, o Edson ainda não jogou uma Série B. São todos atletas promissores da Ponte Preta que ainda não tem ainda não jogaram, né? Que ainda não teve essa participação num campeonato muito difícil. Então é um time que ainda está em processo de encaixes, de uma maneira de jogar. Vocês viram que evoluiu muito, eu acho que nesse sentido de grupo, de compactação, de criar inúmeras oportunidades de gol e não sofrer tanto. Eu acho que o Gé também está nesse momento de adaptação, de entender, mas você vê que o Chapecoense muito bem, né, criou inúmeras oportunidades de gol, fez o gol, mas por poucos centímetros ali estava impedido. Hoje criou situações de gol, virou num nível muito mais alto que a Série B. Felipe, boa tarde, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O campeonato da Série B, além de ser um campeonato difícil, já falamos muito sobre isso, mas é um campeonato longo também, né? Então isso demanda um elenco não somente de qualidade, mas também de quantidade. Jogadores se contundem, jogadores são suspensos, Amaral já está suspenso para a próxima partida. Preocupa de alguma forma a questão da Ponte não ter um elenco tão numeroso para as partidas que virão, para a sequência dessa competição? A gente está em formação, então tem muitos atletas ainda que estão sendo trabalhados para poder ajudar. A gente tem que pensar que a gente tem um elenco, a gente tem, para mim, o melhor elenco que tem, que é esse que a gente tem na mão hoje, não tem como a gente mudar disso, né? Tá a janela lá na frente, então a gente tem que trabalhar com esse elenco, entender muito bem as características individuais de cada um, a maneira da gente trabalhar com cada um é do jeito de cobrar, o outro é do outro. A gente tem trabalhos, hoje acaba o treino, pega o Amaral, você vê que até refletiu em algumas situações. A expulsão no jogo do Botafogo é um passe que o Amaral tira o peso por cima da bola. O gol do Gé que estava impedido é um passe do Amaral que tira o peso da bola. Então a gente tem que trabalhar com todos que estão hoje à minha disposição da melhor maneira possível e tirar o melhor de cada um para a gente ter um elenco forte na Série B, que exige muito. É um campeonato muito competitivo, é um campeonato que você tem distâncias para viajar, a logística é muito difícil. Então é por isso que a gente tem que entender o momento de cada um e colocar os melhores que estão em campo. Fernando César, Rádio Central, boa tarde, Felipe. Ainda nessa questão de elenco, a Ponte tem um trabalho de base muito forte, você trabalhou no Sub-23. Tem mais alguns jogadores que você pode puxar para ajudar a compor esse elenco devido à limitação que a Ponte está tendo e muitas contusões e as suspensões também? Mas a gente tem alguns jogadores do Sub-20, com o Abobão que faz um excelente trabalho que a gente monitora, tem alguns que estão trabalhando com a gente, tem o Blá Blá. Tem a situação do outro atacante, que agora me fugiu o nome, que é um Bambam. Blá Blá e Bambam, né? É brincadeira, Luigi. Mas são jogadores que estão sendo monitorados que pode ser que a gente use no momento certo.
Qual que era a outra pergunta, Fernando? Desculpa. A respeito da base, tem mais alguns jogadores que você está monitorando? São esses 2 que a gente está monitorando, que estão inseridos no processo, que trabalham com a gente. Tem o André também, que é o meia, que está trabalhando com a gente. Aí desceu para fazer o jogo. Então, esses 3 atletas que estão mais próximos hoje do profissional. Boa tarde, Felipe. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Eu vou voltar um pouco lá atrás. No jogo contra a Chapecoense, Ponte Preta fez um grande jogo, um jogo de meio de semana, melhor ainda. Hoje oscilou, no meu ver, o detalhe foi o gol. A Ponte construiu muito bem, articulou muito bem, pecou, sim, algumas vezes no último passe. O que tirar de lição do jogo de hoje para o próximo compromisso? Acho que você resolveu bem, né? É uma grande pergunta. E você, na pergunta, você já explicou o que a gente tem que fazer, né? Eu acho que é concluir essas situações que a gente tem em gol. Hoje, vamos enumerar, acho que com 5, 6 minutos a gente criou 3 oportunidades de gol. Será um passe, um com o Matheus Jesus, um com o Gé, um com o Leonardo, um cruzamento que sobrou no pé dele. Segundo tempo, temos algumas chances com o Dudu. Acho que é isso daí, é concluir gol, continuar esse trabalho, colocar o foco agora. A gente começou com foco em compactação, em estruturar o sistema defensivo. Já passamos agora para um trabalho de circulação de bola, de conseguir ficar com a bola, de conseguir sair de uma pressão, rodar e trabalhar com ela do outro lado. Não toda hora a gente ficar roubando. Insistir diretamente ao gol, que aí você bate e volta, isso cansa mentalmente, então você também trabalhar um pouquinho com a bola. E agora vamos evoluindo para chegar nesse último terço, para a gente conseguir finalizar em melhores situações, ter uma escolha melhor ali de último passe, ou de posicionamento de corpo, para a gente concluir em gol a chance que a gente criou. Boa tarde, Felipe. Pedro Lino, da Rádio Essência FM e do Portal Futebol Interior. O Mailton ficou no banco de reservas hoje, por sua opção ou ele sentiu alguma coisa? Não, o Mailton fez um grande jogo. Entrou bem na Chapecoense, fez um grande jogo com o Botafogo, uma situação que eu tinha falado para ele que ele poderia me ajudar, que a gente tinha, se não me engano, 8 atletas que não estavam no jogo do Botafogo. Então ele precisou me ajudar em algumas situações, ele está no banco, está muito bem, como o Luiz Felipe, que jogou hoje também, muito bem estruturado, não sofremos nada com grandes jogadores que ele marcou, o Janderson, depois entrou o Eric. Então o time está muito bem. E aí isso eu falo sempre para eles, aqui eles vão ganhar posição dentro do campo, aí cada um ocupa seu espaço, e quem não tiver agora tem que trabalhar muito, porque vai ter oportunidade, como um campeonato longo que é, vai ter essa oportunidade e tem que entrar bem. Felipe, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes, agora 2 domingos com compromissos, o próximo fora de casa contra o Londrina e, claro, depois o derby contra o Guarani aqui. Uma projeção para essas 2 próximas partidas, é claro que vocês vão pensar primeiro na partida do Londrina, mas já começa a expectativa para o derby também? Isso é um lema nosso aqui, né? Acho que sempre... Pra gente, o próximo jogo é o mais importante, a gente trata cada vez como uma final. Isso aqui nós, a cada vez a gente se reúne, eu já falo para eles, para a gente tentar descansar no primeiro momento, mas já focar no Londrina lá. Tem uma semana inteira para trabalhar, tem jogadores que podem ser que retornem, tratar os que estão saindo hoje, o Edson, infelizmente um time que tem feito muscular, um jogador importante que vem crescendo junto com o time. Então vai pensar nessa semana para fazer um grande jogo contra o Londrina lá. Esta palavra do técnico Felipe Moreira na coletiva após o empate 0-0, Ponte Ceará no Majestoso, Marcelo Corsato. Tem que arrumar o sistema de som lá da entrevista coletiva da Ponte Preta, porque o bagulho é doido, hein? Dá uma acertada aí. Bom, analisa aí a entrevista coletiva do nosso treineiro, Felipe Moreira, o Franqui. Marcelo, não é só a equipe da Ponte para mim que vem crescendo, não. O Felipe está sendo extremamente cirúrgico na sua proposta de trabalho. É isso que a gente precisa observar do treinador. Ele demonstrou claramente qual era a preocupação dele, que era também, Marcelo, acho que de todo torcedor da Ponte. Por mais que nós gostamos do Hélio dos Anjos, todos nós sabíamos que era fortes emoções o sistema defensivo da Ponte. A nossa meia cancha e a entrada da área da defensiva era uma peneira. O Felipe resolve essa situação, primeiro passo. Hoje o time está muito sólido. Se fizer um levantamento rapidinho, Marcelo, você vai ver como o sistema defensivo da Ponte está jogando e passando em branco nas partidas. Dificilmente toma gol. Verdade. Contra a Chapecoense tomou um, né? Mas contra o Botafogo não tomou e contra o Ceará também não tomou. Então são 3 jogos, 1 gol. Lembrando que a gente no começo do campeonato tomou 3 do Vitória, depois tomamos 2 aqui do Criciúma. São 5. São 5. Em 2 jogos, 5 gols, né? Você vê que ele arruma realmente o sistema. Ele traz o Filipinho, esse menino, uma grata surpresa, como está jogando futebol. Jacozinho, meu filho, que olho clínico, hein? Aleluia, Jacó. Jacó, que olho, rapaz. Maravilha de jogador.
E ele começa a dar corpo à equipe. E na entrevista agora, ele foi muito claro. E ele também sabe, Marcelo, que precisa resolver a peça ofensiva. Só que a peça ofensiva, nós precisamos dar tempo ao treinador e lembrar uma coisa. Eu não gosto de usar alguns termos, Marcelo, mas a gente precisa de alguns jogadores mais qualificados. Vai dar para trazer agora? Não vai. Lá na janela de transferência talvez dê. Ótimo. Então o que a gente tem que fazer? Deixar o Felipe trabalhar e apoiar quem entra, gente. Eu tô vendo aqui na rede social muito torcedor criticando o Dudu. Dudu entrou muito bem na partida. O segundo jogo que entra e causa uma boa impressão pra gente. Agora, se todo jogador que entrar a gente criticar, daqui a pouco não tem ninguém pra jogar. E hoje, Marcelo, que infelicidade a gente perder o menino Eliel, hein? Tinha começado o jogo muito bem. Rapaz, é muita falta de sorte. Perdemos o Eliel e já não tem o Amaral pro próximo jogo, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo. O Amaral tomou o terceiro cartão amarelo. O Felipe Moreira, ele falou de um outro jogador, mas eu não consegui entender. Também não entendi. Não sei se foi o Edson que ele falou. O Gé não é, porque o Gé tomou o segundo. O Gé tomou Cássio cartão. Gabriel tá pendurado também. Mas não tomou cartão, Mas pelo não menos tomou eu cartão. É. Os pendurados são Felipe Amaral e Cássio Gabriel. Felipe Amaral tomou culpa e suspensão automática contra o Eliel também. O Gé tá com 2. Mas agora. Agora. Mas ele entrou no jogo sem estar pendurado. Ele pode jogar. E o Felipe Amaral tá fora e o Cássio Gabriel não levou cartão. Mas aí ele coloca o Leonardo, já era, né? Não, eu também acho que aí não vai ter muito problema, não. É até o meio pro Léo jogar, né? Porque pra tirar o Filipinho vai ser difícil. Muito bem. Gente, o pessoal aqui, eu tô vendo muita gente reclamando, tem gente descontente com o resultado. É claro que o empate em casa, se você analisar, não é bom. Mas a Ponte estava sem Elvis, sem Pablo Diego, machucou o Eliel no começo do jogo, sem o Fábio Sanches. Né? Mas o time do Ceará era um time misto. Gente, olha o time do Ceará. Tem muita gente falando, o narrador falou aí que o Ceará é candidato ao acesso. Pra mim se você não concorda, eu respeito. E aqui a gente tá todo mundo tentando ir pro mesmo lado. Se você... Eu tô vendo gente falando que a Ponte tem que mandar o técnico embora, tem que contratar outro técnico. Quem tá contente com o empate em casa não entende nada de futebol, a Ponte jogou mal, estão reclamando da parte física da Ponte Preta. Enfim, opinião é opinião, cada um tem a sua. E eu agradeço que você tá nos ouvindo. Deixa eu registrar aqui o Hudson Batagini. Grande Hudson! Marcelão, juiz peidou na marmita hoje. Tava quase pulando o alambrado. Vou falar um negócio pra você. No primeiro tempo ele abusou mesmo. No segundo tempo, cara, eu acho que ele não deu nenhum cartão pra Ponte. Quer ver? Edson tomou no primeiro tempo. Matheus Silva no primeiro tempo. Arthur no primeiro tempo. Amaral tomou no primeiro tempo. O Gé tomou no primeiro tempo. Depois eu não anotei mais nenhum cartão pra Ponte aqui. Ele deu 5 cartões pra Ponte no primeiro tempo. Depois não deu mais. Não, mas a arbitragem dele foi ruim. Segundo tempo dele foi meio doidão. A arbitragem dele foi muito ruim, mas assim, eu acho que passa por critério, mas hoje também passa muito no Brasil por incapacidade técnica. Tem juiz aí, ele conseguiu não ver aquele escanteio, ele e o Bandeira, Marcelo. Tem isso. Agora, não foi por causa do juiz que a Ponte empatou, sim, a Ponte não ganhou o jogo, tá, não gente? tenha dúvida, hein? Porque senão a gente vai ficar dando moleta aqui. Eu só tô querendo entender o seguinte, vamos analisar um pouco, né? O empate em casa é ruim? É claro que é ruim, mas, foi contra o Ceará, que vem de título, é candidato ao acesso, né? Vamos lá, o time tá... Eu, Marcelo, vocês... Os companheiros, o André, o Frank, você que tá ouvindo, pode discordar. Aqui ninguém é dono da verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar a verdade também, né? Mesmo que se tivesse, não ia comprar, não ia gastar dinheiro pra comprar a verdade. Só que assim, eu acho que o time tá evoluindo na mão do Felipe Moreira, cara. Por incrível que pareça. Pra mim, o time tá jogando mais do que quando tava com o Hélio dos Anjos. Teve um internauta que falou aqui que a Ponte não chuta no gol. Foram 22 chutes no gol. Pode não ter sido na casinha, mas a Ponte chutou 22 vezes no gol, cara. Como não chuta no gol? Marcelo, eu sou obrigado a concordar com você. E a gente precisa lembrar que a evolução no futebol, ela leva tempo. É diferente você dar tempo pro treinador trabalhar com o elenco e você jogar o elenco na mão do cara com o bonde andando, né? Você trocar o pneu do Fórmula 1 com ele correndo não dá, amigo, é difícil. E o torcedor da Ponte tem que entender, o Felipe Moreira é o técnico da Ponte Preta. É isso aí. É o técnico da Ponte Preta hoje, é o técnico da Ponte Preta, e a Ponte Preta, teve a sondagem lá pro Tencate? Teve.
A diretoria vai negar? Claro que vai. Teve, mas o Tencate não vai sair do Criciúma de jeito nenhum. Se você me perguntar, Marcelo, qual o técnico que você quer na Ponte Preta? Eu queria o Guto Ferreira. Mas paga o salário do Guto Ferreira? Eu também gostaria de ver o Guto. O Guto Ferreira ganha pra lá de 200 picanhas, gente. Não tem como, é impossível. Não dá. Não tem como, né? Elegemos então o Filipinho como melhor em campo. Maravilha. O craque do jogo. Precisa soltar a vinheta, Felipe? Não precisa não. Vamos fazer o seguinte, vamos com as notas do jogo? Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá, porque eu tenho que continuar com a equipe aqui até 1h59. São 1h42. Vamos com as notas do jogo. O time da Ponte Preta jogou e empatou 0-0 em casa contra a equipe do Ceará. Kaique, goleiro. Marcelo, o Kaique não fez nenhuma defesa importante, não teve essa dificuldade, né? O que prova que a Ponte jogou muito bem. Meu modo de entender. Nota 6 pra ele, partida segura. 6 pro Caicão, nosso goleiro. E o Luiz Felipe? Nota 7, precisou ficar um pouquinho mais retraído hoje, devido ao bom elenco do Ceará, mas foi bem no jogo, nota 7. Edson, tomou cartão amarelo, foi substituído. O Edson, dei nota 7 pra ele, só porque saiu, porque com certeza a nota seria maior, Marcelo. Matheus Silva também tomou cartão amarelo, ficou até o fim do jogo. Matheus Silva, boa partida, nota 8. 8? 8, Matheus Silva. Repita a nota de Matheus Silva. 8. Arthur, capitão, também tomou cartão amarelo. Arthur, 8. O Arthur tá numa fase da carreira maravilhosa. Jogou tanto na lateral, como na zaga, como sempre. Nota de Claudinei Corsi. Nota de Claudinei Corsi? É, pra Claudinei Corsi. A Claudinei Corsi, nota 7. E a sua nota pro Claudinei Corsi? Para Amado Messi, a nota é 10. A minha nota também é 10. E no regulamento a gente descarta a menor, então ele ganhou 10. É, pronto. Isso aí. E a minha vinheta do Lucas e Souza, qual é a nota? 10 também. 10. Eu acho que você deve participar da jornada fazendo a vinheta ao vivo. Nossa. Vamos lá, seguindo nas notas do jogo. O Amaral que não joga no próximo jogo. Felipinho começou meio titubeante o jogo, mas se recupera depois, Marcelo. Dei nota 7,5 pro Felipe Amaral. Felipe Amaral, que a gente chama de Filipinho também. Mas o Filipinho que elegemos como o craque do jogo, camisa 6 pra ele, qual a nota? 8,5. 8,5. Filipinho tá mandando bem, hein? Tá. Titular desse time, cara. Muito. Titular desse time. Matheus Jesus, muita gente cornetando o Matheus Jesus, mas só que ele teve voto para melhor em campo aqui da nossa audiência também. E vai ter uma nota boa minha também, nota 7, ele fez um jogo seguro. Ele não tá brilhando, a gente precisa entender isso, Marcelo. Se ele faz aquele gol, hein? E outra, gente, vamos entender, até pouco tempo todos nós sabíamos que a Ponte tinha 11 jogadores. Hoje você tá jogando sem Elvis e Pablo Diego, o que a gente queria? Não tá bom não a participação da Ponte. Eu também, gente, sou Ponte Pretano raiz, eu não gosto de empate não, a Ponte tinha que ganhar, mas sou obrigado a entender, a Ponte fez um bom jogo e infelizmente ficou empate, mas é um resultado positivo. E Matheus Jesus com o Gé, depois daquela treta que eles foram expulsos lá, porque como que você viu eles hoje em campo? Eles se procuraram? Eles jogaram tranquilo, Marcelo, quando tinha que passar a bola, houve passe, troca de passe, é claro que de repente... É aquela história que a gente fala, né? Marcelo, eu joguei futebol, você não precisa gostar do companheiro. Não. Você só toca a bola pra ele, vai pro campo e deixa a bola rolar. Eu acho, pra mim tá tudo normal. A DR foi bem feita, Marcelo. Foi. Cássio Gabriel, e o Cassinho hoje? A nota dele, o Frank foi substituído, o Cassinho. Eu dei nota 7 pro Cassinho, ele é um jogador que toda vez que entra bem, mas o torcedor precisa entender, ele é uma característica diferente. Ele não vai fazer o que o Elvis fazia, mas dentro da característica de jogo dele, de novo boa partida, Marcelo, 7. Eliel jogou pouco, saiu machucado, é outro que provavelmente não vai estar à disposição, né? Puxa... Contusão muscular. Que situação, né? A gente precisa dar um jeito. Puxa, perdemos o Jean Carlos, o Eliel já no jogo de hoje, né? Jogou muito pouco, eu não dei nota, Marcelo, que ele saiu com 13 minutos. Seria, acho que uma injustiça a gente dar nota pro Eliel, né? Pra fazer algum tipo de julgamento. Tinha começado muito bem o jogo. Então eu vou deixar ele sem nota. Sem nota, o menino Eliel, que tinha começado bem o jogo, tô com você. E o Jé, que tomou cartão amarelo, foi até o fim. Lutou, brigou, mas eu vou dar nota 6. E um puxãozinho de orelha no Jé.
Ele precisa, eu tô com você, Marcelo, ir com mais calma. Série A2 é complicado, o VAR tá ali. Seja um negócio de toda jogada, você vai e pisa por baixo, você vai e deixa um cotovelo e discute com o juiz. Isso não vai dar bom. Ele precisa se acalmar, dominar esse gênio dele, focar mais no jogo, que ele vai ter um lucro melhor. Nota meia dúzia para ele, Marcelo. Meia dúzia então pro Gé. E os que entraram, Leonaldi já entrou bem no comecinho do jogo, hein? E o Léo entrou como sempre, né? Jogando com muita facilidade. Nota 7 pro Léo. 7 pro Léo. Bom jogador, hein? É bom estar à disposição do time da Ponte. Júnior Tavares, número 22. Júnior Tavares, eu vou dar nota 5 para ele, Marcelo. O Júnior ele pode render mais. Também mas acho. Ele tem condições para render mais. E defensivamente, no segundo tempo, coincidentemente, quando o Ceará começa a pôr as manguinhas de fora, ou tenta pôr as manguinhas de fora, explora justamente o lado onde estava o Júnior Tavares. Que é aquilo que eu falei, Marcelo, ele não tem mais o mesmo vigor de antes para fazer a lateral. Aqui sim uma crítica ao Felipe. Eu teria tentado, já que ia tirar... puxar o Arthur para a zaga, né? Porque ele teve a ideia de tirar o André. Pusesse então o Mailton, que já deu certo no jogo passado, né? Mas ele acabou optando pelo Júnior Andrade, o Júnior Tavares. Eu vou dar nota 5 para ele e fica aqui uma crítica minha pro Felipe. Podia rever isso. O Júnior Tavares, o negócio dele hoje é do meio de campo para frente. De lateral, eu não gosto de vê-lo jogar ali, não. Muito bem. E o Paulo Baia? Tô curioso para saber a sua nota para ele. Ô Marcelo, hoje eu vou dar nota 5 também pro Paulo Baia, a primeira partida dele. Quando veio pro lado direito, ele apareceu mais, me pareceu ser um jogador inteligente, um jogador que puxa espaço, procura jogar. Entrou e não entrou bem, entrou do lado esquerdo. Mas quando ele vem pro lado direito e o Dudu vai pro lado esquerdo, essa inversão para a Ponte foi muito interessante. O Dudu começou a se sobressair do lado esquerdo, já estava bem aqui na direita, mas do lado esquerdo é aí que ele se sobressaiu mais ainda. E o menino aí, o Paulo Baia, já deu uma carinha diferente aqui do lado direito, deixou a gente com aquele saborzinho de queremos ver mais. Que nota? Nota 5 pro Paulo Baia. 5. E o Dudu? Dudu entrou bem de novo, Marcelo. Eu vou dar uma nota 7 pro Dudu. E tô contigo, se ele capricha na primeira bola, talvez nós estaríamos aqui festejando a vitória da Macaca. Mas entrou muito bem, passa a ser uma alternativa, passa a ser muito bom pro treinador, passa a ser muito bom pro elenco, você tem mais um jogador que você pode contar com ele. E o Dudu é jovem, tem muito a crescer, assim como o Guipira. É preciso termos paciência, apoiar o trabalho da rapaziada. E olha, você vai me pedir a nota do Felipe agora? Que nota que você deu pro Dudu mesmo, pra eu anotar aqui? O Dudu foi nota 7 também. 7? 7. Tá. E o Felipe, que nota? O Moreira, treinador. Tem um monte de cuidado com a nota que você vai dar pro Felipe. Tem um monte de gente cornetando ele aqui nas redes sociais, hein? Eu vou dar uma nota 7 pro Felipe, nota 7 pro nosso treinador. E assim, não sou advogado, então não me farei de rogado, vou dar minha opinião. Gente, Felipe Moreira, ele consegue, em muito pouco tempo de trabalho, corrigir um setor da equipe que na Ponte era sempre muito preocupante para nós. A Ponte tomava muito gol, a Ponte tinha um buraco entre a entrada da área da Ponte Preta e o meio-campo. E o Hélio dos Anjos não conseguiu resolver esse problema. O Felipe entra, ele soluciona isso, a defesa da Ponte está muito mais estável. Ora, eu quero relembrar um fato passado, um treinador pega o time, treina meio período na semana passada, bota um vídeo para os jogadores ver, entra com 3 zagueiros no jogo passado e vence o Botafogo, que até então era 100% na competição. Eu vou dizer que esse treinador não tem capacidade, gente? Não pode ser, né? A gente precisa se reciclar. O torcedor da Ponte, às vezes, ele... como somos muito apaixonados, Marcelo, a gente quer tudo rápido, tudo certo, e não é assim. Vamos ter calma. Eu dei nota 7, gostei do trabalho do Felipe hoje. Você tinha me perguntado em off, Marcelo, quando ele substituiu o Edson,
E ele, você viu que ele na entrevista ele deu essa dica, né? Ele pensou o mesmo que a gente, em fazer uma substituição diferente. Mas o que ele falou? Eu vou mexer na estrutura tática da equipe. Você veja a prudência, a coerência no jogo difícil, como uma boa equipe, como ele foi ponderado nessa atitude. Então, para mim, nota 7 para o Felipe. Tá, então, para você que acompanhou a nossa transmissão, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, então, vambora. Hora de se despedir dos companheiros que fizeram a transmissão Jornada Esportiva, quinta rodada, Campeonato Brasileiro Série B. A Ponte Preta empatou em casa com a equipe do Ceará pelo placar de 0-0. Meu repórter André Luiz e as suas considerações, seus destaques finais. Destaque final da Ponte, que após este empate nesta manhã tarde no estádio Moisés Zucarelli, por 0-0 diante do Ceará Sporting Clube. Próximo compromisso da Macaca, domingo que vem, é dia 14, 15 horas e 30 minutos, Estádio do Café, na bonita Londrina, no norte do Paraná, diante do Leque, Londrina Esporte Clube. Para essa partida, o técnico Felipe Moreira terá praticamente aí quase uma semana para treinar a sua equipe e poderá aí ganhar alguns retornos, como Fábio Sanches, que não jogaram hoje, e vamos ver aí, mas não poderá contar com o jogador Felipe Amaral, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora, e também aí vamos ver se ele poderá contar com Pablo Diego, que não saiu nenhuma nota do departamento médico no dia de hoje sobre este jogador. O Felipe terá aí um bom tempo para moldar a sua equipe visando o compromisso diante do Londrina. Já emendando com o destaque final do Ceará Sporting Clube, o Vozão, o vovô, que após este empate diante da Macaca no estádio Moisés Zucarelli em Campinas, próximo compromisso do Ceará vai ser no próximo sábado, 18 horas e 15 minutos, no estádio Presidente Vargas, diante da equipe do Tombense. Para essa partida, como nós dissemos, né, Marcelo, antes da transmissão e durante a transmissão de hoje, se o Eduardo Barroca hoje utilizou um time misto diante da Ponte, poderá utilizar aí, quem sabe, o time titular, já passada a ressaca da Copa do Nordeste, onde o Ceará sagrou-se campeão da Copa do Nordeste 2023, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, André, um abraço pra você. Forte abraço a você, a Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta manhã e tarde aqui nos estúdios da Rádio FI, canais Futebol Interior, por ele, o nosso MacGyver, o nosso Shazam, que faz chover aqui na técnica da Rádio FI, Felipe Marques. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio FI, canais Futebol Interior, e até o próximo domingo com Londrina e Ponte Preta. Até lá! Esse é André Luiz, o repórter feliz com os seus destaques finais nesse domingão 7 de maio de 2023. Antes da ficha técnica do jogo, vou liberar também o Frank Francisco e o seu destaque final nessa transmissão empate 0.0 Ceará. Ô Marcelo, muito obrigado. Agradecido de poder estar aqui, participar junto com você, junto com a nossa equipe aqui, junto com essa nação Ponte Pretana dessa transmissão. Pena que hoje não foi possível a gente sair daqui com uma vitória, mas saímos com um bom empate. A Ponte está em franca recuperação. Vejo como a Ponte vem crescendo, então só motivos para a gente se alegrar. Um time que começa a ficar estável e dar confiança. E antes de eu dar meu tchau aqui, desejar aqui meu domingaço pra galera, Claudinei Corsi, só te dei nota 7 porque o senhor não falou comigo individualmente, tá? O senhor só falou com os meus companheiros, não falou comigo. Eu te ouço todo dia, você é fera. Ó, e falar nisso... Mas é melhor, porque quando ele fala com a gente é pra... tudo trauletar. Bem. Mas também é o seguinte, a gente quer deixar aqui, ó, uma dica para você, torcedor. Acompanhe-nos, né, na Rádio FM, na Essência FM. Isso. Nós estamos tendo todos os dias o Café com Bola do Claudinei. 7 da manhã. 7 da manhã. E depois nós temos um Meio Campo FI. Só joga a fera ali. Meio-dia.
ao meio-dia. Não perca. Segunda a Acompanhe. E tem a Hora da Macaca segunda-feira, tá bom? Isso. Torcedor Ponte Pretano, meu abraço, meu carinho a você. Falei demais. E o tradicional, ó, vou tirar o chapéu, galera. Beijo do gordo, falei demais. Fui! Muito bem, esse é o nosso FF, você de carona com o Frank Francisco, aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, tá? Esse programa que vai ao ar segunda-feira começa entre 7 e 9 da noite e acaba entre 9 e 10 da noite. Então você fica ligado que você que tá no Planeta dos Macacos lá também, o Carlos ele não tem hora pra começar, não tem hora pra terminar. O negócio é meio assim, avoado lá no YouTube, Hora da Macaca, segunda a sexta, toda segunda-feira, Carlos e Frank Francisco estão por lá. E os programas que o Frank mencionou, o Café com Bola e o Meio Campo FI, nos canais Futebol Interior, de segunda a sexta, o programa vai ao ar também no FM, em 98.5, 102.5. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo pra gente passar a régua na transmissão? Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, ficha técnica do jogo pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Eu tirei o óculos porque tava me machucando, né? Mas vou colocar porque agora eu vou ter que ler. Então não tem jeito, tem que colocar o óculos. Carlos Corsato tá perguntando por que eu tirei o óculos. O cara tá perguntando por que eu tirei o óculos, cara. Ai, que fase. A Ponte jogou, empatou com Kaique, Luiz Felipe, Edson, Matheus Silva e Arthur, Amaral, Filipinho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Eliel e Gé. Eliel que foi substituído ainda no comecinho do primeiro tempo. Felipe Moreira ainda colocou o Leonaldi, Júnior Tavares, Paulo Baia e Dudu Ratamoto. O Ceará do Eduardo Barroca, de Richard, Michel Macedo, Thiago Panussá, Luiz Otávio e Danilo Barcelos, Richardson, William Maranhão, Jean Carlos, Eric Nicolas e Janderson. Varley, Eric Pulga, Castilho, Chay e Luvanor entraram no time do Barroca. O jogo que aconteceu no Moisés do Careri foi apitado pelo Rafael Rodrigo Klein, pelo Lúcio Flor na bandeira 1, a bandeira 2 o Maurício Coelho Silva Pena, o quarto árbitro o Fabiano Monteiro dos Santos e o árbitro de vídeo o Rodrigo Carvalhais de Miranda. O árbitro do jogo que teve uma atuação, nota 4 no máximo, porque no primeiro tempo ele desandou a dar cartão, no segundo tempo não deu cartão pra ninguém, no primeiro tempo deixou de dar cartão pro time do Ceará, na Ponte Preta também alguns cartões, enfim, na parte disciplinar e alguns erros também na parte técnica, né, de falta, de escanteio. Não gostei da arbitragem do Rafael Rodrigo Klein, não. Bom, ele deu cartões para Ponte Preta pro Edson, Matheus Silva, Arthur, Amaral e o Gé, né? Gé, Amaral, Arthur, Matheus Silva e Edson. Foram 5 para Ponte. 3 pro Ceará. Thiago Panussá, zagueiro, William Maranhão, volante e o Varley, lateral que entrou ainda no intervalo. Bom, 4.887 pagantes, 666 não pagantes, 5.553 o total para R$ 73.375. Domingo 7 de maio de 2023, Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada, 0 para Ponte Preta, 0 para o Ceará. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Bom, agradecendo todo mundo que acompanhou a gente aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando, pela Série A de virada, o Cuiabá venceu o América pelo placar de 2-1. E pelo Campeonato Paulista da Bezinha, União Mogi e Joseense empataram 0-0. Não, esse campeonato não é da Bezinha, é da primeira fase do Sub-15. Jogo que aconteceu também pela manhã. Agora sim na Bezinha, Tanabi venceu o Tupã 3-0, Taquaritinga e Catanduvense 0-0, Batatais 1, América 1, Francana 0, Inter de Bebedouro 0, Mojimirim 0, União São João 2, Independente 1, 15 de Jaú 2 e o Colorado Caeiras perdeu mais uma agora pro Paulista
4 pro Paulista, 2 pro Colorado Caieiras, jogando em Caieiras. Lembrando que logo mais às 18 horas tem Guarani Esporte Guarani, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Agradecendo a coordenação comercial do Claudinei Corte, a direção artística do Carlos Corsato, a direção dos canais Futebol Interior da dupla Dinâmica Arthur Eugênio Elcio Paiola, a direção executiva do Paiola, a direção geral do Eugênio, a mesa de som do meu amigo Felipe Marques, também o Carlos Corsato na coordenação artística, ao André Luiz nas reportagens, Frank Francisco, que esteve com a gente nos comentários, ao internauta torcedor que ficou junto com a gente, você que acompanhou na Rádio Futebol na Canela também. Eu, Marcelo Corsato, agradeço de coração seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Valeu! Estamos sempre aqui com a Ponte Preta nos canais Futebol Interior. Um grande abraço, que esse seja o melhor domingo da sua vida. Já era, até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.